Alô, alô, bom dia, pessoal. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo de boa? Bom, eu sou o Fel, eu tô aqui para fazer os comentários hoje dessa race aí de Chrono Trigger. Vai ser muito da hora. Vai ser na categoria 100%, que o que é, na verdade, a categoria 100% do Chrono Trigger? É chamada também de All Quests, porque envolve realizar, enfim, todas aquelas quests do final lá que são opcionais, tipo, do Rainbow Shell, reviver o Chrono, energizar a Massamune, enfim, todas essas quests aí são obrigatórias nessa categoria. É bem legal de assistir. O início do jogo ele é bem parecido com o N%, tanto tem duas categorias, o N% e o LSS, que mais tarde eu explico melhor o que é o LSS. E o N% normal. O início é bem parecido, assim, do 100%, mas lá pro final do jogo que começa a mudar mesmo aí nessa parte das quests opcionais. 100% glitchless. This actually allows us to use glitches going through the entire run. And it takes maybe an hour less than true 100%. And today we have Aí vai ser uma race entre o Redslash e o ElGranJerry. São dois runners aí bem conhecidos na comunidade do Chrono. No LSS. And I'm 840 Rigs doing commentary with essa run também é muito legal porque ela tem muita tech diferente. Tem, por exemplo, tem alguns skips muito legais, uns glitches também que quando chegar na hora ali eu comento e eles vão mostrar eles. Tem manipulação de RNG, tem movimentação, tem menu, aquelas estratégias de batalha que tem todo RPG. Então é um jogo bem completo assim, em termos de speedrun, digamos, questão de techs diferentes. My name is Dainu Atari. I don't know why I'm here, but Redslash asked me to commentate, so here we are. Já para comentar um pouco sobre a manipulação de RNG, esse jogo, a forma que o RNG dele, que o RNG, para quem não sabe, é a geração aleatória de números que o jogo tem, é bem primitivo, então é fácil de manipular. Ele basicamente ele avança, a seed inicial da RNG é dada pelo tempo que tu fica naquela tela inicial. Como na tela inicial ele não tinha nenhum save nenhum, para começar a run não pode ter nenhum save pré-setado, então tu começa o jogo vai sempre iniciar no RNG 0, o que é bom, que fica consistente, é uma seed boa também pro início da run. E aí depois isso vai avançando de acordo com as ações que eu faço na batalha. Então todo ataque que eu dou, alguma tech, se eu fujo, tudo que eu faço na batalha impacta o RNG de uma forma diferente. Então, se eles fizerem sempre as mesmas coisas na batalha, nos mesmos tempos, tipo, por exemplo, a ordem dos turnos ser igual e ser as mesmas ações, vai sempre acontecer a mesma coisa nas batalhas. Inclusive critical, miss. Então o jogo é bem... A maioria das lutas são bem scriptadas, assim, exatamente, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Aí vai do runner conseguir executar tudo direitinho, sempre da mesma forma, para ter sempre a melhor batalha possível. Vocês podem ver que eles também estão renomeando os personagens sempre com uma letra só, porque isso poupa tempo nos cestos. Como o jogo vai escrevendo ali caractere por caractere, quando é uma letra só é mais rápido para escrever isso. Então isso ao longo da run salva um bom tempo, por isso que eles botam todos os personagens com uma letra só. Eles também mudaram ali algumas configurações, tipo de texto, para ele avançar mais rápido, salvar o cursor na batalha, para, por exemplo, se eu usei um ciclone numa batalha, a próxima batalha já ficar pronto no ciclone, isso também salva tempo de menu durante as lutas. A gente pegar na Marley. Tem que falar com o vendedor ali para avançar a história. Tem uma coisa interessante nesse jogo aqui, vários menus para tu sair do menu no primeiro frame possível. Tu segura o B, que é o botão ali de cancelar, e o Start. Segurar o B e Start, tu vai sair do menu no primeiro frame. Por isso vocês viram ali que nem apareceu nada do vendedor de armas. Tipo, só ficou preto porque no primeiro frame possível eles já saíram
do menu segurando ali o Start B. ElGranJerry, vamos ver isso aí, André. Vamos combinar, vamos marcar. Vamos marcar, vamos marcar. Aí vai ter uma parte de diálogo aí, não tem mais. Que vai ser a primeira viagem do tempo do jogo aí. Que o pendante da Marley aí interage de uma forma estranha com a máquina de teletransporte da Luca. E aí acaba, em vez de teletransportar de uma máquina para outra, acaba voltando no tempo. Bom dia, bom dia. You're speaking to New Game Plus runners who are. Logo aqui já vai ter duas coisas. A primeira luta do jogo ela é contra 3 impzinhos, os Blue Imp. É uma luta que teoricamente é fácil. Tu meio que não tem como morrer, é um ataque em cada um. Porém, ela não é tão fácil assim, porque é meio apertado o timing, porque para manter o RNG, como eu comentei no início lá, a gente tem que fazer sempre as mesmas coisas na batalha. Então, pra gente ter a luta mais otimizada aqui e manter o RNG bom para as próximas, a gente quer matar os 3 imps antes que eles ataquem. Porque se eles derem um ataque, isso já avança o RNG de uma forma que a gente não quer. Então, eles têm que atacar primeiro da direita, depois da esquerda e pro último de cima. Aí, esses 2 primeiros, o da direita, tem que apertar, tipo, X, direita, X ali no controle bem rapidinho pra ir pro da direita, depois a mesma coisa pra matar o da esquerda. E se eles fizerem isso a tempo, eles vão conseguir terminar a luta sem tomar nenhum ataque. E isso vai manter o RNG no lugar que a gente quer para as próximas batalhas aí do início. Uma coisa também que eu não comentei é essa manipulação de RNG que é feita, ela é bem tranquila, assim, até mais do que parece, porque tem muito backup. Vamos supor que eles deu algum problema nessa primeira luta, as primeiras lutas depois daqui vão estar um pouco fora de RNG, eles vão ter que meio que improvisar. Eles já sabem também o que fazer para quando estiver fora da RNG e tal. Mas logo depois, tipo, toda vez que a gente fizer um save e carregar ele, que daí vocês vão ver por quê, tem alguns skips que dependem disso, isso já reseta a RNG, então é fácil de recuperar isso depois. And then you take a few steps, you open your menu again, do the same thing, and you can use this to start a transition from one room with a save point. Start that transition. O ElGranJerry tomou um ataque, ó. É bem chatinha essa luta mesmo. Pra manter o RNG. Mas o Redslash ele fez certinho, não tomou nenhum ataque, então ele tá um pouquinho na frente ali nesse início. Agora tem o Bird Skip, o primeiro skip do jogo. Tem ali uns 3 pixels que tu pode ter que se posicionar ali em cima pra caminhar. E aí tu consegue skipar aquela luta que teria com os pássaros ali. É bem importante esse skip pra ele não atrapalhar nosso RNG. Porque se a gente pegar uma batalha a mais, isso já estraga também nossa manipulação de RNG. Então é um skip bem importante, ele vai ser feito umas 4 vezes na run, se eu não me engano. É bem importante não errar ele. Os dois conseguiram fazer muito bem. É isso, essa primeira passada na floresta, a gente simplesmente evita as batalhas também. Eles sabem quais os pontos que tem batalha que chamaria os inimigos, então eles se movimentam ali certinho para passar por fora desses pontos e não pegarem nenhuma batalha, se por toda a run. Isso é uma coisa legal também do Chrono Trigger, que tipo, toda a questão de batalha aleatória é com base no teu movimento, então tem muita questão de movimentação nessa run. Tu ter a movimentação correta para evitar os inimigos e tal. E inclusive o Bird Skip ali, que foi aquele... Era uma batalha que eu acho que não era intencional tu poder esquipar ela, porque são só 3 pixels bem exatos ali em cima que tu tem que se movimentar para poder pular, mas dá para pular naqueles 3 pixels ali. Tem algumas outras lutas assim também aqui. Mais pra frente vai ter umas que é 1 pixel só, assim, é uma movimentação muito precisa. Se passar naquele meinho ali, tu consegue pular essas lutas. Bom, aí vai ter também aquele texto da história, né, que aconteceu, a Marley voltou pro passado, a princesa, ou a rainha, acho que era a rainha, na verdade, ela foi sequestrada, só que como a Marley apareceu, e ela é muito parecida com ela, porque era descendente dela e tal, eles falaram, não, ela tá aqui,
e aí não foram salvar ela, quem foi raptada. Só que acontece, aí como ela foi raptada, se ela morrer, a Marley não vai nascer e ela também vai deixar de existir. Então é essa o início aí da história. E aí o Chrono vai ter que dar um jeito aí de salvar ela. E aí vai encontrar a Luca também, que veio atrás dele, já que foi a máquina dela lá que deu problema. Agora vai ter na volta, na floresta, vai ser a mesma floresta de antes. Eles poderiam passar por ela sem pegar nenhuma batalha, porém eles vão pegar para ganhar um AP, para aprender 2 techs ali, que é o Flame Toss da Luca e o Ciclone do Chrono. E também, aí, aprendendo as duas, esse jogo também tem o esquema de dual e triple techs, que é combinar 2 techs, por exemplo, combinar o Ciclone do Chrono, que é uma que ele vai rodeando a espada assim, com o Flame Toss da Luca, que é um lança-chamas, eles conseguem, tipo, fazer o Flame Reel, que é a Luca toca fogo na espada do Chrono, ele sai rodeando a espada com fogo. Isso vai ser bem útil aí nas próximas lutas, então vale a pena pegar 2 batalhas opcionais aí pra aprender isso. I think it's like this and Mystic Quest might be the only 2 games where that applies. Se eles não pegassem, eles perderiam mais tempo depois fazendo as próximas lutas sem isso. Yeah. That's unsurprising. It's the unicorn. Other direction in terms of mythical horses, but you know, that's fine. So the RNG only advances when you're in battle. Aí é bem interessante o jeito que eles disparam essa batalha. Você pode ver que eles vão primeiro um pouco para baixo e voltam, porque senão o personagem eles têm que caminhar. Então enquanto eles estão correndo, eles já tentam posicionar os personagens onde eles mais ou menos vão parar, para eles caminharem o mínimo possível, porque correr é mais rápido do que caminhar, basicamente. Aí também essa luta aí tem uma sequência de quem tu ataca ali e o timing certinho para manter o RNG. Vai ter mais uma ainda ali embaixo. Yes, if we select wait at the beginning of the game, then anytime you enter into a menu inside of... Essa luta é interessante, que eles têm que atacar o inimigo que morreu com a Luca. Tipo, o primeiro ataca com o Chrono, vai dar um critical, e a Luca ataca o que morreu, porque o RNG ele avança diferente quando tu ataca o inimigo que tá vivo, ou quando tu ataca o inimigo que morreu, e aí ele acaba atacando o outro. Então é um detalhezinho importante aí pra manipulação do RNG. Know how long certain fights take to run away from. And did I miss something? Did Jerry mess up the first Goblin fight? He's off RNG a little bit. Agora vai ter a luta onde esse farm que eu comentei ali vai se pagar, que é aqui na igreja. Vai usar o Flame Reel. Primeiro esse ataquezinho com o Chrono, e agora vai seguir o Flame Reel, que vai matar as 3 nuggets aí. Pode ver que o ElGranJerry aí, como ele tá meio fora da RNG, ele não conseguiu a luta ideal, que nem o Redslash ali, que matou 3 no Flame Reel. Então ele vai ter uma luta aqui nesse início um pouco mais lenta. Mas logo dá pra recuperar, vai ter backup aí pro RNG, então é só nesse início mesmo aí que ele vai perder um tempinho. Teve que usar 2 Flame Reels, ao contrário do Redslash ali, que já conseguiu pegar 3 num só. Por causa daquela primeira luta que eu comentei, que era meio chatinha contra os 3 Blue Imps ali, que parece uma luta fácil, só que fazer a luta otimizada para manter o RNG tem um timing bem curtinho ali para conseguir acertar. Foi o que pegou o ElGranJerry ali. The race that you're a part of. Aí o Frog, e também a mesma coisa, aquela renomeada para uma letra só para salvar tempo nos textos, ser mais rápido para o jogo escrever. Vamos ver, aqui talvez eles já mostrem logo um dos glitches mais importantes do jogo, que é o Fade Out. Vamos ver. But it just the 100% moniker was given to it just because. Aí pegou a espadinha do Chrono ali, é Steel Saber. Vamos ver. Ele tá fazendo o Fade Out glitch ali, o Redslash, ó. Ele pegou um Power Tab que tinha naquele baldinho.
que é o fade out? Esse jogo aí, toda vez que tu sai de uma sala, ele começa a dar aquela animação da sala escurecendo para transicionar para a próxima sala. Porém, se tu abrir o menu enquanto tá dando esse fade out e tá escurecendo, ele meio que reseta essa animação. Então, quando sair do menu, ele vai reiniciar o fade out e aí tu consegue ficar abrindo e fechando menus para se movimentar enquanto tá nessa animação de ir para a próxima sala. Aí o que acontece? Ele pegou um Power Tab ali, que teria um diálogo depois disso, uma animação, aquela musiquinha lá, quando pega o Power Tab, ele pra pular tudo isso aí. Ele pega o Power Tab e aí vai pra próxima sala, daí sem abrir o menu e deixando a animação correr. Essa luta, a luta padrão aí é essa que o Redslash tá fazendo. Frog dá um crítico num do lado, semi-real pra matar os três, e vai dar um crítico agora no que sobrou ali, no diabo que sobrou. Por isso que é muito importante a manipulação de RNG, ó. Tipo, esses dois críticos do Frog aí é a maneira mais rápida de fazer essa luta. ainda, né, Ark? Tô prometendo o Chrono Trigger aí faz um tempinho, uma hora vai sair. Vamos marcar esse Chrono Trigger aí. Na verdade, eu fiz umas runs da categoria o Defeat Magos, que é até o Mago só. Eu tava aprendendo a run. E acabei tendo que parar, que tinha que... Enfim, alguns outros jogos aí que eu tava fazendo para as maratonas e tal, e acabei não voltando pra ele ainda, mas tenho muita vontade, porque essa run é muito boa. Bom, e de novo aí o fade out glitch aí que ele tá fazendo agora, e pra pegar um outro glitch, que é o Save Anywhere. Na verdade, tem um monte de glitch, vamos por partes. Enfim, ele vai fazer o fade out, e ele vai parar no save point, e aí quando ele parar no save point, ser teletransportado para outra sala, ele consegue salvar. Então esse é o glitch aí, o Save Anywhere. Tu consegue carregar um save point para outra sala usando os fade outs. Isso possibilita muita coisa aí, inclusive esquipar esse primeiro boss aí, que é o Yaka. Salvando nessa sala e carregando o save, tu consegue ter controle durante a cutscene. E aí consegue fazer essa movimentação aí que o Redslash tá fazendo. Ele vai vir pra baixo quando começaria a luta, e aí pulou o boss. Esse é o primeiro boss skip do jogo. E vão ter alguns, não vai ser todos, a maioria, na verdade, a gente vai enfrentar. Mas alguns bosses dá pra pular dessa forma aí. Além disso, ele fez o The Equipe Glitch, que o que é? Vamos supor assim, ele estava no Chrono, no slot do acessório do Chrono, que aí teria um outro acessório lá, que é o Sight Scope, se eu não me engano, para colocar. Ele aperta para cima para ir para armadura e o R para mudar para louca ao mesmo tempo. Se ele apertar os dois botões ali no mesmo frame, o jogo vai mudar para louca no acessório da armadura, achando que tem o Sight Scope para trocar. Só que quando a gente apertar o A para trocar, na verdade ele vai estar... não tem mais nenhuma armadura para colocar no lugar, e aí ele vai desequipar a armadura. Ele faz a mesma coisa depois pro capacete, então ele desequipa a armadura e o capacete da louca. Isso aumenta a resistência para elementos deixa eu ver o percentual aqui, eu tenho anotado, não lembro exatamente, mas é bastante. Ele toma só 25% do dano se desequipar uma armadura, se desequipar a armadura e o capacete é 15%, então vai tomar só 15% para dano elemental. E também aumenta o poder mágico em 10 pontos para cada uma que desequipar, então tipo, é mais 20 de magia ali desequipando os dois, isso é muita coisa. E... eu acho que foram esses os glitches feitos ali, é muita coisa acontecendo. Mas foi isso aí no início, já foi skipado o boss. Aí vai ter o Frog Skip, que na verdade é só não chegar perto do Frog ali pra não parar o diálogo com ele. Very important. If you run into Frog, then he'll talk to you, and that's time lost. We don't want that, so you gotta skip Frog. Even more important, if you avoid him and aí a diferença do... como o Redslash aí conseguiu manter o RNG, ele teve uma vantagem no início, já tá um pouco na frente. E aí vai ter o Bird Skip reverso agora, que por padrão tem uma luta ali no lugar do Bird, que a gente não consegue skipar.
Mas se tu salvar, porque como ele ainda tá carregando o save anywhere lá do skip do Yaka, ele consegue salvar e carregar o save aqui nessa tela, e aí muda o inimigo que tá em cima, que é o mesmo Bird que a gente skipa na primeira vez que a gente passa. Ele consegue fazer o Bird Skip em reverse também, com uma movimentação específica ali, e pular essa luta. Além disso, ele também, esse save que ele fez nessa tela, ele usou para setar o RNG para as próximas lutas. Então isso é o chamado do Double Bright, se não me engano, nessa tela aqui. Que é o que o pessoal usa, é esperar a tela do save ali, dos slots dos saves aparecer, e esperar mais uma vez um tempo, o mesmo tempo que ela levou para aparecer. É o Double Bright. O Bright Load é só esperar ela aparecer, porque ela ficou ali o mais brilhoso possível ali, já confirma o save, e o Double Bright é o dobro desse tempo, basicamente. Tem gente que usa também, por exemplo, botar para cima e para baixo, para mover um slot para cima e para baixo no save ali, para fazer esse timing aí mais consistente, mas basicamente é isso, é o dobro do tempo que demora para a tela ficar no brilho máximo. Com esse a seed do RNG é sempre dada pelo tempo que tu demora para selecionar o save, então isso vai ser usado bastante durante a run. Inclusive para backup, por exemplo, se eles perderem o RNG em algum boss, alguma coisa assim, eles podem fazer um save e carregar para tentar voltar esse RNG na maioria dos lugares. I forget what that is. Lantern, maybe? There's like a post that would be in your way to come back the same direction. That would clip you. Um dos runs do WR. Se eu não me engano, o Redslash já teve o recorde uma época, mas agora ele não tá mais. Agora é o Avone, se não me engano, que pegou o recorde em todas as categorias praticamente esses tempos. Faz alguns meses aí ele começou a grindar todas as categorias do jogo praticamente, pegou o recorde de quase todas. Jurors that will have a different outcome. It's basically a coin flip, whether that juror goes guilty or not guilty. The amount of time saved for getting a guilty plea is 7 seconds, if I remember correctly. Aí vai o tribunal. Aqui é interessante porque tem o RNG que a gente não consegue controlar, que é o do primeiro juiz, se não me engano, do segundo. Que ele vai dizer se o Chrono é culpado ou não. É mais rápido se ele decidir que o Chrono é culpado, porque é menos texto, basicamente, dá uns... Se não me engano, é coisa de 6 ou 8 segundos, alguma coisa assim. Então é um time save aí já se for declarado culpado. Mas esse aqui é... Claro que a gente tem aquelas ações ali que, tipo, pegar a comida do gato, salvar o gato e tal, que manipula isso, mas como tudo isso custa tempo, a gente só não faz nada disso. E o fato é que no início de ir direto pro colar da Marley, em vez de ver como é que ela tá primeiro também, já ajuda um pouco o Chrono a ser declarado culpado. Mas no final das contas, com o que a gente faz aqui na run, aqui tem um RNG que vai definir se ele vai ser culpado ou não. E a gente sempre torce para ele ser culpado para salvar esse tempinho aí nos testes. That would actually be a lot of fun. But only for like the all quest 100% parts. I think it would be a little too frustrating to try and do the true any percent or the no LSS if you were locking characters, just because of how tight everything is. It'd be a lot of redoing all the RNG manipulation. All right. Well, Redslash got guilty. The not guilty and guilty all comes down to the second juror. If the second juror comes up guilty, then it's a guilty verdict. If it comes up not guilty, it's not guilty. O Redslash já foi culpado aí. É o segundo juiz mesmo. Se ele definir que tá culpado, os outros é os que a gente consegue manipular. Aí o segundo que é o que tem o RNG. Vai depender para que lado que ele for. Como ele foi pro culpado aí, ele já vai salvar um tempo. Tá com início bem bom o Redslash, hein? Tá tudo de acordo com o planejado. Vamos ver o Jerry agora, como é que ele vai ir. You load your game, you just kind of sit there and the game doesn't accept any inputs. So you really just o Jerry aí também foi para não culpado, então vai perder um tempinho. Saves about 3 seconds as well. I think what happens is I can't confirm this, but I think you get trapped in like
the game thinks you're in the cliff wall, even though you're not. I think that's what happens, because like there's like a similar kind of setup that you use where you don't get stuck later on in Denadoro, where when you reload like under the cliff, it like when you reload the save, it puts you on top of the cliff because the game's just like, why are you here? I'm gonna put you here instead. So I think it's a similar kind of thing where the game doesn't understand why you're where you are when you're loading the game, so it's like, I don't feel like doing anything. So. Engraçado que o culpado não, na verdade, o Chrono vai preso de qualquer forma, porque o chancelor ali é meio... Não tá muito aí pro resultado, ele só quer prender o Chrono e executar ele de qualquer forma. Aí o Redslash fez um save aí de backup, caso a manip do RNG tenha dado errado. A gente vai descobrir isso nessa próxima luta, porque a manip do RNG lá naquele save do Reverse Bird Skip é feita para setar o damage roll dessa próxima luta. Ele vai usar um ciclone e ele tem que dar 60 de dano. Se ele der 60 de dano, vai conseguir matar num ciclone só, e a gente vai saber que ele tá no RNG correto aí pro boss depois. Vamos ver. Ah, é muito bom. Tá certinho. Ah, se ele pode salvar em todo lugar porque ele vai pro save. Boa pergunta. Na verdade, o Save Anywhere, ele se mantém até tu entrar numa sala que tenha save. Quando tu entra de novo numa sala que tem um save point, ele vê, opa, ele tá numa sala com save point, mas não tá no save point. E ele perde o Save Anywhere. Então, toda vez que tu faz o Save Anywhere, tu consegue carregar isso até tu chegar na próxima sala com save point. Como aqui a prisão tem save point, ele acaba perdendo isso. É o dragão de metal, sim, vai ter o Dragon Tank agora. Vai ser o próximo boss. Aqui também ele vai tentar fugir de todas as lutas para conseguir levar esse RNG até o boss. Então tem que dar essas espadadinhas aí pelas costas dos guardas. It'll have some sort of effect. Because, you know, in the game casually, you're going to probably talk to that little girl. Aí ele vai tentar passar bem pelo meio ali desses escudos aí também pra manter. Ah, vocês podem ver aí que eles estão... Na verdade, os dois estão fazendo dois fade-outs diferentes. O Redslash tá fazendo fade-out aí pra trigar essa luta e dar o fade-out pra ele pra sala anterior. Então ele acaba esquipando aquela luta ali. E mesma coisa o Jerry tá fazendo na ponte ali. Ele dá o fade-out onde trigaria uma batalha, e aí ele acaba esquipando essa batalha por causa do fade-out. It's not too bad. Usually this one is the worst one of them, because... E como o Redslash conseguiu então carregar o RNG correto aí pro Dragon Tank, ele vai conseguir fazer a luta otimizada. É muito legal a luta dos bots desse jogo aí com RNG, com essa manipulação de RNG, porque tu consegue, tipo, tudo perfeitinho. E terminar, tipo, com pouca vida a luta ali, com tudo bem calculadinho. Inclusive os críticos e tudo mais. Você pode ver que ele vai normalmente esperar a animação de ataque para fazer alguma coisa. Então, tipo, durante a animação de ataque do Chrono, ele faz alguma coisa com a Luca. Durante a animação de ataque do boss, ele bota o ataque do Chrono e assim vai. Porque, dessa forma, como o ATB tá para wait, o ATB pausa durante as animações. É como a gente consegue manipular o time das coisas aí para fazer tudo sempre no mesmo momento, para manter o RNG consistente. Porque se a gente dá um ataque um pouco antes, um pouco depois, isso já começa a confundir, a pegar um RNG diferente, então a gente não consegue manipular ele da forma que a gente quer. So that it doesn't kill Chrono, for example, with that last missile that hit Luca. If that hits Chrono, he's dead, and then you're screwed. O de RPG é muito mais que eu tô trabalhando com esse tipo de jogo de plataforma. Cara, é diferente, tipo... No final das contas, speedrun de qualquer jogo vai depender, pra pegar um tempo bom, vai depender de muito grind, muito treino, isso aí pra qualquer jogo. Então,
Se for um jogo de uma run de 10 minutos, tu vai jogar o mesmo tanto do que uma run de 9 horas. A diferença é que tu vai fazer mais tentativas. Tipo, uma run de 9 horas, vamos supor que tu tem algum errinho pequeno ali no meio, ok, né? Porque é muito difícil fazer uma run de 9 horas sem erro nenhum. Agora, numa run pequena, normalmente tu vai... Pra ter um tempo bom, tu não vai poder ter quase nenhum erro. Então, o tempo que tu vai ficar jogando, no final das contas, é muito parecido pra qualquer coisa. Agora, sim, o que eu acho legal de RPG é que tem toda a questão da rota, né? De definir build, equipamento, forma opcional, tudo essa questão de estratégia do RPG é o que me encanta, o que eu gosto bastante de fazer. E também, claro, a execução e tal. Mas qualquer speedrun assim, de questão de ser trabalhoso, cansativo, acredito que seja... Eu acho que todo runner assim, gostaria de poder correr e treinar muito mais do que consegue para, enfim, pegar o tempo perfeito. Então, questão de trabalho, toda speedrun vai depender de muita prática, muito trabalho e tudo mais. And if the HP values that got taken off of Luca do not leave the screen before you input Flame Toss, the Dragon Tank actually does another attack. Tem que ter, tipo, por exemplo, run de RPG é difícil de tu conseguir. Às vezes, eu tenho 2 horinhas ali de noite pra jogar, aí tu não consegue fazer uma run se for um RPG muito longo, né? Aí, normalmente, o que eu faço é, por exemplo, dou uma treinada, pratico algumas coisas e tal, e aí quando eu tenho um tempo maior eu faço as runs de fato. Mas realmente tem que conseguir separar ali um intervalo muito maior pra conseguir grindar o jogo e tudo mais. The race, I think he probably heard you. We love you, Jerry. I'll love Jerry more when he accepts Ayla as the true waifu. Ayla is Bayla. Thank you. Bom, eles já fugiram do Dragon Tank. E aí acharam um portal no meio da floresta pra parar lá pro futuro. The surprise Chancellor face. And now we're in the future. Is that what you would consider best sprite in the game? Yeah, absolutely. Aí, agora o Redslash vai pra uma parte que é bem legal, a movimentação aqui. Ele vai usar os ratos, esses ratos aí que te roubam poções, tonic, na verdade. Porque enquanto o texto que o tonic foi roubado tá na tela, ou até o texto dos itens ali, ele não inicia a batalha. Então, tipo, ele vai usar esses textos aí pra poder esquipar algumas lutas. É bem legal essa movimentação aqui. E aí, beleza, os mutantes aí é só questão de posição mesmo pra pular a luta com eles. Não pisar nos pixels que não pode. One-time sprites like that in the game too, which is like it just shows how like daqui a pouco vai vir o Robo ali. Vamos ver agora. A movimentação do Redslash foi bem boa aí nessa parte. Vamos ver o Jerry, como é que vai ir. Beleza. Where you can actually carry text boxes and not close them in order to skip fights. So he grabbed a chest and got hit by a rat so that the rat would steal something, and this allowed him to bypass triggers. Também foi certinho. A couple different fights. Esquipou aí os mutantes também. Aí o Redslash já tá fazendo fade out pra esquipar um boss também. Esse boss é bem fácil de esquipar. Só tem uma coisa interessante. No início eles trocam os controles pro, em vez do menu ser o X. Eu não vi, mas a maioria dos runners fazem isso, eles trocam de X pra Y. Deve ser o que eles fizeram. Mas enfim, o importante é o menu não tá no X naquela tela ali. Porque quando tu aperta o X, o jogo meio que é uma trap do jogo. Ele começa o alarme e a pessoa pensa, pô, vou abrir o menu aqui pra curar, alguma coisa assim. E aí dispara uma luta. Mas esse é fixo no X, então se eles trocam o menu para Y, eles conseguem abrir o menu sem disparar essa batalha e fazer os fade outs aí para pular o boss.
Então a única coisa, se alguém for fazer o fade out e não estiver funcionando naquela tela, dá uma olhada se não tá o botão padrão do menu, tem que estar em outro botão. This is past the plot trigger. You must have fought it. Yep. So this is that room is where I was talking about, where you have to change E além disso, o menu no Y ele fica num grip legal para fazer os fadeouts, porque é bem chatinho até de fazer esses fadeouts aí. Tu tem que estar, para fazer eles otimizados, tem que estar segurando o B para correr e já tá, tipo, cancelando o menu. Aí abrindo o menu no Y, daí tipo no B e no Y tu consegue fazer só com o dedão ali, já pressionando os dois. E o indicador, ou normalmente uma forma de fazer isso seria com o dedão ali no X no B e o indicador no Start. Porque o Start, assim como eu comentei que tu pode usar ele para fechar o shop no primeiro frame, tu pode usar para fechar o menu no primeiro frame também. Se tiver, tipo, tu abrir o menu e tá segurando o Start B, tu vai fechar o menu no primeiro frame. Tu esperar o menu abrir ou ficar marchando B, o menu vai dar aquela parecida ali. Então, por isso vocês podem ver que nos fadeouts que eles fazem, normalmente fica só preto, nem aparece o menu. Porque eles estão fazendo isso de segurar o B e o Start para fechar o menu no primeiro frame possível. Changing it would just my brain would not be able to compute that kind of stuff. So that's why there's the delineation in terms of when runners choose to change it. And then we've just got some, the rest of the dome is pretty straightforward. You're just avoiding encounters. A ElGranJerry fez um fadeout também para pular a cutscene do Lavos, o Redslash já fez ela também. Que é o mesmo esquema, tu faz um fadeout para quando disparar o primeiro diálogo, tu sair da sala, então tu pula todo aquele primeiro diálogo lá do Lavos e tal, e depois entra só pra ter esse último diálogo aí que é obrigatório pra continuar a história. So the movement's pretty simple, and you don't have anything you really have to avoid while doing it. So pretty safe, pretty simple, and you don't have to worry about soft locking or anything either. And we have Red coming up to one of the weirder parts of the game. This is my favorite. This is my favorite, especially when Red runs, because Red is probably the best bike chase player I've ever seen. No disrespect to anybody else, but Bom, o Redslash tá chegando na corrida aí, ele pegou aquele mid-tônica aí pra caso de emergência. Corrida interessante, a gente pode fazer o Johnny bater atrás do nosso carrinho pra gente avançar um pouquinho pra frente. Isso, cada vez que a gente conseguir fazer isso, a gente salva alguns frames, então eles vão tentar ficar deixando o Johnny batendo atrás deles ali a maior quantidade de vezes possível. Mas o mais importante é no final não perder, né? Porque a strat é muito simples. No final, quando tá chegando na linha de chegada, bota pro lado, dá um turbo ali, passa do Johnny e termina. Tá indo muito bem o Redslash aí, tá? Várias batidinhas. At it as he just is humiliating Johnny as efficiently as humanly possible. Although again, I question that. Deixa eu passar uma primeira vez, mas eu tava perfeito ali. He was close though. He missed one bonk. 22-13. Foi muito boa a corrida do Redslash aí. Só uma vez ali o Johnny passou. Fora isso, foi praticamente a corrida perfeita. Que é muito difícil de conseguir. So he wasn't very far off of it. Yep. Yeah. So like I said, try that at home. You'll probably get 15. Vamos ver o Jerry como é que vai. I get a consistent 700 because I use a safety strat where I'm guaranteed to win that race. I don't stop Johnny at all. I wrap around him the entire race and then just boost at the very end. Aí ele tá no RNG ainda. Pra manipular os críticos. Isso aí, os críticos da Marley, então ele tá no RNG ainda certinho. Johnny, because he has in the way that his character is coded,
he gets to see your inputs basically. So he's kind of like. Eu vou pegar o Robo He agora. knows what buttons you're pressing. That's why it's so hard to stay in front of him because he knows where you're going. But if you time it right, you pay attention to where you are on the map. You know, you just make sure that when you're close, you just make sure to boost at the right time. It's one of those things where it's like it's easy to play, but it's difficult to master. Exactly. Yeah, Jerry also no problem with the race. And Vou chegar aí no no protodome o ElGranJerry também. Vamos ver se a luta dele. Acho que ele tá meio. One thing to note with the Berserker accessory that A RNG dele tá meio fora. 50% offensive and Eu acho que eu perdi exatamente onde é que foi que ele perdeu a RNG, mas ele já tá. Tá uma luta diferente da prevista ali que foi que o Redslash fez. O que seria 100%? Boa pergunta também. É só all quests mesmo. Até esse nome de 100% às vezes é meio polêmico em speedrun, né? E a categoria também, um nome mais correto, digamos assim, seria o all quests, que é o pessoal chama também. É só, não precisa, tipo, ter todos os itens, nada do tipo. É basicamente fazer todas as quests no final do jogo lá. Do Rainbow Shell, da Masamune, reviver o Chrono, todas aquelas quests do final são obrigatórias. Mas é só isso mesmo, não precisa estar, tipo, level 99, todos os itens, isso aí não é requisito. Very, very well later on, when we start having a lot of Berserk Strat fights, in the mid to late game of the run. So the slimes coming up in the next dome their formation is random. Vai dar, eu acho que vai dar 100%, vai dar entre umas 4h30 e 5 horas, na verdade. So I believe essa race aqui. Porque o recorde mundial do All Quests é 4 horas e 32, então eu chuto que vai dar entre algo perto de 5 horas ali por ser uma reset, 4 horas e 40 e poucos, alguma coisa assim pelo menos. O recorde hoje é 4 e 32 do Alvonis nessa categoria aqui. 10, 20 seconds to like wait for the cycle to loop to the right point and like, you know, a lot of the time that's obviously então tem bastante Chrono aí ainda hoje. Estamos recém bem no início ainda. Bom, agora o Redslash vai fugir dessa batalha. É obrigatório pegar essa batalha com esses inimigos aí, os ácidos e tal, pra poder mexer no computador, mas você não precisa matar eles, dá pra fugir. Então foi o que ele fez ali. A próxima luta é interessante porque a formação dos ácidos que vão ter agora nessa próxima batalha, ela não é, tipo, não é o mesmo RNG que a gente manipula e tal, ela é baseada no clock do jogo, depende de em quantos segundos ali tu entrar nessa sala, e isso não vale muito a pena manipular, normalmente os runners entram, vão lá e torcem pelo melhor. A única coisa que tem que cuidar, não pode atacar o verde quando tiver um vermelho perto. Se atacar os dois juntos ali, tu vai tomar um contra-ataque meio chato. Eles vão tentar matar eles enquanto eles estão separados mesmo. Dá pra dar os ciclones do Chrono aí, o Rocket Punch do Robo também. Mas é isso, é só cuidar pra eles não ficarem juntos mesmo. And it's a really slow attack as well. So you want to make sure that o Redslash conseguiu matar eles. Se tu conseguir matar os verdes, eles não dão contra-ataque, mas aí se estiverem juntos e ficarem vivos, eles vão dar um contra-ataque. Obrigado, vou lembrar, vou precisar mesmo. Ainda mais comentário acaba secando a garganta bem rápido. O Slash mataria tudo. Ele não tem Slash ainda, não tá aprendido. Tem só o Ciclone por enquanto. He can't have much more than 1 HP. Yeah. All right, and the high five. Yep. Yeah, we got the high five here as Red leaves, Jerry enters. We got the
Ah, a nice dungeon extra no DS, né? for passwords like the one Red's entering right now. Quests a menos, cara, pra falar a verdade, eu não cheguei a jogar do DS pra ver o que tem de bônus nela, então seria as quests da versão original. Não sei se tem alguma quest extra na de DS também, se eu vou ficar devendo. What a good game. When I learned about that, I was mind blown. Like, how can anyone say that this isn't the greatest game ever when it does kind things like that for you? Now, while Jerry's pattern wasn't as, or Jerry's layout wasn't as good because he had more reds than Red did, they actually moved in a better way so that Jerry got to take care of the green slimes much quicker than Red got. Se tem essas quests a mais aí, isso aqui no caso não entra nessa categoria, porque ela é baseada na versão original do Super Nintendo ali, então é só o que tinha na original mesmo nessa categoria. You want to take note of in this fight, you want to make sure that Chrono has 8 MP at the end of the fight. That's very important. You need exactly 8 MP for the Deixa eu até dar uma olhada se... series fight. If you have less, that's going to be. Eu acho que teoricamente, acho que tu poderia até jogar a versão do DS It's an easy way to rip your run. No speedrun.com, só daí essas quests adicionais não seriam obrigatórias, acredito que seja isso. Que a princípio todas as plataformas ficam na mesma leaderboard lá. You can take the elevator on the right hand side and go back up to the save point and use the tent, but mas a maioria joga no Super Nintendo porque muitos dos glitches e coisas que tem essa versão do Super Nintendo ou não funcionam da mesma forma, ou tem um patch nas outras versões, então pra run é tipo, o mais popular é da original do Super Nintendo mesmo. You're gonna lose RNG by doing that as well. Bom, agora eu vou criar a luta com o R-Series aqui. Como eu comentei que a formação ali daqueles inimigos não tem como manipular. Até tem, mas não vale a pena manipular, porque é de acordo com o clock do jogo. Essa luta aqui não tem manip de RNG, então qual que é a ideia? Assim que tu matar um dos robôs, eles vão começar a dar uns contra-ataques meio chatos. Então, qual vai ser a ideia? Ele vai enfraquecer todos. Primeiro vai dar esses ciclones da frente, e agora ele vai dar o ciclone e daí matar os de trás. Pra não ficar com eles vivos quando tem algum morto. Vai dar esse mid-tonic aí também pra curar a Luca. Então primeiro ele vai enfraquecer os da frente, depois os de trás, vai matar os de trás, e por último matar os da frente também. Not only is it a very devastating attack since it's hitting both characters and it does like a good chunk of your health, it's slow. It's so slow. Oh my god, you sit there and can make a sandwich and eat it by the time the animation's done. So you're just losing all the time in the world. And if you take out that back row, then that counterattack will never happen. Because it's only the back row that does it. So that's why it's in that order as well, and you don't do like kill the front row then kill the back row. Aí beleza, matou os de trás, e agora o ciclone aí pra matar os da frente. Vai afetar o cursor no Flame Toss ali, para as próximas lutas, mas só isso, bem tranquilo. If like the front bots bully one of the two characters, you can use one of your mid tonics to make sure they don't drop. But that's pretty rare, because you pretty much have to have every single hit go on one character for them to die. These guys' punches don't do a ton of damage, and they only get, like one turn each, so if they spread it out, you're usually fine, but definitely safe play to want to heal if you have to. Yeah, Red actually really scared me with Chrono with 26 HP. I thought two of the front robots were gonna get attacks in before he got a. Eles estão bem próximos. Ended up not happening though. O Redslash, o Jerry já vai terminar a luta contra os R-Series, e o Redslash já tá finalizando ela, chegando no End of Time já. That was the way you would do it to make sure you didn't have to heal. Because normally, order strat, you just don't do anything with Luca,
at all. Like, you just ignore her character. Like, she's only there to heal if somebody needs to be healed. So the old strat was using Luca's turns to kill that one bot, so that it guarantees that no one can be killed damage-wise. Aí o Jerry fez uma strat um pouquinho diferente. Em vez de usar a Luca pra curar, ele usou ela pra atacar e matar um deles com Flame Toss. Most of the time, the damage is going to be spread out in a way where you're not going to need the heal at all. So it just saves you the time of having to do the heal. That's basically it. But yeah, that's just the older strat for that fight. That again is, I don't know. It's certainly years, but I can't tell you how long it's been since the newer strat was implemented. I knew you were going to say that. I was waiting for it. So here we're going to be learning magic by running in A diferença dessas duas strats aí é que essa de matar um deles com a Luca ela é mais consistente, porque tu não tem muito perigo de morrer e tal. Porém, aquela que o Redslash fez, ela tem potencial para ser mais rápida, porque caso tu veja que tu não vai ter perigo de morrer, tu pode skipar o mid tonic, então tu salva o tempo ali da animação. E aí se tu vê que tu tem algum risco, alguma coisa, usa o mid tonic, safe do safe, e vai embora. Aí vai fazer aquela quest aí que... Não sei se fui só eu, mas eu acho que mais gente ficou travada a primeira vez que chegou aí quando jogou o Chrono Trigger, não sabia o que fazer. Tem que dar 3 voltas aí no sentido horário nessa sala para aprender magia. E pra run é muito importante lembrar de selecionar a segunda opção. Não enfrentar o Speckle, porque isso perde muito tempo a luta com ele. Ainda mais se tu deu o D-Equip Glitch lá antes do Yakra com a Luca, então ela vai demorar muito pra morrer. Tu não vai conseguir nem matar ele e nem morrer rápido, porque tu tá com muita defesa contra elemento mágico. Aí. Eu já perdi run por selecionar a opção errada ali e lutar com o Spectre. Aqui vai ter um outro glitch, que é o do Part Swap. O que acontece? No meio da cutscene, ele consegue trocar a party, e aí controla os personagens e não precisa ver todo o diálogo que teria com os imps aí por ter recuperado o HPMP. Então ele troca a party e aí consegue ter controle durante o diálogo e sair sem esperar tudo que ele tem pra dizer lá. In terms of like how it's tricking the game, you're just getting a different outcome in terms of being able to just, leave before that conversation ends, which is nice because that's a nice little time save you get there. Tá fora do RNG, essa parte não tem manipulação de RNG, porque, enfim, depois daquela luta com os ácidos lá, tudo ficou aleatório. Mas logo já vão recuperar isso aí. Vai ter o próximo boss vai ter um skip também bem interessante. Parecido um pouco com o do Yakra lá no início. Essas lutas aí, essas que não dão pra desviar, eles vão estar fugindo. Uma coisa interessante, enquanto tu tá no menu, como o ATB tá pra wait, dentro do menu ninguém faz nada. Então ele entra ali no menu de tech, por exemplo, e nada acontece na luta. Porém, ele ficar segurando o LR, isso vai contando pra fugir da batalha. Então ele entra no menu, espera um tempinho, sai do menu e foge instantâneo. Não tem perigo nenhum do inimigo tomar uma ação, alguma coisa assim. Isso é muito importante para manter o RNG depois do jogo, assim, em partes que a gente quer manter o RNG, para ter luta consistente. Aí ele fez um fade out também já para pular uma batalha. E agora vai fazer outro fade out para pegar o save anywhere de novo. Fez o save. E agora vai fazer o skip do Yakra. Do Hacker. Vamos ver se vai dar certo. Fechou. É isso aí.
Tem... Esse aqui eu não lembro quantos... É 1 ou 2 pixels só, eu acho, é bem preciso. Aonde tu tem que salvar ali. E aí tu faz o save, carrega ele e aí tu consegue chegar no boss, caminhar pra baixo e ter essa animação aí que esquipa a luta na hora. Bom dia, bom dia. You just have to, like, the only difference is you actually have to boop Heckran to get him to die, versus Yakra, where you want. Mas foi muito bom o skip de primeira. To touch him at all, once he starts his transformation. Vamos ver como é que vai ser o Jerry agora. O Redslash vai chegar num skip também muito interessante agora, que é o Save Anywhere do End of Time, que a gente precisa carregar o Save Anywhere agora pra esquivar o próximo boss. Só que aqui a gente perde ele, porque a gente tá numa sala que tem um save point. Aí pra conseguir manter isso, vamos ver aí como é que ele vai fazer. Olha, ele carregou o portal. Ele vai fazer um esquema ali pra desalinhar a party. Vamos ver se vai dar certo. Ah, não deu. Esse skip, ele tem... 1 a cada 4 frames não funciona. Então tem até como tentar manipular fazendo os pause buffer e tal. Mas o mais rápido é fazendo YOLO mesmo e aí tem 75% de chance de funcionar. Mas ele vai ter que pegar agora o Save Anywhere ali na igreja, na catedral. Vai perder um tempinho pra isso, talvez tenha a chance do Jerry chegar mais próximo, vamos ver. Tem que falar com o cara na ponte, vamos ver se ele vai pegar agora ou depois. Vai pegar agora, vai lá na catedral, vai pegar o Save Anywhere aqui na catedral mesmo, em sobrecap. Então tudo isso aí que ele tá fazendo, se o Jerry conseguir acertar o skip do End of Time, ele não vai precisar fazer. Oh, Jerry accidentally hit the restore bucket. Ah, não deu certo também. Beleza, então tá igual pros dois. Felizmente nenhum acertou, mas basicamente tem que fazer o part swap ali durante quando os personagens estão voando. E aí quando eles estão voando, tu faz o part swap, pega o controle do Chrono, vai pro save point e consegue carregar o save point aí pra ter o save anywhere. Mas, infelizmente, aí nenhum dos dois acertou. É um skip que tem o RNG também, porque, como eu comentei, 1 a cada 4 frames não funciona, então é 75% de chance de funcionar. Caso tu faça tudo certo. I'm sure Jerry has dreams where he does that in his sleep sometimes. Oh yeah. So I mean, you do that skip 3 times every time you do a full run. O Redslash cancelou o texto ali do cozinheiro certinho, com a movimentação que tu faz, tipo, tentando sair da sala e voltando ali e tal, ele pula todo o diálogo que teria. We got a good question in chat. How much faster is 100% with glitches compared to glitchless? It saves about an hour. Avonis's world record, I believe, is a 4:32 with the glitches, and I think Puexel's a 5:25 without it. So pretty close to an hour. I think a lot of that is just... E agora o Redslash vai fazer o skip. Por isso que ele precisa do Save Anywhere pra fazer esse skip aqui. Que é o Zombor skip. I think it's more spells than levels, but yeah. Yeah, in glitchless, ele salva passando do guarda pra pular a luta com esses esqueletos que teria. Muito bem, conseguiu aí de primeira. Passou do Zombor também, o Redslash. Porque se tu carrega o save quando tu já passou da trigger ali que teria pra ter a luta, ele não... Tu pode só passar adiante, não precisa lutar. Agora ele vai fazer um save também pra setar o RNG de novo, porque como ele tá fora do RNG desde lá do futuro, agora esse save aqui é importante, é um load que tem que só machar para pegar o mais rápido possível. E isso vai setar o RNG para Masamune. Tem na verdade dois RNGs diferentes que pode dar aqui, que ele vai descobrir através do dano que o Chrono der nesse inimigo. Pode ser um 9.5 ou um 9.3.
No caso foi um 9-3 que deu crítico, então foi o dobro, ele sabe que ele tá no 9-3. E aí ele dá esse ataquezinho aí com a Luca e foge. E aí beleza, agora ele tá com o RNG correto pra luta pro Masamune. Vamos ver como vai ser o Zombor Skip aí do Jerry. Não foi de primeira, ele tem que ter uma movimentação bem específica, ele também tem poucos pixels que tu pode salvar. Não deu. A gente tenta manipular, tipo... Muita gente dá, tipo, 3 taps no botão de correr pra ele caminhar 3 passos ali, mas, tipo, só por um frame, cada um. E aí tu consegue ter a movimentação, tipo, parar na posição certa, mas ainda assim é bem preciso. E o Jerry já tá perdendo um tempinho, porque o Redslash foi de primeiro, então ele tá com dificuldades aí, mas é bem chato mesmo esse skip. Agora acho que deu. Jerry having a little bit of trouble going across the Zombor bridge right now. This is probably one of the harder save anywhere points in the game. Fechou. Passou também o Jerry. O Redslash pegou um speed tab ali que precisa agora fazer um menu pra botar esses power tab, esses speed tab aí. Save anywhere startovers are very tight and like you don't a lot of the other points you get like really good visual cues to help you. Aí, beleza, chegou no Masamune. É muito importante não pegar nenhuma luta aqui na montanha, porque se tu pegar, tu estragou o RNG pro Masamune. E o Masamune é um boss que tu precisa da manipulação de RNG pra fazer ele com essa etapa. E é praticamente impossível fazer ele sem. Então, caso tu pegue alguma batalha, dê alguma coisa errada nessa montanha, tem que resetar, fazer tudo de novo, e é uma time loss muito grande. E o Masamune é um boss que tem a manipulação de RNG também bem apertada ali, tem que ser tudo bem exato durante a luta pra conseguir, enfim, dar os damage roll que a gente quer, critical quando a gente quer e tudo mais. O ElGranJerry, qual que ele vai pegar? Tem 2 RNGs possíveis nessa luta. Um 9-3 também, beleza. Aí esse ataquezinho da Luca, abre o menu pra fugir, espera um pouquinho, sai do menu e vai fugir. So they're actually amazingly perfect ways to check to see if you are on RNG. There are many points in the run that runners will use to double check whether they're on RNG or not. Like, oh, this value is right. I'm off RNG. Que foi glitchless, né? É 1 hora mais ou menos, eu acho, de diferença entre glitchless e com glitch. Aí agora a fusão aí do Massa com o Muni pro Redslash, vai ser contra o Masamune. Essa luta também é bem apertada, assim, eles têm que fazer... Vai ser outra luta que parecida com o Dragon Tank lá que eu comentei. Tudo que ele vai fazer vai ser durante alguma animação de ataque pra avançar o RNG de uma forma bem específica. Tem a questão, às vezes o Masamune dá uma trollada, aí tem que observar o ATB do Robo ali pra ver se ele vai te trollar ou não. Se ele te trollar, tem que segurar um pouquinho antes de um Fire, se não me engano. Masamune as a whole, it's a fairly easy script, but there are some cases where he can just do what he's not supposed to, like he just did with Redslash. He's not supposed to attack Robo there, so now Red kind of has to go off. Sim, verdade. Glitchless dá pra fazer sem manipulação de RNG. Com glitch, pelo menos a rota padrão é bem difícil de fazer. Porque tipo, fazendo Yola, essa luta com o Masamune, por exemplo, é quase impossível. Mas como glitchless, tu já tem um setup ali, tipo, alguns equipamentos a mais e tal, já dá pra tentar. E é muito interessante o Berserker também, que é esse acessório que tá no Chrono. Ele aumenta o ataque e a defesa em 50%, porém tu perde o controle do Chrono na luta, ele vai só atacar. Só que isso é muito bom pra setar o timing das coisas. Então, enquanto o Chrono tá atacando, tu faz o input ali de dar um Fire Punch com o Robo, Fire com a Luke, e assim vai. E aí tu consegue setar o tempo da batalha ali de acordo com o Berserker, que ele vai sempre atacar sempre que o Chrono tiver um ATB.
ele vai atacar, então isso facilita nesse sentido. Além de, claro, já dá 50% a mais de dano e também de defesa. Beleza, perfeita a luta aí do Redslash. Perdi o... Tava vendo o Redslash, perdi o Jerry. Acho que deu um problema com ele ali. Teve que resetar. Putz, aí ele vai perder um tempo. Putz, isso aí vai ser uma time loss grande pra ele. Porque o Redslash já terminou a montanha do Masamune e o Jerry vai ter que voltar lá no início agora. Eu perdi o que foi, provavelmente ele pegou alguma batalha aleatória, alguma coisa assim. Tava cuidando a outra tela aqui. Script will go off, and you don't want Chrono to attack the right side, or the right character, Massa, at all. Like Elmagus said in chat, Mune does not use a counter, but Massa does. So, you want to make sure that you're only attacking one character, and with Chrono having a Berserk on him, if he attacks the other character, then it's pretty much just a reset from the bottom of Denadoro. So Jerry will be making the climb again. Yeah, this makes this part like. Eu peguei um comentário aqui, se eu não me engano foi na luta com o Massa e o Muni separado lá que acabou atacando o personagem errado. Eu acho que foi isso aí, que enfim, vai ter que fazer toda a montanha de novo, mas eu acabei perdendo mesmo lá. Qual que foi o problema? Porque eu tava na outra tela aqui cuidando da luta. Isso é uma time loss muito grande, isso aqui é muito fácil de perder o run aqui. Numa tentativa de PB, provavelmente seria um reset, porque é uma time loss muito grande. Aí o Redslash já tá no shopping ali, ele vai vender várias coisas, comprar itens aí de cura. E fez mais uns de equipe glitch aí no Robo e no Chrono também. Que o da equipe glitch, como eu comentei lá no início, mas pra quem chegou depois, é um glitch que eu consigo desequipar a armadura e elmo do personagem, que normalmente eu não poderia. Mas apertando, tipo, eu tô no Chrono, no acessório, aperto pra cima e R ao mesmo tempo. Eu vou pra Luca e consigo desequipar a armadura dela, se eu apertar pra cima e R no mesmo frame, porque eu vou estar no acessório, ele vai achar que eu tenho acessório, mas aí quando for pra armadura na Luca, ele vai ainda tá achando que tem aquele slot ali do acessório pra eu trocar, mas na verdade é a armadura, que não existe mais nenhuma ali, e eu consigo remover. E removendo a armadura e elmo, que isso... Na verdade, como o jogo não previa essa situação, tu sempre tem que ter alguma armadura equipada, acaba meio que bugando e eu ganho bônus de defesa contra elementos. E também boostando a minha magia. Cada peça que eu desequipar é 10 pontos de magia. Então isso ajuda muito, tanto na defesa mágica quanto no dano mágico também. 99k, if I remember correctly. Ooh, new sighting. Yeah, you normally have to buy the jerky. O Redslash já falou com o Frog lá. Give it to the person, but yeah, being able to skip getting the first jerky, but being able to skip the bridge is very helpful for that part of the run, for sure. Now we don't do the reverse bird skip on this go through, just because there's no need to, in terms of like holding RNG or anything like that. So we just actually, it's faster to just engage the fight and run than it is to do the save anywhere. Aí ele voltou. Aqui ele poderia ter feito o reverse bird skip de novo, mas não precisa, é mais rápido na verdade não fazer. Porque enfim, teria que perder todo o tempo lá de fazer o save, carregar e tal, então é mais rápido simplesmente fugir da luta. E essa fugida da luta já deixa a gente no RNG que a gente quer, então isso não impacta a manipulação de RNG. Ah, é verdade, os sapos ali não tem problema. Também tem uma chance de aparecer o Nu, que aí tem a regra aí na comunidade do jogo, que se tu vê o Nu durante uma run tem que gritar Nu. O Nu que abençoa as runs. Aí o Redslash vai fazer o fade out de novo aí pra trigar o diálogo com o Melchior e sair da tela, pra não precisar ouvir todo o diálogo. Então de novo, ele pega o fade out ali tentando sair da sala, vai caminhando até o Melchior abrindo o menu,
E quando iniciar o diálogo, ele vai sair da sala e vai contar como se tivesse visto todo o diálogo para avançar. Excuse me? This anti-Ayla campaign that you and Jerry are running, I'm not a fan of. Whoa. I love Ayla. Ayla is my favorite character. This is the best part of the Ops, game because aí deu problema. period. Ah, que droga. O Jerry vai ter que resetar de novo, porque deu algum problema no Masamune lá e, enfim, provavelmente alguma ação ali fora de ordem. Vai ter que fazer de novo, vai ter que andar na montanha de novo. Isso é muito tempo. Aí, beleza. Tem uma manipulação ali pra tu iniciar essa batalha com os dinossauros que o Redslash fez. Que tu inicia quando eles ficam correndo de um lado pro outro, né? Tu inicia a luta numa posição específica, eles vão alinhar certinho pra tu conseguir matar eles com um slash. E aí eles sairiam certinho ali pra ele matar os dois com slash, dar um hit pod, matar os outros dois com a Luca e a Mar. O Chrono morreu. Normalmente isso não deve acontecer, porque se tu seguir o script ali da manipulação de RNG, tu vai tomar o mesmo dano nos mesmos personagens sempre. Então provavelmente foi alguma coisinha ali. Só que pra conseguir manter a manipulação de RNG, tudo tem que ser num time bem específico. Então talvez alguma coisinha um pouco mais cedo ou mais tarde ali acabou avançando a RNG de uma forma diferente do que ele queria. E aí vai ter que fazer tudo de novo. Vamos torcer agora pra dar tudo certo, porque essa aqui é uma das piores partes do jogo pra dar alguma coisa errada, porque é muito tempo perdido tendo que subir a montanha tudo de novo e tal. Então vamos torcer aí pra que agora dê tudo certo pra ele. Acaba, como eu já falei 2 vezes, acaba batendo nervosismo aí, provavelmente. Problema no controle. Aí complica, porque tem que ser, enfim, os inputs aí tem que ser muito preciso e muito rápido pra conseguir manter o RNG, né? Então se, tipo, faz algum input um pouco lento ali, já avançou diferente e acabou a luta, então complicado. Vamos torcer que dê tudo certo agora, porque essa realmente é uma das lutas mais chatinhas da run. E agora a vantagem do Redslash é que é muito grande, já tá lá na pré-história, já pegou a L e tudo mais. Like traditional royalty, she only wants to party. I really thought Red was just gonna leave her in. I just thought he was just like, Just to troll you. Gotta get Jerry some time back somehow. Right? That's what I was thinking. So we wait for Robo to finish his movements here. When he is done his like in-person walking, then we know that the story trigger is open to talk to Ayla. That's basically what Red was waiting for there. And then once that happens, you can, do the soup drinking contest. Oh, snap. Tem chance de comeback. Cara, vai depender muito agora do erro do Redslash. Ele vai ter que, tipo, errar alguma parte aí muito grande pra voltar, porque realmente agora a diferença tá bem grande. Mas vamos ver ainda, tem bastante run, né? A gente tá na primeira hora ainda, tem mais 4 horas, então tudo pode acontecer ainda. Bom, e tem o minigame de tomar sopa aí que o Redslash fez, né? É só achar o B, se eu não me engano, que é o mais rápido possível aí pra tomar sopa. Bem tranquilo. So he's a little bit behind Redslash at the moment, but we've still got a lot of game left, so very much still a race. So the SNES version is CT preferred. I believe you can't do the glitches in the DS version, so if you were to run glitchless, I believe it's okay. But if you want to run a glitched run, Super Nintendo, I think, is the only one that it works on. Silent Rigs can definitely add more to that. I think you could theoretically use PS1 in terms of some of the tech still working, but the load times would be so bad that it wouldn't be worth it. But yeah, all the other
O Redslash agora vai fazer um fade out aí pra pular o diálogo com o... Esqueci o nome do... O Kino. Aí beleza, fez fade out pra pular o diálogo com ele. Aí essa é uma área bem grande aí, que tu tem que saber as posições que tem batalha, então para conseguir evitar todas elas. Mas é movimentação, é passar por tudo isso aí sem pisar nas triggers de batalha. Acho que tá certo agora a luta do Masamune ali do Jerry, vamos ver. Ele esperou o critical do Chrono pra dar o Fire Punch. Se não me engano, o Urbo vai tomar mais um ataque do Masamune ainda. Parece que tá certo. Mais um ataque do Chrono. So we've got another damage value check here on red side. We want that to hit Chrono for 34, which did, so we're good to go. Aí, beleza. Muito bem. Red pode avançar agora. Luta certinho do Masamune. Redslash aí nessa luta também, ele dá uma olhada no dano que o Chrono toma pra ver se ele tá no RNG certo. Tá tudo certinho pra ele, só avançar. Aí essa luta ele dá um lightning nesses dinossauros aí. A maioria dos dinossauros desse jogo aí tem que dar um lightning pra eles perderem a defesa deles e tomarem mais dano. Então é isso aí. A princípio tudo... A run do Redslash tá muito boa, tá tudo... Tirando o Save Anywhere lá do End of Time, que é meio chato mesmo. Mesmo fazendo tudo certo, tu tem 25% de chance de dar errado. Eu acho que foi o que aconteceu pra ele, pelo que eu vi, a execução dele tava certinha, ele só não abriu o menu mesmo pra dar o swap durante o... lá no final, que acredito que tenha sido a questão do RNG. Mas tirando isso, tá tudo muito consistente na hora dele, tudo certinho, de acordo com o planejado. So that's just something that a Chrono Series fan has come to accept basically at this point. Aí fez usou o Shelter lá, fez o save antes do nível. Get some healing items for the rest of the game. Give the jerky and then talk to Frog head to 65 million BC to try and catch up. Aí essa luta tem dois scripts aí, que mesmo no mesmo RNG ali, dependendo se tá um pouquinho na frente ou atrás, ele pode mudar um pouco a luta. Mas tem dois scripts pra ela, vai depender se ele vai usar Quake ou não no início. E aí depois é só seguir o script da luta mesmo. Dando os lightnings aí pra diminuir a defesa e atacando e slash quando ele tiver com a defesa baixa. Parece que vai ser o sem o Quake aí do... Na verdade, vamos ver agora. Sem o Quake, a luta do Redslash. If you look up Radical Dreamers, it's a fantastic game that we've actually featured before in the community. Até eu não comentei quando o Redslash fez, mas essa visitada que o Jared fez nessa casa aí, isso aqui é algo que não se faz no N%, que tem a ver com a quest lá depois da... É quest da Masamune, se não me engano, pra energia da Masamune, ou é do deserto? É alguma dessas duas quests aí, deixa eu dar uma olhada. Eu tô mais familiarizado com o N% do jogo mesmo. Então, mais lá pro final vai ser meio novidade pra mim também. Claro, eu dei uma olhada nas duas aí, principalmente pra comentar e tal, mas o que eu tenho mais familiaridade é o N%. Getting a DS capture card is about $200 US. It's very, very pricey for such a console. Sim, é pra quest da Sunstone depois, tá certo. DS EMU. Dê uma olhada aqui rapidinho, mas tem a ver com a quest da Sunstone, pra energizar a Moonstone, pra virar Sunstone no final do jogo, tem que dar esse pupirozinho ali pra mulher. There's definitely emulation out there for it. Red making quick work of Nisbel and getting back the gate key that was stolen by the Reptites. This is why you don't drink soup before bed. Well, stolen by Kino, then stolen by the Reptites. Yes.
We can't leave Kino out of the blame train here. Aí, a luta do Redslash foi muito boa. Aí segui a história. O N%, até esse jogo é interessante que ele tem o N%, ele é separado entre o no LSS e o N%, que aí vale o LSS. O que é o LSS? É o Lavos Shell Skip, que tem aquela parte no final do jogo que tu enfrenta todos os boss do jogo lá no Lavos Shell, e aí tem um skip para isso. No 100%, tu não consegue fazer o Lavos Shell Skip, porque você teria que fazer ele pelo Enough Time. Então, tu pararia dentro do Lavos sem ir pela Black Omen pro 100%. Tu tem que ir pela Black Omen e tudo mais. Então, não tem como fazer nessa categoria aqui, mas o N% dá para fazer. Aí, o recorde mundial hoje do N% é 2 horas e 25, e do N% sem o LSS, que é o N% no LSS, é 2 horas e 47. O LSS é um skip parecido com aquele Save Anywhere do End of Time que os dois não conseguiram fazer. Que é uma manipulação lá no End of Time também, com desalinhando a parte e selecionando num frame específico lá para dar uns part swap e tal. É um skip bem chatinho de fazer. Bem complexo. Mas pula muita coisa, porque enfim, tu repete todos os boss do jogo, né, lá no Lava Shell, e aí tu consegue pular tudo aquilo lá. É bastante tempo. No, the only thing that we can do to make it faster is do a fade out when talking to Melchior upstairs, and then take Robo out of your party. This will cause like half of the cutscene to actually not play. And you can actually run up against Melchior, and if you're lucky, it will speed him up in certain areas. Redslash opted not to do it. He just let the whole thing play out without trying to speed it up. Oh. Sim, é muito tempo. Pô, 2 horas e 20 e poucos do Chrono Trigger é um tempo absurdo. Into Melchior, he will either speed up or slow down slightly. So he didn't want to opt for any of the slowing down. Now that we got the Mass Immune, just headed back to Frog Boy in 600 AD. And this is a weird point in the game that's all mashing. As soon as you talk to Frog, it's just gonna take you. E aí vamos ver, o Redslash vai ter que fazer o Bird Skip de novo agora aqui para manter o RNG. You can't use it as a bathroom break because muito bom. So if you're playing on a Super Nintendo, fez um pause buffer ali para garantir. You can't take your controller to the bathroom. If you are playing on an emulator though and you have a wireless controller, could be perfect. There are Super Nintendo O jogo do controllers. Jerry tá parado ali. They probably wouldn't work at that distance though. Right? It all depends. Mas é boa pergunta, tô me... voltou. Acho que foi só um... Beleza. Foi só um problema na stream dele, provavelmente alguma questão de internet e tal. Já tá de volta. Beleza, menos mal. Now we get to learn that before Glenn was a frog, he was actually a marshmallow. Bom, agora vai ter algumas cutscenes aí bem grandes aí, com toda... mostrando toda a história do Frog e tudo mais. Pro Redslash ali. Enquanto isso, Jerry tá chegando na pré-história lá. Tem uma diferença muito grande agora entre os dois. Vamos ver se o Jerry consegue dar uma recuperada. Ele tem que fazer tudo certo aqui e torcer pro erro do Redslash aí pra conseguir recuperar, que tá uma diferença muito grande mesmo. É a clássica, né? A sorte de maratona. Sempre assim. Get rid of that princess. We don't need her. Jerry's like, I'm gonna ban all of these guys from the Chrono Discord. He's like, just wait till this runs over. You're gonna get it. You're gonna get it.
I just want to do a simple poll. Who doesn't like Marl? Oh, look, the Chrono community just lost 60 people. I wonder how that happened. This isn't now a private Discord. Speaking of Discord, for anyone wanting to learn this game, we do have a community Discord. You can find it on the speedruns.com page. If you're looking to learn any run from Chrono Trigger or Chrono Cross, feel free to join. There's a lot of Acho que travou de novo a stream do Jerry ali. Tá com... A RNG ruim até na internet, pelo jeito. Acontece. Maratona online tem nessas aí, sim. Sobre esse jogo no Japão, na versão japonesa menor, depende da categoria. No LSS é feito na versão americana, porque tem diferença no... Esse The Equipe Glitch aí, ele tem diferença na versão americana e japonesa. Na versão americana ele dá esse bônus de magia que eu comentei. E ele não dá... Tem um dos elementos que ele não diminui o dano mágico na versão americana. Agora eu não me lembro qual deles que é. Mas na versão japonesa ele te dá essa resistência mágica a todos os elementos, porém não te dá o bônus de magia. Então tem essa diferença entre as duas. Pro N% com o N% com o LSS é mais rápido a japonesa. No N% no LSS é mais rápido a americana, por causa dessa questão do The Equipe Glitch aí. Aí pro All Quests é a versão americana também, por causa disso, provavelmente. So for glitchless on the board, you can run with or without manipulation. The board isn't separated. So if you decide to let Jesus take the wheel with the RNG, you can run without the manipulation. If you want like a more stable run, there are different manipulated routes out, like Riggs said. So you really do have quite a few options when it comes to those kind of runs. Agora quando o Frog vai dar vai dividir, abrir a montanha aí com a Samune. É muito massa essa cutscene. If you're a fan of meme style runs, we also have all endings and New Game Plus. Those are both not very populated runs on the boards, but both runs that have established text built for them, and for people who might not want to do the length of these runs. New Game Plus is a great quick run to learn. It's like literally 7 minutes. That's the whole length of the run. So for people who don't have like 4 or 5 hours to learn 100%, like New Game Plus is a great run to learn. And then the all endings run is probably the closest thing to a true 100% that this game has. É. Even though eu lembro a primeira vez que joguei Chrono foi no Play, e aí a versão do Play tem uns filmezinhos lá no estilo anime lá, que é bem da hora. Eu lembro desse aí do Frog dividindo a montanha, é muito massa. Yeah, I've always had a problem with games that don't... When the game doesn't tell you what 100% is, like, it's always tough... Até acredito que a maioria já saiba, mas o desenho, a semelhança aí do Chrono com o Goku não é coincidência. Foi o mesmo cara que desenhou aí, o Akira Toriyama. Because like that's the 99 of each item. Yeah. How far down the rabbit hole do you want to go? So like that's all community-based decision making when it comes to that. I think a lot of it, like when it's the speed running 100% is different than the casual 100%. Because like when I play SNES games, I will, you gotta save those 99 mega elixirs just in case something happens down the road when you're maxed stats. But for speed running, you want something that's interesting to run, that's not really bogged down with a lot of grinding. So it's very much, you get into conversations with just difference of outlooks. Like opening all chests sounds like a good idea, but when you're running back through a dungeon for 3 or 4 minutes for one chest for an item you're not going to use, then you're kind of on that teetering point with the fence. Exactly. Aí, depois de mais cutscenes, agora finalmente o Frog vai abrir a montanha. Setting up a file. That is true. However, in the Discord, there should be, I believe, if it's still there, there should be a setup Japanese file that you can use that has everything that you need to do the run properly.
Also, the save file itself isn't super hard to set up on your own. You could do it in a day if you had like a fresh file. Because all you really need to do is have. A galera doou pra botar o nome de Goku no Chrono. Massa. And you only need to go through like one playthrough of the game. Ele vai fugir. Eu perdi o dano que deu, mas ele usa o dano que o Chrono toma ali pra ver se ele tá na RNG correta. Se não me engano é 19 que tem que dar. Chrono has the haste helm equipped, Marl has the prism helm equipped, and then Chrono has the prism. Mas acredito que o Redslash esteja aí na RNG certinho, porque deu tudo correto até aqui. Então. Armor or the other armor that you get out of the castle that Cyrus is buried in. It is the Nova armor. Ele também dá pra. Tem outro check de dano aí que ele pode fazer na próxima luta aí. Tem que dar 45, 46 de dano no Frog. But yeah, so you actually only need to play through the game one time to completion to get it. So you just. Sim, o Jerry, ele tá. Eu acho que ele tá com problemas de internet, tá dando umas travadas na stream dele, começou a dar pouco aí. Vamos torcer pra que ele volte aí. Mas tava com problemas de internet, infelizmente. Infelizmente, quando eu tô no online, tem dessas, né? Torcer pra que volte logo. Enquanto isso, vamos acompanhando o Redslash, que tá com uma run muito sólida até aqui. Adapt to a showcase. Pois é, eu imaginei que seriam três runners, mas eu não sei exatamente o que aconteceu com o outro. Good times for sure. Eu perdi, não sei se eles explicaram também na stream em inglês alguma coisa, mas eu não vi nada. Mas a princípio seriam três, sim. Teria mais o Kit Kat. In terms of values, but you really don't need to do them. This fight upcoming that Red's about to do, the first fight in the castle. A luta com a Flia vai ser muito boa. Não sei, pra quem nunca viu na run, com certeza vai curtir. Muito interessante. Vamos ver quanto vai dar de dano no Frog. 46, perfeito, tá no RNG certo. Aí ele dá o Rocket Roll e é isso. E acerta ali o cursor do Frog no Slurp, mas é isso. A manipulação da Flia é feita. O Frog ele tem que ter menos vida. Tem que ter o personagem com menos HP. E aí ela vai tentar atacar ele, mas se ele tiver com o Berserk, ele não vai fazer nada, na verdade. You'd be basically doing like one attack, healing everybody up, one attack, healing everybody up, one attack, and it would just, it would take forever. The flea manipulation is pretty interesting. It's all about Frog being the lowest hit point character and having the Berserker on. Flea can't find a valid target for the next attack. So it kind of just has Frog just sitting there attacking over and over again. I believe it goes on for, I think like 10 attacks or 12 attacks. It is 16 attacks. I thought it was 16, but that seemed a little too high. I know it's a very weird, arbitrary number. Just like let him attack 16 times, and then Robo and Chrono can do some other stuff. It's fine. It's fine. Pay attention to e agora vai ser basicamente isso. A gente vai ficar olhando o Frog atacá-la sem parar. In this loop of attacks that Frog does, you'll get specific HP values each hit, and once you get like a certain hit, then you know that it's like, okay, I have like 3 turns until I have to do Chrono and Robo's attacks. But yeah, you can either count them or wait like that way. But yeah, either way, it's a while. It's surprising how many hits you get for complete free.
There is a CT. Nossa, verdade, né? To use this Em outro no universo paralelo, eles devem ter uma banda e tal. Magus fight. The very end of the Magus fight, there's a cutscene that's about a minute and 50 seconds. No, it's maybe minute 20. And this fight is actually longer than that cutscene. So. O Berserk nele fica bem da hora. Be a good place for the bathroom break. It's just really. Ele sabe depois uma quantidade específica de ataques, ele pode dar esses ataques aí com o Robo e com o Chrono. E aí depois disso é Frog de novo. You could if you know exactly when you go into the fight. Yeah. Seems like a lot of extra work. É isso. Essa luta aí o Frog sola praticamente ela. Don't worry, Soladinha. we still love you, sir. I hope this does not put a damper on Radical Dreamers after this, because I was kind of looking forward to that run. I love that Radical Dreamers run. I'm pretty sure we could work something out with the three of us here for that. So this is another fight where we use it to. Essa luta aí com os esqueletos também como todas as outras lutas quase, tem uns ataques específicos aí, vai deixar o Frog gritar. O Chrono vai dar alguns slashes aí pra matar os outros. Aí o Frog vai atacar um, aí o Chrono vai... Os dois vão estar alinhadinhos aí pra morrer num slash do Chrono. That's a good way to know that you are on point, because this fight upcoming, you better be on RNG. That's all I gotta say about that. Incaverit. Boa tarde, boa tarde. O jogo é muito bom, né? Like, this is the point in the run where, like, your underleveling becomes so prevalent that, like, you can't make mistakes anymore. Pô, acho que não tem ninguém que não gosta de Chrono. Esse jogo aí é muito querido. Like, the other fights before this that you're in, luta com o Slash. Slash tem algumas fases aí. Primeiro ele tá só no soco aí, não pegou a espadinha dele ainda. Mas vai ser basicamente slash do Frog, o Chrono vai dar Slash e o Robo vai ou atacar ou dar uns Rocket Punch. E aí, de novo, sempre naquela questão do time específico, ele vai poder aproveitar o Berserk do Frog pra ajustar o time dos ataques ali, pra fazer tudo de acordo com a manipulação de RNG. Even if you can get them down to that, just the counterattacks after every abilities, because you're only doing 100 damage attack besides Frog. And if you're not getting those juicy crits, you can just whittle down your hit points that way as well. Yeah, those 390 crits really make a difference in this fight. Oh yeah. Just showing how underleveled we really are. I mean, like, you just see the damage output difference between what Frog's doing with the fresh, tasty Masamune with the Hero Metal crit rate up. A primeira fase foi. Agora ele vai pegar a espadinha. Aqui essa luta quem vai dar a maior parte do dano é o Frog com os criticals dele. Ele tá muito forte agora com a Masamune. É importante curar aí, porque não tem como ficar vivo sem usar os mid-tonic nessa luta. I'm not positive on that. It's been a while since I've looked at those numbers, but it's some absurdly high number like that, where it's just like, it's not guaranteed, but it's basically guaranteed that I feel like it's 1 in every 2 attacks he gets a crit. When you're not manipulating, of course. Obviously, when you're manipulating, that's a different story, but. So once Slash takes his sword, then the fight becomes really dangerous, because he can pretty much kill any character if you come off script with like 1 attack, with the HP levels that you guys are at, and just like the. Por isso que a manipulação é muito importante. Olha quantos critical o Frog tá dando sequência ali, isso é muito forte. Aí, esse ataque também que ele deu aí no Chrono tem que dar a curadinha. Not only the right people, but does the right attacks on the right people. Because if he does, like,
the slash cut attack on, say, Frog there instead of Chrono, then Frog drops, you know, there. Ataca agora com o Chrono e com o Robo. There to that slash, Vocês podem ver que tipo, o Chrono e o Robo eles não deram crítico, porque os críticos a gente quer normalmente no Frog, que é quem tem mais ataque. Então toda a manipulação de RNG é pensada nisso, para deixar os críticos pro Frog. So that you don't lose even a tick of RNG here. E também quem vai apanhar, ele tá com a vida muito baixa, mas isso é tudo calculado. Perfeito, luta muito boa. If they do not attack in the specific order, then Slash will end up doing things completely differently. And, agora vai ter um menuzinho aí nesse save point aí pra ele mudar os equipamentos, pegar a Slasher que ele ganhou. Também agora a gente tira o Berserk do Frog, botar a Hero Medal para poder ter controle dele durante as lutas. Frog's ATB stops overriding his ATB, and he does start to attack and gets a bunch of counterattacks off. With Slash, if anything is out of order, then he starts doing weird things and attacking the same character over and over. And especially for all quests, you want all of the... Essas lutas aí dá pra fugir, elas é obrigado a pegar elas, mas dá pra simplesmente fugir, então não tem perigo. E aí também o RNG vai avançar certinho pro Magus. It's a very fine line. Something you probably didn't know about this hallway, if you are familiar with Magus Castle and Chrono Trigger, all of these fights you can run from. Every single one of them. As a kid, I legitimately just took all of these fights thinking I had to, and I actually died here a number of times. Yes, chat asks if Flea is based off the bases. Agora a parte das armadilhas. É só cuidar para não bater quando elas estão caindo. Essa primeira aí é bem tranquila. Cuidar para não tomar dano, né? Para não ter que curar e nada do tipo. Se tu bater, tu toma um dano. Agora a subida aí. Tem que cuidar. Essas bolas aí, ele fica parado, aí não pega a batalha. Se ele estiver correndo enquanto as bolas passam, ele pega a batalha. Aí ele passa pelo cantinho quando ela tá fazendo a curva, também dá pra esquipar ela dessa forma. Aqui nessa sala tem que cuidar onde pisa, porque é cheio de buraco, armadilhas aí, então ele segue um caminho específico para evitar as armadilhas. Agora, essa sala é parecida com aquela outra lá. Aí ele... É engraçado que esses carinhas com a espada ali, esses pássaros com a espada, se deixar eles baterem num dos outros personagens, eles mudam a direção deles, que nem vai fazer agora, ó. Bateu no Robo e ele sai pra fora. E aí tu consegue esquipar eles dessa forma. Ou fazendo aquela curvinha que ele fez ali quando ele tá na curva. É importante não pegar nenhuma daquelas lutas ali pra não estragar o RNG. Que a gente precisa da manipulação do RNG pra ter uma luta boa contra o Magus daqui a pouco. I'm not completely familiar with the 100% all quest strats for the castle. Usually you would switch to Meryl in this fight and have her do what he's using Robo for right now. I think this is the only real change. I think for the castle, yes. I don't think that it's... I think that it's a difference between what we need in the normal run, like because Marl needs that tech for haste. I think that's what the difference is, since you don't need Marl to get haste. O que eu conheci do ElGranJerry, cara, eu acho que ele deve estar com problemas de internet, alguma coisa assim, eu não sei também, espero que ele volte. Antes ele caiu, ficou uns 5 minutos fora, sem trabalho, e depois voltou.
Então eu acho que a stream dele tá com problemas de internet. It's such an innocuous thing, I forgot to cover that part of this section. Ah, acabou a energia, valeu pela informação. Ah, então foi isso. Ou a energia ou a internet. Vamos esperar que volte logo aí pra ele poder retomar. Putz, bem que se for energia é difícil, né? Se a internet ele pode seguir a run off lá e quando voltar, voltou. Mas se a energia provavelmente desligou o videogame dele, aí já era. You could do the any percent strats for the hundo and probably be fine. It would just be a little slower, because you would have to do some stuff differently in the late game. E também a próxima run é do Radical Dreamers. Seria feito pelo Jerry também, o que vai acontecer agora. Se vai voltar a tempo e tudo mais. Like Riggs was saying, you just skip it all. Aí o Redslash fazendo zigue-zague, hein? Uma coisa interessante nesse jogo aí é a velocidade, digamos, para tu andar para cima, ou em diagonal para cima e para direita é a mesma. Então tu pode ficar andando em diagonal, assim, fazendo zigue-zague, que tu não perde tempo em relação a simplesmente correr reto. A luta aí com o Oz é bem tranquila, então é só acertar essas manivelas aí para abrir as armadilhas, e ele vai usar isso para checar os danos que vai dar, para ver se ele tá na RNG certo. Agora a próxima tem que dar 125, vamos ver. 125, perfeito, e 119 a última. Aí ele tá na RNG correto. And this is just another RNG check before we go into Magus. If this comes up 119 on the very last. Muito bem. Quando dá critical, ele dobra o dano, né? Que nem deu no primeiro ataque dele ali. Então é só dividir por 2 para ver se tá na RNG correto. Mas tá tudo certinho. É muito importante que nem ele conseguiu manter o RNG até aqui, porque tem backup antes do Magus, tu pode carregar um save e tal, só que ele é bem apertado esse load aí, tem uma janela muito curta ali de tu contar e selecionar um load para setar a seed correta do RNG. Então o bom é conseguir manter o RNG em vez de ter que depender desse backup aí. E agora a luta contra o Magus. Fire is not one of those elements. So, if you go off script and Magus starts spamming fire, you are going to die, and you're going to die very quickly. So if you know, you might be able to survive if Magus off script decides to be nice and sticks with lightning and shadow, and you don't have ice, but ice won't deal you that much damage, so it won't be too bad. Legal, dá pra ver pelo nome aí que não gosta. Advance the you know, the trigger forward to the next one. So it's definitely smart to do a safety save there. Bom, aqui seria o final da categoria o Defeat Magus, que é a categoria mais curta do jogo aí para quem tá começando a aprender. É interessante porque todos os fundamentos aí, todos os glitches praticamente tu aprende, menos o Elixir. Tem um glitch do Elixir que mais pra frente a gente vai ver. Mas fora isso, assim, tudo que é de fundamento da run tu já aprende até aqui. Então é uma categoria interessante para quem tá começando. A luta aqui ela é manipulada para, além de, claro, ter os ataques, as animações, menores animações e tudo mais, o Magus usar os ataques corretos também para não matar a gente. Gamer casual demora quanto tempo pra zerar? Cara, se eu não me engano, quando eu jogava, a casual era tipo coisa de 15 horas, alguma coisa por aí, 15, 20. E aí o N% tá em 2,25. I implore you to check out the Discord, try out the run, even just learning up to Magus. I think is something that like is a run. Eu acho que dá coisa de 20 e poucas horas, né? Acho que 15 é. Acho que coisa de 20 e poucas horas. Or have the time to really invest to learn a longer run. The Magus % run is still a really good run and gives you a lot of the knowledge of how this game works as a speedrun without having to go all the way through the entire game.
And honestly, if you can make it up to the Magus percent and get to this... World RPG normalmente é uma run longa, assim, mas se for ver um jogo casual é muito mais. There's pretty much no difference. There's like 3 bosses that could be problematic, but once you know where there are problems, then it's very easy to overcome. So what's going on in front of us? This is pretty standard. The fight went pretty smoothly. O slash do Chrono foi tirando muito dano. E os críticos do Frog também. Only so that you can always damage him. You want to make sure you're doing, Frog's attack before you do the magic attack. Agora o Magus vai começar a usar o Dark Matter. That's a weird thing to say. Magus's magic defense. And then, so you get the maximum amount of damage you can, and then when he flips into his second phase, then you just start spamming. You've got Chrono doing slash instead of lightning because the animation's faster and the damage output isn't too much different. It doesn't make too big of a difference, so you're not losing a ton of time on that end. Ideally, in this fight, Magus will only get off 1 dark matter. It's not a big deal if he gets the second one off. Aí, graças ao da equipe glitch, que eu comentei algumas vezes, mas pra quem chegou depois, ele faz um glitch ali, trocando de slot e apertando R1 para ir pro próximo personagem no mesmo frame, que a gente consegue desequipar armaduras dos personagens, que normalmente não poderia, não foi previsto o jogo para isso. E desequipando elas, a gente consegue aumentar muito a nossa defesa mágica e o nosso ataque mágico também na versão americana. Então, graças a isso, a gente consegue tomar pouco dano aqui pro Mago, senão a gente já tá apanhando bastante pra ele. Yeah, because you really don't use Frog that much at all in the run after this point. You'll use him in his locked-in story for Cyrus, but that's only for luta muito boa também do Redslash. Tomou um Dark Matter só, que é o que tá previsto. E aqui terminaria o Defeat Magus, então tempo aí de 1:48 pra ele. No Defeat Magus. Or I guess manor would be correct, not castle, but whatever, the destroyed building that you're clearing the ghost out of. So tá com uma run muito boa o Redslash aqui. Bem sólido, que nem comentei, ele só errou mesmo o Save Anywhere the End of Time até aqui, dos glitches, que não foi de primeira. Isso porque tem um RNG naquele skip, aquele glitch na verdade, que é o pegar o Save Anywhere. Que 1 a cada 4 frames não funciona, então esse 25% eu tinha que acertar. Pelo que eu vi na execução dele, eu acho que tava tudo certo, eu acho que ele caiu nesse RNG mesmo. Então, uma pena, porque fora isso, tá com uma run muito, muito boa até aqui. Jerry's power died, so he lost the ability to continue. So we're just with Red for the rest of the run. So we've transitioned from race to showcase. Oh, I think Jerry got his power back. Nice. Sim, ele tava fazendo um ritual pra invocar o Lavos lá, que mais pra frente na história vai mostrar também porquê. Na verdade, ele tava querendo invocar ele pra derrotar ele ali. E aí, com isso, deu uma... acabou abrindo um portal aí que mandou eles pra diferentes... eles vão acordar, na verdade, lá na pré-história de novo. Voltou agora a stream do Jerry, mas na verdade foi isso aí mesmo. Eu ouvi aqui na stream em inglês eles comentando que acabou a energia dele. E, enfim, como acabou a energia, infelizmente ele não vai conseguir continuar essa run. Pelo menos ele vai conseguir fazer a próxima run, que é só ele, do Radical Dreamers. Então, pelo menos isso vai se manter. Mas, infelizmente, aqui no Chrono Trigger vai ficar uma run solo agora do Redslash até o final. Porém, a run do Redslash aqui tá muito boa, então também tem muita coisa ainda pra gente ver ele, e ele tá fazendo uma excelente apresentação até aqui.
keep Frog and Robo in our party as we venture up this mountain and do a couple other things beforehand. But as soon as we get to Reptite Lair, or Tyranno Lair, I'm sorry, then we will switch to Luca and be using her pretty much exclusively for the rest of the game. I think there's... Ele tá fazendo fade out de novo aí pra pular um diálogo. Ele vai fazer um fade out até chegar ali como chefe da tribo e... Ah, não pegou, eu acho. Ou pegou. Não pegou. Não, deu certo, sim, deu certo. Beleza. We do a fade out here. We go into Laruba Village, talk to the kid to get him to do a story trigger. Essa primeira luta ele foge. Aqui nessa montanha tem alguns skips que são pixel perfect, vão ter 2 ali. Vamos ver como é que vai ser a execução do Redslash. But since we're fading out, we don't have to watch the cutscene, and then we can come up to the Dactyl Nest. At the Dactyl Nest, there's actually... Isso aí é só fugir também. Não tem como esquivar essa luta, então a gente entra e foge. There's just 2 pixels where you are actually able to skip both of these fights. So the setups are a little weird. The first one is coming up in the next screen. Ó, o primeiro é esse aqui. Tem um pixel só. Isso aí, passou certinho. Pelo meio da pedra ali. And looks like he got that perfectly fine. And then the next one is coming up right before the Dactyl Nest itself. O próximo ele usa o chão ali, que tem aquele formato do coração ali. Com base naquilo ele consegue se posicionar e também pular uma luta, mas é 1 ou 2 pixels só que tem. Então é bem preciso. Executou muito bem, foi rápido ali e não errou. So Redslash did that insanely quickly. I would say I'm shocked, but I'm not at all. No, not at all. So now we've got another one of these really difficult long stretches where, much like the Denadoro section, where you have a lot of movement that you need to do correctly, and if you screw up RNG, you have to restart. Ideally, that's not going to be the case, but we will, you know, it's just another area where it's E aí pegou os dinossauros para voar. because of how much of it you need to cover before you can reset. O boss da próxima área é muito massa também. A luta contra ele, o Black tirando. É também uma das lutas complicadinhas em termos de execução dessa run. Yep, we're setting up some unequip, moving some accessories around to different characters so we can get people set up properly. Beleza. Maintenance basically in that menu. Fez o menu para setar e para a próxima área. The last run I've seen of Red actually doing 100% all quests, he does some old strats in this whole place. I think he actually took that first Reptite fight in the last one I watched from him. Aqui tem algumas lutas que ele vai fugir e tem outras que são que não tem como fugir. Então, e que tem vários triggers invisíveis aí que eles têm que evitar. Então é questão de movimentação também, saber onde pode se caminhar, onde não pode. Mas essas primeiras aqui é só fugir mesmo, bem tranquilo. It started out as like only used in 1 or 2 fights, but like the more that we use it, more we realize like why aren't we using this more? Because it just makes, you know, as I alluded to earlier, it makes the input windows so much easier for you to do because you have less people to like take care of and worry about like, oh, okay, I gotta do this input at this point right now, go. Okay, now I gotta do this input. You know, instead of having to juggle 3 characters inputs, you only have to do 2 characters inputs. Or, you know, if you want, once you get the second Berserker, you could theoretically start doing only 1 character's inputs and just having 2 Berserker characters going crazy. So. I gotta say, I love Berserker.
one of the best items in the entire game. Even casually, I thought so. Oh yeah. If I never knew what to put on a person, it was either the Berserker or maybe like the gold earring for Robo's Crisis. Armadilha aí pra derrubar os dinossauros no botão. That's a nasty combo for sure. Just like max HP, just banging away. I was always a fan. Aí também ele tá cuidando onde ele caminha pra evitar lutas, que naquela tela ali tinha algumas batalhas que ele evitou pisando nos lugares certos. Novamente ele vai alinhar num pixel específico ali pra evitar algumas lutas. E vai ter um fade out pra evitar o Nisbo 2. É uma luta chatinha com o setup que a gente tem aqui, então a gente faz alguns fade outs pra pular ela. Aí chega perto da porta ali. E aí, beleza. Acabou com a luta. Agora tem essa batalha que é obrigatória ao sair. Run the practice ROM that the team has assembled. It actually will show you on the engraçado que esses inimigos eles se matam. That start these fights up. And it's so funny how like. Bom, beleza, o primeiro boss a gente conseguiu esquipar de barbada aí, não teve dificuldade nenhuma. Mas agora o próximo é uma das lutas mais difíceis da run aí, que é o Black Tirana. E é muito legal essa luta. Quem tá na frente é o Redslash. Ele tava na frente desde o início praticamente. O Jerry perdeu no início lá e acabou ficando pra trás. Ele teve alguns problemas na luta com o Masamune. Ele teve que refazer a montanha do Masamune 3 vezes. Então o Redslash estava com uma vantagem bem alta. E aí depois o Jerry acabou caindo energia na casa dele lá. E aí ele não teve como continuar a run. Então deixou de ser uma race e vai ser agora uma run solo aí do Redslash até o final. Felizmente. Mas a run do Redslash ela tá muito boa, ela tá muito consistente. Não tem praticamente nenhum erro assim. Grave que custou muito tempo dele, então tá uma run realmente muito boa até aqui. So we use Fire Sword. It's very, very powerful against Black Tyranno coming up here. So notable spin cut, you'll not immediately, but spin cut is part of Falcon Hit, which is the most busted tech probably in the game. So busted. So busted. It's literally used for, like, everything. I think I abused a lot in casual play. It was either that or Chrono's, I think, like, level 7 tech Confuse, where he attacks 4 times. Really good. Mm-hmm. Yeah. I mean, my favorite casual team is Chrono, Ayla, Robo, so I was just, like, Volt Bite, Falcon Hit, and then Robo just doing like shock most of the time. Agora a luta com Black Tirana. Primeiro ele vai matar o Azala. Essa luta é muito massa. Why would you want to skip fights? These give XP and money. This run is completely manipulated. So a lot of the time we don't need money. We did the one shop at an hour. We will be doing one shop much later on to get the Chrono doll. For experience, because we know how every battle is going to play out, levels aren't a very important thing. EP is the most important for people to learn abilities. But skipping battles are faster than fighting battles. So, due to the fade out glitch, we can skip a bunch of the fights. We just don't need to save a couple of minutes here or there, save a bunch of headaches. Yeah, the only esse Fire Sword é muito forte dessa hora do jogo. We just need 30,000 later on in the run for the Chrono doll. And yeah, just other than that, we don't care about our GP amount at all. I was just about to say, just because of how the game was developed to be, you know, an easier RPG, a beginner's RPG, they don't have the kind of items that like other games in that era had that you could buy from shops. So like, there's just the shops in the Chrono Trigger game they don't have a lot of very useful items, and like
all the gear that we acquire, that we use in the run, is stuff that we find in chests almost exclusively. Not to mention... acho que o Azala morreu agora. A lot of the... Agora vai ficar o Black Tirano, ele tem muito HP. To use a bunch of like tonics and ethers and stuff like that because of how efficient we get these fights like grounded down to like. Tem 10.500, eu dei uma olhada aqui pra garantir, então. Ele vai demorar um tempinho pra morrer. E tudo tem um time muito específico nessa luta aí, pra gente manipular de novo os críticos, os danos que a gente dá, em quem que ele vai atacar e tudo mais. E ele tem essa contagem regressiva que ele faz aí de 5 até 0. E aí ele dá um ataque muito, muito forte ali, que ele dá uma cuspida de fogo e tal, que a gente tem que sempre estar atento pra não morrer pra isso. O Falcon Hit sim, daqui a pouco eu sei que eles não estão usando agora aqui porque não tem. Porque o Falcon Hit é muito forte e daqui a pouquinho, quando eles pegarem, eles vão usar bastante. Hypnowave eu não tenho, eu acho que a Luca ainda não tem Hypnowave. Eu acho que ela vai aprender depois, ou já tem. Quando ele imprimir novo, eu vou dar uma olhada, mas a estratégia mais rápida igual é... Como ele tem que matar ali, a estratégia mais rápida que a gente tem conhecimento hoje é essa de matar primeiro o Azala. Mas, por enquanto que a gente tem o Fire Sword aí, que dá um dano bom. Mas logo logo o Falcon Hit vai ser usado bastante. A Luca morreu, vai reviver com o Chrono, se eu não me engano. Assim que uma coisa interessante que vocês podem notar, ele até conseguia reviver ela um pouco antes, mas ele esperou ela atacar para reviver, para seguir na manipulação da RNG, porque se ele faz alguma coisa um pouquinho fora do timing ali, já estraga a manipulação da RNG e aí a chance de morrer é muito alta. That fight and is now going to be heading over to do the Tata nonsense, learning about his silliness. I still don't understand how anyone believed that kid was the hero. And then he'll go through the Masamune quest. Plot armor is always a good answer. Aí, vamos ver a defesa, agora ele vai dar mais uns Fire Sword. Or lazy writing. Yes. I mean, but no one's lazy when they write, right? Everybody works very hard. No, we're still at only 2 news so far in the run. A lower than average count, unfortunately. The news have nothing to do with the speedrun, I just love them. As most everybody does. The news are very important for luck. If you see, the more news you see, the more blessed your run is. There's 4 chances to see news when you go through Frog's Forest. Coisa que eu não comentei antes, aquelas lutas que ele pegou, que ele lutou, ele saiu 2 vezes depois que ele fez o fade out do Nisbel ali. Era pra ele pegar a AP pra aprender o Spin Cut, que aí ensina o Fire Sword pra ele. Pra poder executar essa luta aqui. Red just mowing through Chrono Castle like it's not one of the hardest sections in the run. Like I still have just like I get like frustrated sometimes just watching this part of the run, just remembering all the times I spent like hours and hours just grinding between Nizbal 2 and Black Tyranno, just being like, why? E beleza, a luta mais uma vez seguindo aí tudo planejado pro Redslash, tá conseguindo manter a consistência na Red. Tá numa pace muito boa aqui. E aí vai agora ter a cutscene aparecendo Lavos. Sim, é uma das lutas mais chatas da run, assim, porque é uma luta longa. E o timing para algumas ações é bem pequeno, assim, para conseguir manter a manipulação de RNG. Então, se tu
demora um pouquinho em algum Fire Sword ali, ou algum dos itens pra reviver, ele já estraga tudo, e aí terminar no YOLO é muito difícil essa luta. Então é impressionante mesmo ver como que a gente consegue fazer ela com um setup bem fraco que a gente tem aqui, a gente não tem muita coisa, mas sabendo manipular RNG e tudo mais, eles conseguem passar por ela ali com tudo bem calculadinho. Because as Riggs alluded to earlier, we use Luca in the late game. You want her to be faster, and the only way to advance your speed in this game is either through tabs or accessories. Sometimes weapons will boost speed, but that's really only Chrono that gets that, because you know the game's named after him, so of course he's gonna get the best stuff. Oh, is that gonna be the rainbow or the swallow? The Swallow and the Slasher both give speed boosts. Slasher gives +2 and Swallow gives +3. Good to know. I didn't know that about the Swallow. Yeah, +3 speed is absurd. Like, in this game where 16 is your maximum speed, almost a quarter of your speed you can get boosted. If you That is pretty insane. Like, even if... Like, Chrono has a high speed normally, so it's not as relevant, but if you gave Chrono the Swallow and the Speed Ring, that's +6 speed, which is almost 50% of the maximum speed you get in the game. Ah, yes, Tabin's gear does have plus speed for Luca, that is correct. That is one of the only other items that gives speed boost that is not an accessory. Eles foram pra Dark Age, se não me engano, que é no Zeo Kingdom. Acho que eles vão, quando eles chegarem lá em cima, eles vão falar com uma mulher específica que ela tá com uma planta, só que a rainha não deixa ninguém plantar nada. Eu vou perguntar pro Chrono o que eu faço ali. O Chrono vai dizer pra ela plantar em segredo. Isso é pra disparar uma quest depois, que é necessária para 100%, que é a quest do deserto. We see Jerry taking care of the reptites. Again, with that same thing, you want to make sure that they're in that right line so you can get them with the flame toss or the slash, whichever one you As duas opções são para ou queimar a plantinha ou plantar em segredo. Isso não é... Tu não perde isso completamente se tu não escolher a opção aqui, porque depois pode visitar ela numa vila lá embaixo também. Mas a forma mais rápida de fazer é aproveitar essa passada agora aqui. Yeah, Luca and Meryl can die there. It is a possibility. A very rare possibility, but it does happen. I've had it happen. So on red screen, we're going right to the Zeal Kingdom. We're going to be going right directly to Shala. There is a side quest we can start with the Plant Lady. That'll be done quite a bit after to unlock the Sunken Desert. Yeah, go ahead, sorry. Right now, we're just really trying to push the plot ahead as fast as possible. Yeah, in the any percent, you would talk to the Plant Lady. Essa música é muito boa, né? You know, we're doing everything. There's no need esse jogo é muito bom. A trilha sonora dele também é muito boa, no geral. Survives the destruction of Zeal, which is pretty lucky, to be honest. She doesn't. I think the plant is what protected her personally, but she survives the fall, and you can talk to her later after the Ocean Palace incident. So that's when we will talk to her. Because we don't need to grab the green dream early like we do 50% of the no LSS runs. Actually, here you can fight. Eles vão ver que a Shala vai abrir a porta usando o pendante dela. E eles vão lembrar que a Marnie tem um pendante muito igual, só que não vai funcionar, porque ele não está energizado ainda. Foi aquele pendante lá do início do jogo que criou a primeira viagem no tempo lá na máquina de transporte do Luca. Aí agora eles vão dar uma energizadinha nele. E vão voltar lá pra abrir a porta. It's been a while. But yeah, I love just doing Falcon Hit in that room and just spinning. It's Falcon Hit and Cure Beam with Robo. That's all I do. You know, they can't kill you.
As long as you don't get that first turn hypertroll where like all 6 news attack the same person and it's just like you're not gonna survive that. But if they spread it out even remotely fairly, you're gonna be fine. Yeah, unfortunately, Jerry lost power for a pretty significant chunk of time, so he's back at it, still running, but is, you know, many minutes behind due to the just not being able to play. A luta com os golems, na verdade, essa luta aqui não precisa vencer. For anyone, oh, sorry, go ahead, Riggs. I was just gonna say, we want to win this fight. Ainda bem, porque seria bem complicado de vencer nesse momento essa luta aí. Probably use spin cut here. Então é só... Never mind, he ripped, so that's good. Dang it. GG's, reset. GG, no re. Now Jerry can catch up for sure. Right? So for anyone new that's tuning in, the reason... Pô, verdade, né? Ia ser da hora. is because of the unequip glitch. Se fizesse um remake com o mesmo cuidado que eles tiveram aí pro remake do Final Fantasy VII, o potencial pra ficar muito bom. Eu particularmente gostei demais do remake do 7, tanto que eu tô fazendo run exclusivamente dele praticamente esse ano aí. Ficou um jogo muito... um sistema de combate muito massa. I think it's 75%. I think it's 75 for one and then 85 Pô, verdade, né? for two. Nintendo foi a caça. I think Shadow's the one that gets the 75 if I remember correctly, but I haven't looked at those numbers in a long time. So we've got on Jerry's side, he's about to do the Evil Weevil fight. RNG check here, 34. Yep, easy money. So he's good to go. O Jerry tá seguindo aí na run dele, mas for fun provavelmente nesse ponto aí, tá sem timer e tudo mais, mas tá jogando aí, pra quem perdeu a parte anterior da run aí, dá pra acompanhar. And it's like a cavernous path that is created by whichever holes are dug and when you go through them. So you can get like the speedrun. Aí beleza, a Shala salvou então o Chrono aí, o grupo dele. E começou o Magus, mandou selar o portal, então eles não conseguem mais voltar pra lá agora. Super intricate dungeon that I think most people just go through and like don't realize, but like the next time you play this game casually, I like implore you to like check out this. Bom, a partir daqui é quando o jogo agora vai se desviar muito mais do N%. No N% aqui a gente faria simplesmente direto a quest do deserto lá pra pegar o Green Drink, que ia ser usado bastante por Share Gate. Mas agora é onde a gente vai começar a fazer também todas as quests opcionais aqui pra frente. Então a maior... Até aqui era quase igual a rota do N%, e a partir daqui vai ficar bem diferente agora. And you have to switch characters in that last fight really quickly in order to get into a tech menu to run away without taking any damage. Pô, verdade, né? Eu acho que Sephiroth no Smash, ninguém tava esperando aquilo. Realmente foi... Also, you should never die on Nisbel. Pegou todo mundo de surpresa aí. If you die on Nisbel, it's a really hard fight to actually die on. Like if you died on Nisbel, it's probably because you forgot to like unequip your like weapons or your armors and stuff, and like you lose your character because they're taking more damage. Fazer também agora mais um fade out para poder pegar a Swallow sem ver toda a animação ali de liberando aquela pirâmide e tal. Então um fade out para skipar toda essa cutscene. E a Swallow é uma espada muito quebrada. O Chrono já tá com a Slasher, que além do dano, aumenta a speed do Chrono também. E a Swallow também, além de ter um dano bem bom, aumenta muito a speed do Chrono. Então vai botar o Chrono praticamente... Eu acho que bota ele já com a speed máxima, vamos ver agora no menu.
12 estrelinhas ali, tá com a speed máxima por causa da solo. É muito roubada. Unequipping Luca's weapon. Is that just for selling purposes later on? I believe it's for selling purposes until we get the Wonder Shot. And the Wonder Shot is an RNG weapon. I can't remember how it works, but it's completely randomized damage that actually calculates, I think it's a frame in the second that you enter into the fight or use the attack. That'll calculate the damage. It's actually kind of similar to Robo's Crisis Arm in the fact that it's reading the single digit of the seconds. So whatever that number is, whether the digit, it reads that digit and it gives you a damage output based on what that number is. The best number is 9, exactly. Agora aqui é mais rápido ele caminhar pela... Caminhando e caminhando mesmo, fugindo das batalhas, do que fazer a corrida de novo. Então ele vai só voltar a pé mesmo. And 2 times damage at digits 7 and 8. So, again, it's very similar to Robo's Crisis Arm in the way that it works. It's random. It's more randomized for Luca because it's based on the timer itself, while Robo's is based on his health. So if you're absolutely amazing, you can manipulate the Wonder Shot. Yeah. You just have to be looking at the timer. Just become the timer. That's all you gotta do. Easy money. So we skipped doing the second race with Johnny. It is a tad bit faster just to run through. Pois sim, Uber. And this, I forget what this is. Not Protodome or Arius Dome? This is the sewers right now. Oh, never mind. I'm completely wrong. Yeah, we're going to the Keeper Dome. That's the dome we're headed to. But yeah, this is the sewers section. O Chrono... Kind of the meme dungeon in the game. É que ele tá com indivíduo, mas não tem perigo essas outras aqui, porque... Ele tá com uma speed muito alta ali, tá com a energia também sob controle. But there's no reason for you to go down there story-wise until this point in the game. So most of the time when you play this game casually, you don't even go down there. Essa aqui é uma área que ele já teria acesso muito antes, lá no início do jogo, primeira vez que ele chega no futuro. Só que não tem por que ele vir pra cá antes, então ele vai vir só agora. Você pode ver que os inimigos são bem fracos pro que ele tem agora. We're just flying through this, obviously avoiding everything, but like when we fight this crawly, it's going to be a joke, even though it's supposed to be. Mas ele vai vir agora que vai pegar a Epoch. Ou como eu chamava quando era criança, Epoch. Interact with any of them and make a noise, it forces an encounter. So like I remember casually be like, I want to kick this into the can, and then enemies would just randomly appear. So you want to make sure, especially in the speedrun, just to not interact with anything. Even the save point's a trap. Yep. I love the save point being a trap too, because in that sense, you've gotten into all these fights, and it's very difficult. Like if you're coming down here, like with the appropriate levels, and you're not over leveled, like no flame kick. Necrods can actually do a pretty good amount of damage to you. And the fight. Coisa interessante, vocês podem ver que terminou a luta, mas ele tá setando o cursor do item ali, ele pode setar o cursor do item, onde é que ele deixar, ele vai servir pra parte inteira. Então, outro personagem vai estar depois. No, you won't. You thought. Pode. So we've got Jerry on his way over to do the final wrap-up of the Masamune quest. Doing the fade to skip that part of the conversation, and then we'll get to do a little hangout sesh while Melchior gets his stuff ready. He did forget to take Robo out of his party during the fade out, so it's going to make this cutscene a little bit longer. Robo is forced to help Melchior, and he actually... You can do that down there? That doesn't soft lock it? Apparently not. Oh, okay. He was like, I know this one trick I can pull out. Okay then, Jerry. Okay. That you have to actually wait for Robo to start moving
his sprite in recognition of Melchior talking to him. Bom, a época, então, ele consegue viajar no tempo com ela, não precisa mais ficar indo nos portais, até porque o portal para Dark Age, o Magus pediu para Shala selar, então eles não conseguem mais ir pelos portais, porém, com a época, eles conseguem ir para lá, voltar para lá e seguir a história. Isso aqui é tudo coisa que no N% a gente não faria, a gente iria direto pro Lavos pelo End of Time mesmo. Yes! Red named it Tupac, let's go! Thank you. Red with the ultra high tier naming strats. Big brain strat. Guarantees victory. Run valid. Oh, man, that's pra Run não. Pra Run eles não chegam a abrir nenhum desses baús aí, porque como a gente consegue manipular as batalhas pela RNG e tal, não tem nada que ajudaria a salvar tempo nos baús. Mas, casualmente, sim, tem muita coisa boa lá, uns acessórios muito bons. Aliás, ele já pegou, na verdade, a Swallow, né, a espada do Chrono, que aumenta a speed dele em 3 pontos, se eu não me engano. É um bônus muito alto de speed. Isso é com o pendante da Mar. Mas, o que eu me lembro é só ela mesmo que a gente chega a pegar. Os outros baús não. Head back and continue on through the story. Aqui vai ter agora alguns skips que ele vai fazer com save e reload. Acho que o primeiro falhou. Ele trigou a luta. Falhou de novo. Aí tem um pixel específico que tem que pisar para fazer o segundo save para skipar a luta que tem aqui. Vamos ver. Agora acho que vai dar. One thing to notice about this plot flag is it actually moves up and down a couple of tiles each frame. So it's very, you have to be não rolou. Esse skip é chatinho aqui. To be able to skip it reliably. Because sometimes it'll be vamos ver se vai dar certo agora. Be a pixel up, a pixel down. Acho que não. So you want to be very careful in this area. Ah, não, deu certo, sim. Boa luta. Agora tem que fazer um save ali agora de novo, nesse ponto específico. Perfeito. Não, ele vai ter que fazer de novo, porque tem que fazer mais um save ali em cima. Agora acho que deu. Tanto que mudou o título do save ali, já pulou a trigger. E agora é só subir. Aqui ele manipulou a RNG também com o tempo que ele ficou ali para carregar o save. A manip da RNG é para conseguir farmar esses inimigos aí. Vamos ver quanto de dano ela vai dar. 146. Eu acho que ele tá fora da RNG. Do you know how to do save anywhere? Because if you don't, you have to learn or you're never getting past these parts of the run. Ah, não, tô vendo errado aqui. Não, tá certinho, é isso aí mesmo. So now we get to fight one of the more frustrating casual enemies just because of how é muito importante esse farm aqui, principalmente porque isso é bem importante. A gente precisa de flare na Luca no final do jogo, porque a gente usa flare em algumas lutas, e também por causa da triple tech, o Omega Flare, que é a Luca, o Magus e o Rogue. Então, é muito forte o Omega Flare, e então esse AP é muito importante pra Luca. Essas lutas ele só foge, ele vai querer só as pedrinhas, mesmo que o AP que as pedrinhas dão é muito alto. Só eles tem uma, tipo, tu só consegue usar ataque contra elas e elas fogem depois do tempo. Então por isso que é importante manipular o RNG para garantir que a gente vai conseguir acertar os ataques que precisam nelas ali para
aprender o que a gente precisa. Aí vou trocar a party aí também, que agora o Robo também precisa aprender algumas coisas. Na próxima pedrinha. Get him a little bit of extra TP from this last Rubble fight. I think this is the last Rubble, or there's one more. Aí só o critão e já era. Já aprendeu mais umas coisas aí, Robo Tackle. E aí volta a ela, porque o Robo era só pra pegar aqueles 100 tech points ali, que é muita coisa mesmo. É, eles são bem chatinhos, assim, sem manipular RNG. Considering how annoying these fights can be, it's always a very added bonus. Yeah, and it's funny too, because like casually you're playing the game, the characters you have at that point probably aren't learning techs, even if you do manage to get like every single one of these Rubbles down, just because of how far along you are. You know, like Chrono's on his way to Confused at this point, because you know you're usually learning Lightning 2 roughly about the end of Tyranno Lair, and then like your other characters are more spread out, but they're usually lower, like unless you're actively looking to switch in your like lowest tech characters. Ah, é mais um agora com Berserker na área. Frogmellow. This is the double Zerker strats is something that I use even casually against Rebels, and also the what are they called? É, critão, acabou. The ones on the side of the Blackbird. Oh, the turrets? Yeah, the turrets. Yep. Yeah, they're similar. I really think it's the best play to do that, because it's just so quick, and you get more turns in too before it runs Acho que away. é a última agora. Esses três aí ele vai fugir. The turrets are the highest source of TP. I think they give 120. They do give 120. I believe the highest source is the Lavos baby. Dá shelter. I believe those fights give are a little bit 120 more. too. Yeah. Okay, they are 120. I thought it was higher than 100 for sure. Yeah, but obviously. Vou ver qual vai ser o GH. There's only so many of those. Esse boss é meio tenso, mas ele. Agora ele tem Falcon Hit. Falcon Hit é muito OP. É muito OP mesmo. He does. Got a giant smile. He's just like, oh, somebody came up my mountain? Guys, can I have a hug? What's up? It's so long since I've Ó, lembrei agora, antes que eu comentei que eu não lembrava qual que é o elemento que o equipe Guild não protege na versão americana, é Fire. Então a gente toma muito dano contra Fire, por isso é importante matar logo as patinhas dele. Então sempre que as patinhas estiverem vivas, ele vai dar um Falcon Hit nelas. You know, you could just very quickly get wiped, and at this point, I usually like to go grab like the red and black mails and have people equipped with those and all that good stuff. É, Falcon Hit, esse ataque é muito bom. Thanks on equip glitch, they don't really do too much. É doido e já era as patinhas. Ele vai continuar no Falcon Hit aí só no Giga Gaia mesmo. It's only getting one off, and it's just, Falcon hit. I don't know if you guys know this, but Falcon hit is OP. Broken. In the Lavos Shell Gauntlet, when you come back to Giga Gaia, the hands and the head are actually on the same plane, so you don't have to target. Tem, se eu não me engano, esse strat ele daria um Stun Kick, uns Critical com Chrono aí no meio do Falcon Hit. Mas eu acho que ele deu aquele ataque lá naquela luta que ele fugiu, que ele tava com o Berserker no Chrono, e o Chrono deu um ataque, se eu não me engano, ele perdeu o RNG ali. Então, vai pra strat que é só spamar um Falcon Hit mesmo, já que ele não sabe quando que o Chrono vai dar crítico. E é basicamente isso a luta. Falcon Hit pra matar as patinhas e Falcon Hit pra tirar dano do boss também. Falcon Hit with
É quebradaço. cut and rock throw. So each dual tech and triple tech adds like a damage multiplier to him. So Falcon hits a 2 times damage multiplier, which just ends up doing such insane damage, and it does help that it is a very, very fast animation. Se eu não me engano, é o Rock Throw e o Spin Cut, as techs aí que ensinam Falcon Hit, e é muito forte. O tanto dano que dá e fora a área, né? Que nem pega nas duas mãos ali, é muito bom. So here you guys go. Have like the most efficient attack possible. Enjoy. Like the only reason we don't use this later on is because of how powerful like Luca and Magus are late game with like specs and you know all the crazy magic boosting gear you guys Fora que a can get. animação também do Falcon Hit é bem rápida também, então é. A tech perfeita aí pra speedrun. O Jerry chegando no castelo do Magus também. Well, Gigagaia down, easy fight. We have Red finishing up the secondary Zeal section. Sim, na verdade o Jerry ele tá atrasado porque ele teve problemas com energia, faltou energia na casa dele. Então ele não vai ter, provavelmente não vai ter como terminar a run. Ele tá jogando em mais for fun, acredito eu, porque ele, enfim, não, problema de energia não vai ter como terminar. O Redslash estava na frente de qualquer forma, estava bem na frente porque o Jerry teve problemas. Teve algumas horas que ele perdeu a manipulação de energia no início do jogo. E ele teve que fazer 3 vezes a montanha do Masamune. Então, ali na montanha do Masamune, principalmente, ele perdeu muito tempo. E logo depois disso, teve esse problema de energia, então ele não vai ter como terminar. Mas ele tá seguindo ali pela... pra, enfim, terminar aí pelo... como chama? Fugiu a palavra. Love it. The dedication is Pelo fair play. Meanwhile, on red side, we're just doing some mashing, getting through the Dalton kidnapping scene as we prep for the Ocean Palace run, which is quite literally a run because there's just a lot of running going on. At least we get very good music. Yes, yes, definitely my favorite dungeon theme, like in any game. It really helps just fit the setting in the environment, because like it really helps give it that mystical feeling to it. É muito boa a música, né? Yeah, like the second the song plays, you understand. Daqui a pouco eles estão indo lá pro Ocean Palace, que é uma área muito massa do jogo também. That like very well and still keeps you in that zeal kind of like I'm in the past, but this is more like futuristic than where I'm used to being. Meanwhile, on Jerry's side, you know, Flea's taking a break. He found our jokes particularly funny, so he can't stop laughing. Oh, for anyone that missed it the first time, the way this Flea manip works is just because Frog's at a low hit point, Flea just doesn't know what to do. So when you're confused, you just sit there and laugh at your opponent as Frog just wails on him with the sword over and over again. But yeah, it's definitely one of the safest fights in the game. As long as you're on RNG, there's really nothing that can go wrong. You just got to make sure you're paying enough attention so that when it's time to attack with Robo and Chrono, you actually do it and you don't just straight up forget. So your mind's elsewhere while you're waiting. Ah, eu acho que eu tô ligado essa playlist aí, já escutei no Spotify. É muito bom mesmo. Even if you like just space out for a brief moment. I have a hard enough time counting to 7 sometimes with chat. You look over for a brief second, you got those troll messages where it's like 1, 2, 3, 6, and you're like, all right, did they just get lazy and stop counting for me, or? Right. I've actually taken to like
while chatting, Agora, every time frog attacks, I stick a finger out. a gente tá voltando lá On my hand, pro so every time I hear the sound of a sword Zio slash, Kingdom. I know exactly where I am. Makes it very easy. What my buddy does is he counts with the indents in your Passar fingers, por todos esses portais your aí. fingers bend, so we Your can get knuckles? 3 counts Yeah. off each finger. That's too big brain for me. I just go off the damage values for the flea fight. I don't even bother. Agora ele vai falar com a, It's like, okay, I see a crit and then I see that com a, damage com a mulher da value, plantinha. Ele and poderia nobody ter falado knows antes, that mas ele resolveu fazer nessa segunda passada aqui. Please in chat, back for round 2. Everyone run. Oh, Flea is back. Hello, Flea. And with Red, we're coming up to Angry Dalton. He's gonna have us fight, and this is a relatively easy fight as well. Agora o Dalton aí, a luta do Dalton também de novo a gente vai usar o Falcon Hit porque é muito forte. Even casually, I have never lost this fight. He'll generally just try and have your HP over and over and over again, so it's that Iron Orb doesn't like it's not scary at all. He basically, from a development standpoint, takes Ozzy's place as like the unlovable loser who's like never really a threat to you and is just there for comedic purposes. É, a luta com ele é chatinha, principalmente esses orbs aí que diminuem o HP pela metade. At the end, like he's never like his boss fights never to me felt like they were anything more than just like you getting to finally wail on this guy who's been annoying. Vai dar essa curada aí na Luca. Eu acho que ele tá um pouco. Tá fazendo essa luta sem a manip do RNG, eu acho. They'll only counterattack the person that initiated the command. É, 1060. Red's doing attacks with Chrono over and over again. Isla will never be hit with Iron Ball. É muito importante a Luca e a Ela ficarem vivas ali. Principalmente a Luca por causa do AP pro. Da pena do Tech Points, na verdade, pro Flare. Menu setup for later, but I could be wrong. But I'm E beleza, agora vamos pro Champelas. Tech setup so that you can get down faster to like Flare and a Mega Flare. Later. Oh, I seen him throw the bomb and I was like, yes, yes. And then I seen it miss and I was like, oh. That's my guess. I'm not super positive about that part. Like I'm familiar enough with the run, but like the minor little itty bitty things are the ones that I'm not always sure about. Same. I've watched the run multiple times, but especially this week getting ready for this commentary, but yeah, there's just little things that may not have seen. I'm gonna go with Silent here and just say it was for item setup for later on. There's always a difference between watching it and Tranquilinho. through running it. Yes, Esse lugar vai ter bastante de lutas aí que eles vão fugir e alguns switches aí que eles vão apertar pra prosseguir. Oh, o Jerry agora tá lá no Slash. Essa luta do Slash é muito boa. Yeah, exactly. With runs as like so perfectly manipulated as Chrono Trigger is, you do things that have no bearing on the short term, but are like really long term, things that are very minor and might seem innocuous in the moment, but it might save you time later or have you set up for being able to do a specific fight because you need the amount of time you need to scroll through that menu to get to that point. And if you take longer than that, then the RNG changes and you can't do that strategy anymore. Because that's how tight some of the strategies are in these runs. Ele vai passar enquanto eles estão pulando pra cima pra não ter que lutar com nenhum daqueles carinhas ali que estavam girando o bastão. Que voam muito bem desses outros aí também. Ele tá com Save Anywhere aí, ele pode fazer usar esse Shelter aí do nada.
E vai tentar esquivar mais uma cena ali. Uma luta. Na verdade, não, uma cena, uma luta. E aí, com isso, ele vai também já voltar pro RNG, porque toda vez que a gente faz esses reloads aí, a gente seta a seed do RNG de acordo com o tempo que a gente espera para carregar. Então, já tá de volta aí pro RNG. Thus skipping the fight entirely. So ideally you do it in one try and it's good, but that one's particularly difficult just because the visual cue is very awkward. Como só acho que ele não tem equipamento suficiente para eles ainda. Por enquanto é que o dano maior que ele consegue dar com os equipamentos que ele tem e tudo mais é o Falcon Hit nessa área do jogo aí. Mais pra frente ele vai usar bastante o roubo, porque ele vai ter uma arma que eu vou comentar mais ali, que é a Crisis Arm, que o dano dela é multiplicado, era para ser um dano aleatório, né, mas na verdade essa aleatoriedade vem do último dígito do HP do roubo. Então ele vai manipular também algumas lutas para deixar o roubo com 9 de HP ali, que é o dano máximo que ele consegue multiplicar. E aí ele vai dar muito dano com a Crisis Arm. Tem uma arma parecida da Luca também, que é o Undershot, que também tem um multiplicador, só que é de acordo com os segundos que tu tá. Esse é tipo o segundo que termina em 1, em 2, em 3, vai multiplicando por um número diferente. Então não é tão fácil de controlar, porque, enfim, a gente não sabe todo o tempo qual que é o segundo que o jogo tá. Mas a gente consegue ter uma ideia, por exemplo, se deu um dano ruim, eu sei que daqui a 10 segundos vai dar um dano ruim de novo, mas de repente daqui a 15 ou daqui a 5 ele dá um dano melhor, então dá pra ter uma ideia mais ou menos com base nisso. Mas por enquanto aqui até nessas próximas áreas vai ser o Falcon Hit e logo logo vai ter Flare também. O Flare é muito bom também. O Flare da Luke é muito forte. Yeah, it's the encounter, but it's a guaranteed encounter, obviously. You know, because you fall into the circle of the skeletons. I forgot you did that. I haven't seen that in so long. Yeah, you have that encounter and that's going to advance. E essa luta do elevador é perfeita porque normalmente tem duas linhas de inimigos, né? Tem uma linha em cima e uma linha embaixo. Então, Falcon Hit, cada linha termina com as lutas. É perfeito para essa parte aqui. So if you know which trap you fell into and you know the pattern, you can avoid those entirely. But you know, for someone who doesn't know that information, obviously there's that possibility. Mas por exemplo, isso varia muito também com o que a gente tem no momento do jogo. Por exemplo, ali no Castelo do Magus, o Robo e o Frog realmente são muito bons. Certo que o Frog ele é obrigatório no Castelo do Magus, então a gente não teria outra opção de qualquer forma, mas ele tem um ataque muito forte ali de qualquer forma. I've only looked at it a few times, but I believe it's like the first hole in the room. Ah, verdade, o Magus depois também é muito OP nessa run, o Magus é muito forte. Acho que só nessa categoria só a Marley, assim, que a gente quase não usa ela. Nele Percent a gente até usa mais. Nessa categoria eu acho que a Marley é praticamente o único personagem assim que fica totalmente de lado. Até porque a Marley, sabe que ela tem o Ice ali, mas fora isso é mais de cura e tal. Então a Luca tem questão ofensiva, mas a Luca é melhor. Ainda mais por causa do Flare e do Omega Flare depois. Oi, Ralph, eles estão distantes, é que o Jerry teve problemas. Como é que começou? Começou com o Redslash um pouco na frente, porque o Jerry ele não conseguiu manter a manip de RNG. E aí depois o Jerry também teve problemas na luta contra o Masamune, ele teve que fazer a montanha do Masamune 3 vezes, então ele tava praticamente uma área atrás assim, do Redslash. E depois ainda faltou luz na casa do Jerry, então ele teve problemas com a energia lá e aí não teve como voltar. Agora ele tá fazendo a run ainda for fun aí, mas pra ele já acabou praticamente, porque ele ficou muito tempo sem energia lá. Aqui os Golems é uma luta muito interessante também com a manip de RNG. Ele vai dar o Falcon Hit de novo, que são muito OP. Fica até meio repetitivo falar isso, mas essa tech é muito forte.
E ele vai dar uns Hypno-Wave também, que são manipulados aí pra sempre acertar. Então ele vai conseguir botar os Golem a dormir sempre nos turnos ali certinho. Não, não, o Chrono vai ser daqui a pouquinho. Por enquanto ele tá vivo ainda. E nessa categoria também, uma das quests que é obrigado a fazer pra contar como wall quest é reviver o Chrono. Mas por enquanto ainda não. Falcon Hit pra essa hora aí do jogo é muito OP. Não tem nada melhor, não. The like cheer to both Chrono, and she's like, I did good. Get him! I actually use that animation sprite when I'm doing reloads. Just her going back and forth. That's the one that I use. Sim, aham. But the robo eye blink is a little bit easier for me to delineate. I had more issue daqui a pouquinho. with the timing with the Ayla one than I did with the robo one, so I just stuck with the robo one. But the Luca glasses one is also equally as good. See, I hate the glasses and the eyes because I feel like if I stare at it, I actually lose timing. O Lavos derrota ele. Até outra cena que tem na versão do Play lá, que tem a parte animezinha. É uma cena bem legal também. That makes sense. I just like that it's whole body movement versus just like glasses. Aí eles vão chamar o Lavos aí com a Mamma Machine. Jerry had to reset the RNG there because he was not on the correct loop for the Magus fight, and as we talked about with when Red was there, you know, you have to be on the RNG, otherwise Magus can really ruin your day if he starts spamming fire, because you have no fire caster, so you can't damage him. And then because the unequipped glitch doesn't protect you from fire damage, it actually is the highest magic dealing output that Magus can do. So, you know, even if he's on ice, you can at least advance him forward and not take too much damage from it because of the unequipped glitch. But with fire, that's not the case, and he can easily wipe your party if you have like 2 fires in a row, for example. Both runners are at very important parts in the run right now. Jerry, of course, being at Magus, and Redslash. E aí, soladinho pelo Lavos, deu som. We lose a beloved character for a time. And there's also Magus. And there is also Magus, who tries to fight Lavos like he was trying to do where Jerry is at the moment. So, we could show Magus on the right what happens to Magus on the left. Maybe he'd join us then. Megacception. Just joins early. Yeah. Get some like Tenet stuff going on here, and you know, like reverse time travel stuff. Like, here you go, watch this video. Oh, okay, good call, guys. Yeah, I'll just join you instead of fighting. The black wind doesn't have to blow right now. I always like this fight casually coming to it, because you're like, me casually, like I was like, this can't be the final boss already, and you're like, all right, I get to do an action. Then he just obliterates you with quadruple digit numbers, and you're like, maybe I'm not supposed to fight him yet. É verdade. Pra speedrun, a versão melhor que tem é a do Super Nintendo mesmo, não tem porque a maioria dos glitches só funcionam nela. E os loads também são muito bons, é instantâneo praticamente. So like anytime you see something like the 2,000 or 3,000 attack, you're like, maybe we really shouldn't be here right now. We definitely don't have enough armor for this right now. Yes. I don't know what's going on. It's funny too, because you know the developers made this Lavos more powerful than any other point in the game on purpose, so that it's like virtually impossible for you to be able to beat Lavos in this fight, even if like say you're a big time grinder and you like to grind a lot of levels when you play RPGs. Like, even if you're like 10, 20 levels higher than you should be at this point, you're still probably gonna get wiped on that first attack. And even if you don't get wiped on that first attack, his next attack is his chaos attack. It looks like a big black hole opens up in the floor with like lightning. I forget the name of the move, but it does. It's an AOE attack that does chaos to the entire party.
And at this point in the game, you don't have any sort of status protection at all. Like, there's no items that you can acquire yet. None of the armors or weapons give you status protection, so you're all gonna get chaos. So even if you somehow survive the first initial attack, you're all chaos, so you can't heal, and then he's going to do that next attack again. So, because his AI script is like, he does destruction like twice as Pior que eu não much lembro exatamente também dessa parte da versus história. Lembro que o Magus era o Janus também, né? AI Aquele script you're gurizinho que supposed to andava com kill him at the gato. end of the game. E ele queria, na verdade, invocar o Lavos pra derrotar ele, é a parte que eu lembro. Want to take like a game genie on one of the emulators? Just go to that fight and see how long it takes to actually kill Lavos and what happens. So you find out his HP just rolls over after every so many turns. God, that would be hilarious though. Fazer run e assistir run que ficava pulando o texto e acaba não prestando mais muita atenção na história, fica tudo no automático. Aí tem que jogar um casual aí pra lembrar uma hora de vez em quando, assim, pra... Ah tá, beleza, isso aqui, ficar lembrando. You'd bust his mouth open, you'd go in the shell, you'd do the other two fights, and then you would get the developer ending. It's just, it's not, it's not intended to be beaten in the new game. It's just intended to be beaten in New Game Plus, of course. Yeah. I'm gonna do it in New Game. You can elixir glitch him for sure, Jerry. That's totally possible. Do you have enough elixirs at that point, though? I think you only have one at that point. If you go back for Green Dream, you might have two. That's actually interesting. Huh. New strats. Midstream. Yes, this game, GRR, this game has New Game Plus, which is being able to replay the game with everything you had from your previous playthrough. So you basically load a new save, or a new game from any save file you already have established. So if you beat the game, you can then load a new save file, but have all the stats. So you'd start the game over, but have whatever levels, items, gear, all that carry over. So it's the way that the developers give you to get all 13 endings in the game. Because the way you get all the endings in this game is by beating Lavos at certain points in the story. And you can't beat Lavos at, after, say, the, future, after you return from the future, unless, you have your New Game Plus file. You're never going to do that at, level 10. Or whatever you are at that point. Não, o gato, eu não tava ligado nisso aí, que legal. O gato fica seguindo, que da hora. Sim, é um detalhezinho. Or you need FF6 level item. Yes. Bom, beleza. F aí no chat pro Chrono. Morreu. E agora vai seguir a parte das quests aí. Primeiro eles vão ir pro Blackbird. Vou encontrar o Dalton aí. There might be some other ones, but anything before this never really implemented it in a way that made any real sense. Because the new game is for the multiple endings. Like I was saying, you can't get all 13 endings on one playthrough. You need to play the game multiple times, at least twice. Does Lufia have a New Game Plus, or is it more just that retry mode where it just gives you 4 times experience and money? I think it's just the retry mode for Lufia. But again, that could be considered New Game Plus. So, for those of you who have never looked at the Japanese translation and what the original script is like, in that scene that Red just went through, Dalton literally in the Japanese text says, "Look behind you, look out behind you. There's something there," and then hits them with the fire. He literally just debates them by telling them that there's something behind them and they fall for it. Debated. That's how little respect they give Dalton in this game. So here we get all of our stuff stolen. I think this is where taking off Luca's weapon, because when we get the item bag, we'll be able to equip Luca with a weapon. Because if they don't have a weapon equipped, they can't participate in battle outside of Ayla, obviously.
because they can't steal our hands. Nope. So we'll just be going for the item package, and then just going off on our way up to the deck of the Blackbird, where we'll fight a turret for some extra TP. Gotta get that flare. Flare, I think, is one of the highest spell multipliers in the game. É que por enquanto só a Ayla consegue atacar porque eles roubaram os equipamentos, os itens dos outros personagens. She does. Então, I think, até por isso que ele desequipou antes, ele fez um de-equipe na arma da Luca, o que normalmente não é feito, mas dessa forma tu consegue recuperar a arma da Luca porque ela tá no teu inventário, você não teria que ir achar um outro baú onde é que tem equipamento da Luca. Então assim ele pega os itens de novo e equipa aí a arma e agora a Luca pode participar normal da batalha. Really good in this case. We're just reverting another timeline, okay? It's fine. Don't upset you could never use the laser beams. Yo, Right? I was so mad about that. I was so angry casually because I was like, "Oh my god, we can actually do something with it." And it's like, nope, it's just for this cutscene. That's the only thing that's the only reason this game needs to be remade, is so that we can get a pointless mini game where we can fly É around mais and shoot erroneous nonsense. inimigo que eles vão matar aí pelo AP. Oh, the lava shell with the epoch. Se eu não me engano vão prender flare aqui. Screw crashing into it. I want to pew pew it with the laser. Dá uma observada aí. It's like dodging the whatever this. I want to call them spine attacks. Não, ainda não. Acho que não. Mas enfim, assim, sem tech points, com certeza isso vai ajudar a prender flare. Logo, logo. It's like obviously not a needle at that point. It's like a burst of energy. Sem tech points é muita coisa. Just imagine, like, Oi, aí, Mendonça, como é que tá? Tudo de boa? It's like Gradius or something. One of those like old Super Nintendo like side Pô, esse Golem aí é só esperar, não precisa fazer nada. Off topic here, but on Red's side, we've got the non-fight boss fight Golem boss. We turn the battle speed all the way up here and just let it cycle through till the end, because we don't need the experience from the fight, so it's just faster to let him run. The little guy is afraid of heights. It just takes him a little Foi bit to embora. realize it. GG. I would be very unhappy on the side of a giant plane wing flying above the clouds. I would not want to fight there either. Yeah, no. Especially if you're just teleporting me in and not giving me any sort of like loop into this information. Like, oh hey, here you go. Like, oh my gosh, no thank you. I wouldn't even go through the hole in the teleport. I'd like peek my head out and be like, no, I'm good. Bye. See you next time. So was Red pausing to close that text box for RNG manipulation? I don't think so. In every other run that I've watched of this, there was no need to be slow on closing that. So I think he's just either Just let going the through music notes, play? maybe just listening to music. Just this man is absolutely vibing right now. And over on Jerry's side, he is now going through the Tyranno lair with Luca in the party, of course. Bom, agora vai ter a luta contra o Dalton, novamente, aí em cima da Epoch. Os personagens com equilíbrio I don't know. I think the pra não cair da nave muito alto. But it's pretty close. Like, the Mayor of Port doesn't actively steal from you, but is easily a worse person. Oi, Esma. Como é que tá de boa? So Yeah, that's true. I feel like it's like a personal, like, what do you like? Aí o Rock Throw da Ayla também agora vai ser usado. Não tem Falcon Hit, mas tem Rock Throw pelo menos. Which has a 50% counterattack rate. So we're doing rock throws to proc the Iron Ball. Or Iron Orb, sorry. Iron Ball, Iron Orb. The same thing. Yeah.
But again, Dalton Plus, very easy fight. Fartego também muito forte. Golem has already decided he doesn't want to fight us. He's just out of there. So. And now Dalton gets sent to poor 1080. Badge. Just sucks himself into a gate. He gave it the college try. He did. He tried his best. That's kind of an insult to colleges across the country, but we'll go with that. Aí nessa luta também eles tem um acessório que eles pegaram lá no... Antes de pegar a Epoch, lá no futuro, que era a Rage Band, que eles equiparam na Ayla. Com isso ela tem 50% de chance de dar contra-ataque no Dalton. E aí como a RNG é manipulado, daí eles sabem certinho quando que vai dar o contra-ataque ou não, então é tudo calculado isso aí. 15 steps away, we still get inside of the Tupac or the Epic and fly it those 15 feet just because it goes at 1.5 walk. Sim, e quem o inimigo vai atacar, isso tudo é com base no RNG do jogo ali, que é bem simples, assim, é bem primitivo a maneira que o jogo avança o RNG. Então, tudo isso é calculado, quem vai atacar, quanto de dano vai dar. Tudo isso... Claro, aí tem a dificuldade de conseguir manter, né? Tem que fazer sempre as mesmas coisas no tempo exato nas lutas para conseguir manter isso. Então, entra muita execução do runner aí para manter o RNG. Mas se tu conseguir manter o RNG, tu sabe exatamente o que vai acontecer na batalha. RNG there, Ayla wants to attack the middle enemy, the Reptite there. So you have to try again. And unfortunately, you have to redo the skip every time. Agora ele vai recrutar o Magus aí, o Redslash. Ele tem que lembrar de escolher a segunda opção para ela não lutar contra o Magus ali. E o Magus, ele é muito roubado daqui pra frente também, é muito forte. Vai ter mais uma cutscene ali, meio longuinha. Enquanto isso, o Jerry tá chegando lá no Black Tirano também, que é uma das lutas mais legais da run, na minha opinião. Have Chrono do the cyclone, and while the cyclone is going, have Ayla attack and target one of the, it doesn't matter which one, but one of the volcanoes, and it'll push the RNG in the proper way, and then you can equip the Berserker. Just in case the mashing isn't fast enough. Like Jerry said, he didn't mash fast enough. It's just a safety backup. And I believe that's what Red did earlier. On Red side, you're just seeing everyone getting separated from the destruction of the Mammoth machine. Gaspar ending up in the end of time. Magus ending up in 600 AD with his new Papa Ozzy. Oh, Papa Ozzy. We basically get the scene that shows us how this whole... É verdade, eles vão pegar daqui a pouco também o Sunglasses e o Prism Specs também, que multiplicam o dano, então na run eles vão usar bastante isso. Fica muito, muito forte o dano. Aí beleza, agora o Magus vai perguntar se querem enfrentar ele. Disappointed with this Magus fight casually, because I thought if you killed him, Frog would turn back into Glenn instantly. So I remember é só dizer que não, que recruta. Frog still being Frog and be like, no, I want Magus now, but I didn't have a save close to it. That's rough. Yeah, see, I didn't care. I just wrecked him and was like, whatever. Because I didn't have Frog in the party at that point, and I was like, I'm not gonna use... I probably didn't even consider using him at that point, but... Ele deixou duas letras, não sei se foi intencional ou se foi um erro. Normalmente é uma só que se deixa pra salvar tempo nos textos. As a character. So, that, as a 12-year-old, I didn't really, put those two together. Yeah. Much later in life. Aí surgiu o Black Woman. I didn't realize that until I was today years old. So thank you.
You're welcome. Yeah. Yeah, you know, it like you don't, because it's weird. You look at the, you know, you pull up his stats, you know, in that fight, not like his character stats, but like his stats that he has in that second boss fight, and it's worse than the fight you have at the castle. And it's like, how's that possible? And you think about. Really? Beleza, agora vai entrar todas as quests opcionais aí. Primeira coisa Dark Matter, you know, é a dos carpinteiros ali, de pegar as ferramentas e tudo mais. Para eles poderem consertar as ruínas lá, a quest de energizar a Masamune. So, yep. He is legitimately weaker, and that's because. Eles pegar as ferramentas do futuro e trazer pro passado para eles consertarem lá. He's such a guy, that Lavos. Meanwhile, Red is borrowing tools from people that just give their tools away, which is pretty dope. I wish that would happen with me if I needed tools, instead of having to like spend an hour on Amazon trying to buy the screwdriver I need. E agora também a quest da casa da Luca, para pegar os equipamentos para ela. He's going to take those tools back in time to a different time, to 600 AD. I believe first he's going to gear up and get the Tabin gear that makes Luca much better with the speed boosts and the magic defense bonus. It's one of the few armors in the game that's actually worth wearing over not having unequip, which says a lot. The Tabin gear also give fire resistance, or is that just the vest? I believe that's the second one is the resistance boost, but I could be wrong. I don't normally play with Lucas, so I don't really pay attention to those vests very often. Tem, com a manip de RNG eles vão saber qual que é a chama certa, vai ser a de cima ali. Se não me engano, 2 vezes a de cima e depois a da direita. Mas sim, manipulando a RNG eles conseguem acertar ela. Like repairing it any further doesn't really give us any items we need. We've already gotten the Sunstone, which is what we want. Sim. Pegando o castelo, o cozinheiro, e aí tem que entregar pra uma mulher numa casa de graça. Que aí ela fica boa, digamos assim, porque tu fez bondade com ela. E aí depois ela te entrega a Sunstone lá, ela não rouba a Moonstone pra tu poder energizar ela e virar a Sunstone lá no final. Aí o Magus vai dar uns fire, vai acabar com essas lutas aí. É muito... Ele tá muito forte agora. Then on top of that, the defense for the suit is 79 and the vest is only 33, so it's like more than double the defensive stat alone on top of that. So it's like almost double the fire damage reduction and more than double the defense. So it's pretty strong upgrade once you get it. So yeah, Red's just clearing out the hero's castle slowly. It's a very tedious. Ele já fez isso lá antes do Castelo do Magus. Ele iniciou essa quest. Quando ele já tinha pego a carne no castelo. E aí normalmente tem que entregar ela na ponte. Depois pode pegar outra lá no castelo. Só que aí, como ele skipou o Zambor, ele não chegou a entregar a carne. E aí ele já entregou de graça pra mulher lá. E agora ele pode fazer direto a quest da Sunstone. Now you get to claim hazard pay. Running into all the enemies. But they're ghosts though, so are they really enemies? If they scare me, I'm gonna say yes. Aí beleza, agora ele vai entregar as ferramentas e vai contratar aí os carpinteiros para arrumarem as ruínas, já que eles acabaram com os monstros que tinham lá. Enquanto isso, o Jerry tá na luta contra o Black Tirano aí. Early stages of the BT fight. I think he's about to kill Azela here with this sword attack, but I might be miscounting by one. Nope. So now it's just going to be waiting for the defense drop, and then they'll start. Tem que botar o Frog pra completar essa quest.
Então uma das quests já tá feita, que é o upgrade da Masamune. We're doing some Masamune upgrading. Getting Masamune level 2, having a small talk with Cyrus about what a good boy Frog is. Mesmo assim, a gente não vai usar muito mais o Frog daqui pra frente. O Magus é mais OP. Your skill and dedication is way better than mine ever was. You are far more powerful. I entrust all of this level up to you. Ah, sim, tem muito disso, né? Tu toca o baú na Idade Média com o pendante, só que pega ele no presente. E aí ele fica energizando e tu pega um item com upgrade no presente. Na verdade, tu pode pegar nas duas, né? Tu energiza na Idade Média, vai pro presente, pega o item, aí volta pra Idade Média e pega o item normal também, né? Pra pegar os dois. É uma loucura, a primeira vez que eu joguei também, pegava direto até aprender isso aí. So I always felt that it was weird, because you're right, if you don't open anything, you just charge all the chests in 600 and then go to 1000 and open everything, and I'm including the normal chests, not just the Zeal chests, because all the normal chests will also be better if you wait till 1000 to open them first, and then go back to 600 and open everything after that. I think this is the only place that happens? Nope, the castle in 1000 AD as well. Oh. Some of the staircase stuff. I did not know that. Yeah, it was something I came across when I was routing a playthrough of the game for like. Beleza, quest da Masamune concluída. Enquanto isso, o Jerry também tá terminando a luta da Tirana. Tá numa das últimas fases aí, eu acho. Bom, agora vai no End of Time pegar o Chrono Trigger, que é um dos itens aí necessários para reviver o Chrono. And then we're going to be powering up the Sunstone. We're going to be doing a save and reload at the Sun Palace to manipulate the Sun Boss's flames. So we get a nice little jingle, and then we're going to be back off onto the vast world. Go, Jackie. I'm referring to non-Zealian chests when I'm talking about that. I'm referring to like chests normal chests that are existing in both 600 and 1000 AD. Like if you open them in 1000, they'll be better than they are in 600. I'm pretty sure Jerry is just about done with Black Tyranno here. I believe one more sword hit should be it. One Ayla attack and one sword. Aí, terminou o quest do End of I Time. think it's just the sword. I'm pretty sure this fight ends on the sword. Jerry deve estar terminando a luta do Black Tirano. Aí, fechou. I'm gonna have to start running this category after this. Boa luta. Essa luta aí é uma luta longa que tu não pode errar, porque qualquer erro... Você pode ver que ele terminou no 2 ou no 1 ali, se eu não me engano, a contagem. Então ele tava prestes a morrer. Então tem que ser tudo calculadinho pra terminar antes desse segundo ataque dele aí, senão já era. More than half the length of the regular run. So it's so weird because like when you think of RPG speedruns, you're thinking like 7, 8, 9 hour runs. É o Redslash chegando no Genodome. 5 hour run, maybe. Vai equipar algumas coisas aí. Da equipe no Frog. Shotterzinho. E aí ele vai fazer um save, eu acho, se eu não me engano. Pra manipular a RNG do Sun. Isso aí. É um Bright Load agora que é só esperar a tela aparecer. No que apareceu, tu carrega o save. All ending runners. Yeah. That's the one for real. Yeah. Or hear me out. All cat percentage? I remember it being so hard to keep up with the cat food. Yeah, like once you get over like 10 or 12 cats, like they just end up mowing through it. Yeah, you're fighting Gato for days to keep up. Redslash tá meio... Double digits. It's pretty intense.
Parece que tá meio perdido. Aí, acho que agora ele foi na caverna certa. Aí, ele tava no Sunkeep e no Sun Palace. Isso aí. Ele tava na outra caverna. Mas enfim, agora ele deu o Bright Load ali pra manipular a seed da RNG certinho. E vamos ver, ele deve acertar a chama toda vez. Vai ser de cima, tem que ser de cima. Acertou. With manipulation, this becomes an exercise in futility since it's not a guessing game anymore, and it's not going to be too hard to, just survive these attacks. One of the reasons why we get that vest for Luca is so that she has an easier job of surviving the flares in this fight. Mm-hmm. Meanwhile, you have the ruby vest from earlier equipped as well, which also gives us help in that fire prevention department, so that the unequipped glitch that we Só seguindo no que tá certo ali. is not as useful in this fight. Agora vai mudar. Tem que dar um lápis aí pra curar, porque só o Luca aí que tem uma defesa mágica boa. O The Equip, ele não defende contra fogo, então eles tomam dano normal pra flare mesmo. Agora da direita. A weird amount, I feel like, for this game's HP values. You would think it'd be a little more. But... For endgame, yes, but I mean it's basically a mid tonic for the whole party, right? Right. E além de manipular a posição aí das chamas, na verdade as chamas sabe qual vai ser por causa da manipulação, mas eles também manipulam os ataques na Luca, né? Porque a Luca é a única que consegue sobreviver a esses outros ataques aí depois do flare. Fechou. Foi essa a luta. E agora com isso eles conseguem pegar a Moonstone, na verdade, né? Que eles vão ter que energizar para virar a Sunstone. Yeah, there's a couple drops and a couple steals as well. Or you could do the randomizer. Ah, verdade, muito útil aqui. 250, right? That's 250 in the rando? I think so. Eu não tô ligado, mas talvez a estratégia da Rug Glitchless talvez pegue alguma coisa daqueles balls lá, mas eu não tô muito familiarizado. Como com os glitches e com a manipulação de RNG a gente consegue evitar, né? Tipo, a gente consegue passar das lutas mesmo sem aquilo, então é mais rápido. Mas talvez a Glitchless pega, eu não tenho certeza também, eu tô só chutando porque eu não tô muito familiarizado com ela. Aí é bem interessante esses esquemas que tem com viagem no tempo aí do jogo. Então eles botaram lá na pré-história a Moonstone. E aí ela some no presente, porque alguém roubou. E aí eles vão ter que recuperar ela. E aí entra aquela questão de ter dado a carne de graça. Porque daí o cara te devolve a Moonstone. E a Moonstone de ficar tomando banho de sol aí por anos e anos, vira Sunstone lá no futuro. E com isso ele termina a quest dos itens da Luca lá depois. As we talked about before, after you do the Zombor bridge skip and retain the jerky, we finally get to take advantage of that by not having to stop midway through this part of the Sunstone charging to go acquire jerky and then give it to the lady, because we already had jerky and gave it to the lady before. So we can just go to the mayor, he'll be nice and friendly, and we'll move back along, easy peasy, lemon squeezy. É verdade. Com toda essa complexidade aí de viagem no tempo e tal, tem umas coisas muito interessantes que acontecem. Right?
Ele completou. Aí ele conseguiu o Undershot, que é uma arma muito boa pra Luca. Que é. Eu comentei há pouco, mas. Ela multiplica o dano de acordo com o clock do jogo, então vai depender de quantos segundos tu tá. Então tem potencial aí pra dar um dano tipo, de mais de 1000, se pegar um multiplicador bom. Deixa eu dar uma olhada aqui só qual que é exatamente o multiplicador. Tinha anotado. It is Giants Claw time, yeah. So we get to go hang out with my favorite NPC, Toma. Se tiver no Oh, right, no. 3, 4, 5, 6, o último dígito dos segundos, ele dá o dano normal. Se tiver 7, 8, ele dá o dobro. Se tiver 9, ele dá o triplo. E se tiver... ele dá 1/10 do dano se tiver no dígito 0 e metade do dano em 1 e 2. Então a gente quer aí pelo menos 7, 8 ou 9, principalmente para dar o triplo ali. Que é muito bom, um dano absurdo. É meio chatinho de manipular isso, porque a gente não sabe qual que é o clock do jogo ali. No meio da luta a gente meio que tem que contar de cabeça. Então é chato de manipular, mas tem um potencial para dar um dano muito alto. Ao contrário da Crisis Arm, que é muito parecido do Robo. Só que é muito mais fácil de manipular porque é pelo HP dele. Então, se o dígito do HP dele terminar em 9, ele vai dar um dano absurdo sempre. E aí algumas lutas são manipuladas para o HP dele terminar em 9, e aí ele fica um monstro. Personally, I kind of wish it was one thing where you didn't need Chrono to do triple text, that other people would just learn them naturally after they remove them for your party. Outro acessório que ele pegou também é a Sunshades, que dá 25% a mais de dano de qualquer coisa, então é um boost aí no dano muito alto. Daqui a pouco ele vai pegar a Prison Specs também, que daí é 50% a mais. Também. Absurdo. Não, se não me engano tem outra, né, que é esqueci agora qual que é da hit kill, mas a Crisis Arm é só esse multiplicador do dano mesmo. Ó, deu 1200 de dano aí com o Undershot da Luca, foi um dano muito alto. E aí tem mais uma dessas pedras, vamos ver se ele vai dar a mesma sorte. Com o Undershot agora. Deu 600 agora. Beleza, o suficiente pra matar, foi um dano bom. I'm checking here, and it is 5. So you've got the Omega Flare that we were talking about. You've got Eternal Darkness, which is Magus, Marl, and Luca, which is the Black Rock. The Silver Rock gets you Spin Strike, which is Frog, Robo, Ayla. The White Rock gets you Poisio Dance, which is Marl, Luca, Ayla. And then the Gold Rock... Acho que já pegou no caminho ali, eu acabei perdendo, mas ele pegou a Blue Rock, se eu não me engano, que é o acessório necessário para usar a Triple Tech e o Omega Flare, que vai ser muito forte, mais pra frente eles vão usar. Esse boss aí, o Black tirando 2, tu consegue skipar com Fade Out também, então ele dá uns Fade Outs até passar do boss, e já era, skipou. Bom que seria uma luta bem demorada, então. Só um Fade Out já era, e aí tá aí o Rainbow Shell. Leave the room, the game has just decided, oh, well, we triggered the encounter already, so you must be done with it. So you can just walk back in and grab the rainbow shell. It was just a cardboard cutout. We just pushed them down and walked aside. Very, very lazy security system. Well, I mean, it is an island cave that was sealed shut that we somehow got through. That is fair. Robo really wants to get his reps in while he's waiting. Wants to get out of here. Gotta go. Gotta go fast for speedrunning. Beleza, isso aí foi o início da quest do Rainbow Shell, mas ela não vai ser terminada ainda. Agora eles vão lá pro futuro pra fazer a do... pegar a Crisis Arm agora. Então é a arma roubada aí na run pro Robo. And then we'll be grabbing the Swallow. Well, grab the Mini Ether first. It'll let us.
And yeah, the swallow, which is big. It's kind of disappointing because it's such a good weapon, but the rainbow just completely overshadows it, so. The rainbow is so powerful. Which is kind of weird, because in Chrono Cross... Essas lutas aí, vai ser basicamente um Expand Lightning 2. Muito forte aqui. Por isso que o Magus também é muito bom, ele tem os 3 elementos, então dá pra usar ele praticamente em qualquer lugar aí, é só selecionar o elemento apropriado. Mas ele é muito versátil também, além de estar andando muito alto. Defensive character than Chrono overall? Like Chrono's leans more towards the offense, but I feel like Surge is a little more defensive stat-wise, and that is reflected kind of in the weapon he uses, because it's a more defensive kind of weapon. Never thought of it that way. I'd never thought of it at all. I can't believe it's not butter. Never even thought before. People use their brains? What is this? Like here we're just lightning spamming the conveyor belt. I think casually this is probably a lot of people's spot to grind TP. Yeah, it's either here or the Death Peak 6 Lavos babies. Yeah, you can fight the Lavos babies, and then there's the eggs on a certain path that run around, and it's possible to get 6 of them in a single fight. Right, those are Lavos babies. Oh, those are the Lavos babies. Yeah, okay. Because see, the smaller shelled Lavoses, those are like juvenile Lavoses. You know, they've grown beyond. É, exato, aqui dá pra aproveitar uma farmada. And have grown into the form that they truly não tem muito como fugir também, eu acho que essas outras não estão escapáveis, então... Dinheiro até não é, na Run agora já não é mais muito problema, é bem tranquilo, mas... Principalmente o AP pro Flare é bem importante. That makes so much sense. When I was a kid and playing casually, or every time I played through this casually, I always just thought they were like cream puffs or like pastries that were like filled with frosting. Why are these jelly donuts eating my ankles? Exactly. This is like a Homer Simpson fever dream. It's like something weird's going on this mountain. I don't know, but something's going on here. Esse lugar tem um quebra-cabeça interessante, que o Robo ele tem que meio que carregar eletricidade para essas portas aí, para abrir elas. But after a little bit, we will be getting Robo charged up, and you have to get Robo electrified to access doors. And you just barely have enough time to make it from the charge point all the way up to that first door he activated where Robo can slide in. So if you end up bonking on something, you generally end up losing it. It is quite a bit of a trek back to this place to get Robo recharged. Mm-hmm. And the way it's supposed to be done is you're supposed to go through the whole map, find a switch for the conveyor belt that makes it faster or switches it to go the opposite direction so that it makes you get to the door faster, but we don't do that. Inclusive eles vão pegar um atalho aqui que normalmente ele teria que fazer toda uma volta lá para um outro lado do mapa, mas se tu conseguir, tipo, no primeiro ponto ali que tu carrega, abrir a porta, tu tem que ter uma movimentação praticamente perfeita para conseguir chegar lá a tempo. E aí não precisa fazer o trajeto que foi planejado pelo jogo. Então eles conseguem pegar um atalho bem grande aqui. Aí pegou o choque. Esse aí é bem tranquilo. Abriu a porta. E pegou a primeira bonequinha que precisa pro boss. A little mini game in just a second where we're going to lead a robot. Yep, this is the escort mission part of Chrono Trigger. Nice, got it first try. That was actually really nice. I believe you can soft lock with this robot if you get him caught on a corner. It's really rare. Yeah, like, I remember Jerry getting it. I think it was in his old PB. There we go. Grumpy robot.
super grumpy robot. He just does not want to do it, man. The way it works is like it's É, ele basically foi do robô related seguir. to Robo. So like, it's going to go wherever Robo is at whatever given time. So like, if you're moving him around corners, then he's not going to go around the corner. He's going to go towards Robo, like wherever he is. So like, the cornering is the most annoying part easily. Oh, it was your current PB. My bad, Jerry. Boom, 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 boom. Yeah, the PS1 port is very difficult because of all the loading. I would recommend you play any other version if you have access to any other version. I mean, the PS1 version is probably the one of the easier accessible ones, just because it can be played on so many different consoles. But like, I would recommend the Steam version over the PS1 version. Yeah, Square messed up when That's they so ported true. Chrono Trigger and FF6 to the PlayStation. FF4 Que interessante que eles vão. Ele vai curar com Mid Tonic, não vai usar Shelter, porque ele quer que o Magus fique com. E com Ether também. Porque ele quer que o Magus fique com HP baixo. Vocês já vão entender o porquê. No, na próxima área, depois dessa quest aqui. Não vou dar spoiler, mas é muito interessante. E aí, por isso que foi manual, foi Mid Tonic e Mid Ether aí, pra deixar o Magus com vida baixa. E aí teve um save reload ali pra setar o RNG também. Something comes into the screen that has English text, it's got to load that text from a different point on the CD, and that's what the loading is. 6, I believe it's the game deloads the overworld and then loads the map instead of just throwing it in RAM. Aí vamos ver. So you got like a bunch of Ah, conseguiu. Ele triga a cutscene com ela e abre a porta ao mesmo tempo. E aí, fazendo um port swap, ele consegue ter controle durante a cutscene. Pra, enfim, esquipar um monte de texto aí com essa movimentação. É bem interessante essa parte também. Started a cutscene while pulling a trigger with Robo, and then similar to the cake dash that we did earlier, we go in, switch party members, the slots that they're in, just so that we can regain control of Robo's movement. And this allows us to skip the entire Atropos part of this section. And then we can just E aí eu pulo with the entire toda a parte da Atropos. Os tabs, eles dependem. É meio distribuído mesmo, porque, por exemplo, o Chrono, ele já tem speed máximo. Então a maioria dos outros speed tabs vão na Luca, porque a Luca tem uma speed muito baixa. E aí a gente consegue botar ela mais ou menos ali no nível dos outros personagens com os speed tabs. E tem alguns part tabs, a maioria dos part tabs vão no Chrono. No início, se eu não me engano, acho que todos. Não lembro de um que vale em outro personagem. Mas os speed tabs vão alguns no Chrono no início e outros na Luca. That was a very impressive section. Jerry's coming back. Easy comeback. And that was a significant difference in time between his and Red's sections for sure. Yeah, he probably saved about a minute. I think Red had to do the first skill. Aí, vou botar as duas bonequinhas e vai pra Mother Brain. Aqui, essa luta, ela é manipulada também, não só para conseguir uma luta rápida, mas outras duas coisas também. Diminuir o HP do Magus, que a gente quer manter ele baixo, e o HP do Robo terminar em 9, que foi o que eu comentei lá por causa da Crisis Arm. Então ele já vai ficar com o HP setado aí para as próximas lutas depois disso daqui. I love abusing the green dream. It's my favorite. So funny enough, these monitors only have 1 hit points. So like any AoE ability will instantly kill them, or Hypno Wave can put them to sleep. Yeah, we're just gonna put them to sleep. They're sleepy monitors, so they need some rest. They work really hard, and
Mother Brain doesn't really let them rest ever. Aí é Very kind of them. interessante que a Luca consegue botar os computadores a dormir com o no meio. O computador também tem sono, pelo jeito. E o do meio ali matou com um Dark Bomb ali, bem de boa. Aí o Magus tá quase morrendo, o Robo tá com HP terminando em 9. In terms of the relation to the other bosses in this game, like none of the other bosses have that kind of like rage mode if you wipe out the rest of my bits. Well, like a lot of the other boss fights have like kill my bits first or there's Fire Tackle. E é isso. Very like trolly in that sense because like luta perfeita, tudo setado como precisa para as próximas. Quem conseguiu o Terra Arm e o Crisis Arm. Crisis Arm, a ideia seria ter um dano aleatório, né? Ficar variando bastante, só que como essa variação é dada com base no HP do Robo, a gente consegue abusar bastante disso aqui na run. Jerry's just on his way to wrapping up the mountain. Got only a couple more fights to make to get through, and then he'll be going up to Falcon hit time. Gotta love some Giga Gaia. He's gonna take the last rebel here, and then agora começa a quest aí do Sunken Desert. As primeiras aí é só pra fugir. De boa, tranquilinho. Execution heavy parts of the run with these fights. E agora vai botar o menu aí, They're not as hard in the Sunshades e Crisis Arm no Robo, vocês imaginam o dano que esse cara vai dar, com HP terminando em 9, com o Sunshades que multiplica, aumenta 25% do dano, multiplica por 1.25. Mais aí um fade out aí pra pra trigar o boss no lugar certo. O vida baixa do Magus não vai ser ainda, vai ser no próximo. Se não me engano, no próximo área que ele vai ir. Vamos lá, esse aí pra diminuir a defesa. Agora é um Easy Punch na parte baixa. 2.400. É, deu miss, manteve no 9. Ah, não tá dando sorte com o Undershot aí, tá dando dano meio baixo. Porque o Undershot é parecido ali com o Crisis Arm, mas é com base nos segundos, então não é tão fácil de manipular. E acaba ficando mais aleatório mesmo do que o Crisis Arm. Ele deu essa esperada, acredito que para manipular o dano do Undershot. Yeah, and he's certainly off now with Magus being down. Jerry is on the Falcon hit train. É, acho que aí saiu um pouco do RNG a luta, mas deu miss, boa. É. Fechou. Ele teve azar com os danos do Undershot e realmente deu uns danos bem baixos. GG's, as we see GG's to Red Knight on red side. I wonder if Magus dying there is going to affect his TP count. Sim, isso é tranquilo se ele morrer. Ele vai ficar daí com 1 de HP, né? Que é o quanto menos HP ele tiver, melhor. I think level doesn't
E agora ele vai terminar a quest aí do Sunken Desert, acabou com os inimigos ali, agora vai virar, deixou o Robo trabalhando, e aí virou florestinha. O Robo ficou aí de lavrador por alguns anos. Agora o Luca vai ter que consertar ele. And it looks like Red, after getting the green dream, is gonna be heading into Yakra 13, switching up his party to Robo, Meryl, and Magus, and then to Ayla, Meryl, and Magus for Ele pegou na outra área ali, quando ele pegou o Elixir também, tem a ver com o próximo boss, esse Elixir aí que ele vai precisar. Essa quest aí, ela vai... é uma quest que é feita mesmo no N%, é algo opcional que é feito no N% para pegar o Green Dream, que é um acessório que é tipo um auto-life, quando o personagem morre ele revive automaticamente uma vez na batalha. E isso aí vai ser usado no próximo boss. É assim que tem que fazer o Lara dele. L-A-R-A. How do you think this fire started? Oh no. So at this point, I always think this is... Inclusive, tu pode fazer buffer desses botões aí, tipo, não precisa ser na ordem. Esses e aqueles primeiros lá do futuro que eu acho que eu não comentei. Que é aquele lá é todos os... Tu pode, tipo, ficar pressionando o X, X, Y e B. E aí o jogo vai ler assim, tem que achar o X, ele vai ver que já tá pressionando o X no primeiro frame. E é como se tivesse feito os inputs no primeiro frame possível. Então, a mesma coisa que segura LRA, ele vai fazer, o jogo vai ler que tu deu o input correto de cada botão ali no primeiro frame possível. Então, por isso que deu blim. Não foi porque ele fez isso bem rapidinho no controle, na verdade ele estava segurando já os botões e aí deu como todos os inputs no primeiro frame possível. Kapow, it is much faster to save her. There is a lot of extra text that happens when you're coming back to Robo, and just watching her go through the whole machine. Isso, segura ao mesmo tempo, LRA, deixa segurado, ele vai já vai fazer o mais rápido possível ali os inputs. E aí pegou o Green Dream, que é o acessório que vai ser muito importante pro Elixir Glitch. E aí trocou a party, e agora vai pro terminar a quest do Rainbow Shell, se eu não me engano. He's giving us what we really need, but not what we want. Fez a shopzinha pra pegar uns tonic. Terminar o Rainbow Shell. They're probably coming up to another very iconic scene with Marley and some glass, but we'll be doing quite a few there's some really cool cutscenes skipping shenanigans that will be going on. Sadly not here at the start, but later on leading up to trying to free Papa from the court system. This area to me always felt like a little off. Just with how they're setting up the king to make it look like he was trying. I think they're trying to make it up so he could steal the rainbow shell for himself. Beleza. 20 tonic na Ayla e um tonic no Magus, porque a gente só não quer ele com 1 de HP, mas ele não pode ter muito HP, então por isso que é usado só um toniczinho mesmo. They're trying to dethrone the king. Never trust the Chancellor. Yeah, pretty much. The butler did it, man. E esse tempo que ele demorou um pouquinho ali no load é pra acertar o RNG. Tem que ser num tempo específico ali pra ficar na janela correta. The teleport maze, and we'll be shortly doing the Zeal Palace stuff.
Aí tem o Trial Skip, na verdade ele trocou a parte ali que ele vai pular algumas partes aí do Trial. Story points going on, basically. So much story, so little time. O próximo boss vai ser o dessa quest aí, é o Yakra 13, que é parecido com aquele primeiro boss que a gente skipou, só agora a gente vai ter que enfrentar. Ele tem uns contra-ataques lá, que é aqueles coisinhas que ele joga pra cima. Não sei exatamente o que é, mas é uns contra-ataques bem fortes. Mesma coisa que o Lavos já usa lá. It's so cheaty. I love it. Mas essa luta vai ser muito interessante. Ele tem bastante HP, tem mais de 16 mil, que é o que possibilita a gente usar um truquezinho. Eu não vou. Vou explicar ele depois da luta, pra não spoiler o que vai acontecer. E depois da luta eu explico com mais detalhes o que aconteceu. Aí tem que desviar daquela nugget ali, muito bem. E aí ele fica trocando a Marley e tirando ela pra esquipar algumas cenas que teriam aqui. Yes, more Falcon hit. Oh, Dalton. I appreciate you as a character, but we just see too many integrations of you. It gives the Tupac wings. I would love for Epoch to be fueled by Red Bull. That'd be incredible. Because then I'd be a time machine at this point. Aí mais part swap. É, o Jerry tá chegando, tá chegando. And Jerry gets to start his descent through the Ocean Palace. And the inevitable... Assim, pra quem chegou depois, o Jerry ele tá tão distante assim porque ele teve problemas com energia na casa dele. Então ele acabou não tendo como continuar a run e tá aí jogando mais Farfão, eu acredito. Mas ele já tá bem atrás mesmo por causa desse problema com a energia que ele teve. De qualquer forma, o Redslash ele tava na frente também, ele tava... A run do Redslash ela tá muito boa, muito consistente. O Jerry teve alguns probleminhas no Masamune e com manipulação de energia no início, ele já tava um pouco atrás. Mas aí depois que faltou energia, ficou impossível mesmo. And here Meryl breaks through probably some priceless glass art. Typical princess. No respect for anybody's hard work. Somebody worked very long and hard on that stained glass. A Marley quebrou o vidro aí do tribunal. Oi, gente, como é que tá de boa? There's a funny strat that's going to be put into use for this particular fight. We're actually just gonna commit suicide. E aí, agora é o Yaka 13, então... Para essa luta aqui que era necessário deixar o Magus com pouca vida. E aí vai matando as outras duas. Yeah, this is the longest setup out of any of the elixir glitches. All the other ones, the enemies have like really strong early attacks that pretty much just instantly wipe the party. But here, since Yakra is pretty weak in terms of like late game bosses. Aqui a gente quer, na verdade, que todo mundo morra. A Marley e a Ayla. Aí, todo mundo morreu. Magus ressuscitou. E agora ele vai usar um Elixir. E é isso. Terminou a luta.
que aconteceu aqui, na verdade? Foi o seguinte. Como todo mundo morreu, todo mundo da party morreu, o jogo ele não tinha em quem botar o cursor do item. E aí mesmo o mago se ressuscitando com o Green Dream, quando tu vai pro Elixir, o jogo fica meio perdido, porque ele acha que não tem ninguém vivo pra conseguir usar o Elixir. E aí com isso tu consegue usar Elixir no boss. E aí o que acontece? Esse boss, ele tem mais do que... O máximo que o Elixir conseguiria curar no jogo é 16 mil e alguma coisa. Como esse boss tem 18 mil de HP, ele tem mais do que esse limite. O Elixir tentando curar um valor tão alto, que seria o HP máximo do boss, ele acaba dando um overflow ali na variável do jogo e ficando no número negativo. Então, em vez de curar, ele acaba matando o boss na hora. E esse é o Elixir Glitch, ele vai ser usado em mais algumas lutas. Mas é basicamente isso, tem a ver com Green Dream, com conseguir usar HP, um Elixir no boss, e o boss ter mais HP do que o jogo conseguiria controlar. Porque usar Elixir no inimigo não é uma coisa que normalmente tu consegue, mas com esse glitch aí do cursor, tu consegue. E aí se o inimigo tem muito HP, tu mata ele na hora, porque fica um valor negativo que a variável do jogo não consegue conter. Por isso que esse acessório Green Dream é pego até no N%, porque isso acelera muitas lutas, principalmente o Lavos no final. Just like to, casually wink at the audience, but that's not the case, so. We are going to be grabbing 3 Prism Helms, just for the chaos prevention. É isso aí. But chaos is kind of like the confusion stat of this game. Bom, e aí fechou a quest do Rainbow Shell, com isso eles conseguem... Tem que cuidar aqui para selecionar a segunda opção, pegar os Prism Helms, que eles vão prevenir contra Confuse, importante em algumas lutas. E também vai ganhar o Prism Specs, que multiplica o dano por 1.5, ou seja, 50% a mais o dano, que é um bônus muito alto. It's really chaos is the big problem because then that throws RNG off. But yeah, that's the one we're looking to prevent because Lavos has multiple attacks throughout its different forms that do chaos as either a main or a side effect. And we need that essentially to make sure that we can continue on script throughout and also do the elixir glitches properly as well. Agora a próxima quest que ele vai fazer, eu acredito que seja reviver o Chrono. The Prism Helms allows you to have armors that don't lock your status. Gives you more options that way from a casual standpoint too, which is nice. But the dress is so good on Ayla that I can't resist ever on casual play. Like it makes her so unbeatable. It's basically unfair. Pode ser. Tem acredito que quase todo Final Fantasy tem o boss clássico que tu mata com uma Phoenix Doll com Encher, né? Então também tem essa. We're gonna fight Gato 3 times. Just so that we have enough silver points to go to Dr. Beckler's tent at the very beginning of the Millennial Fair. And it's from there that we need to make sure that we have 30,000 gold, because we're gonna play a game for Sim, aquele uma farmada no robô gato pra pegar os Silver Points pra poder pegar o clone do Chrono. Ele precisa de 40 Silver Points aqui. Então ele vai ter que fazer 3 vezes, se eu não me engano, essa luta. Very sad, and sad music plays. And that should be 3. We're getting pretty close to the end of the run. Probably got under an hour left. There's not really too many side quests left to go tidy up with.
Beleza. E agora ele tem que fazer aquele minigame de imitar, né, o mímico ali, pra conseguir o clone do Chrono. Porém, ele vai falhar o minigame, que é mais rápido, e pagar. Porque se tu falha, tu paga 60 mil gil ou gold e pega o clone. It would be nice just kind of like to crash the epoch into Lavos and then go directly to the inner shell. And get the better ending. Yeah. But yes, what's alluded to as the person that needs help, find them fast. Até tem uma coisa interessante, ele fala 30 mil ali, mas é 60 mil na verdade. É um erro de tradução. That's the person that he's talking about. And you help her by Traduções de jogo tem alguns probleminhas. Under Lavos' control. I believe we do all of the Black Omen. We do all of the Black Omen. Yeah, we just do one time of it. We don't go through all 3 times. You know, you don't go through 600, then 1,000, then or 1,200, 600, then 1,000. You only do it through one time. E agora ele vai terminar a parte de reviver o Chrono que ainda no Death Peak. 1,000, go almost all the way through the Black Omen, and then go back to 600 and go through the whole thing again. É, todo mundo mente. Be there still because you went back in time, and then again do it all over again in the Antiquity time. But no, we're not doing that. That would be. Does that give you anything different? Not different, but just multiples of things that you know, like that room with the double news, the 2 news, and like you have the point where you can go back to the beginning of the level or the dungeon. And they have like the 6 boxes. There's like really strong items in those boxes, and you can get them multiple times. So, Or even thought about even attempting anything like that. Like I believe the haste helm is in one of those. Ooh, getting 3 haste helms would be great. I know. Could be wrong, but I'm pretty sure that's where you get it. Agora toda essa conversa aí com o núcleo, o Baltazar deixou, eles vão poder subir o Death Peak. One of the Elder Lavos spawn. That's a charm for that. Yeah, the Nova armor is quite powerful as well. Mm-hmm. So here, heading up Death Peak, if you talk to the little statue, he turns himself into a beautiful tree. Every so often, the wind will pick up, and if you're not behind a tree, it will just kick you back to Esse ventinho aí é bem chatinho mesmo. Aí ele tem que ficar andando aí, ficando em volta das árvores aí pra não ser empurrado pelo vento. A sprite's length from touching the tree, you're basically safe. It's not exact, but that's relatively speaking where you want to be. Aí esquipou a luta. Jelly-filled donut talking about earlier, the baby Lavos is, where is a very casual spot to grind for TP and levels. I mean, they look the like conveyor belt's like coming up in just a little bit. Yeah, there's quite a few good level grind and TP grind points in this. Cuidado pra não atacar o casco aí do Love Shell pra that are equally as good for casual play. Love Spawn, aliás, pra não tomar o dano. Não tomar o contra-ataque que ele dá, aliás. Point in the run is actually where our TP route will end. After the 3rd Lavos spawn, Luca should learn Flare. If everything went according to plan, and nothing outside of our control happens, she should learn Flare at the 3rd one. If she doesn't, verdade. go back to Chrono morrendo do lado e resistendo do outro. Away where you can get into a fight with 6 of the tiny jelly donuts or Lavos eggs, and actually just take that to get the remaining TP you might need for it. The glitchless all quests does a very, very short grind there. I believe they fight them 4 or 5 times. Yeah. I think 5. It's a little tricky to get the timing set up, but
once you kind of get yourself a good visual cue, it is quite easy to get 6 of them into an encounter. Here is the second lava spawn. Procurar. And you want to be Tem mais very, um Lava Shell. very Mesmo careful esquema, with vai usar o attacks Fire with the shell. Tackle, que é bem forte aqui. Needle counterattack to the whole party, just like it's doing here, and we can barely survive. Or Luca's kind of looking pretty low for just one of them. A fun fact, you can actually run from this encounter. Yes, it is the only lava spawn that you can run from. It is considered a boss, but they forgot to take the of this particular fight. Aí fechou. Tech points. Yeah, 120 tech points. Very nice. This would be the place where we take the egg fight if we don't get enough. Oh, it looks like Red's just taking the 6 right now. So maybe Luke Vai dar uma formadinha aí pra prender Flare, se eu não me engano. didn't take a fight. Vamos ver se vai, depois dessa luta aí, se vai mostrar que ele prendeu. Não, ainda não. Acho que na próxima, talvez. 55 ainda. Beleza. Ele deu uma olhadinha ali só pra confirmar se ele vai aprender na próxima, porque precisa de Flare daqui pra frente. O próximo Love Spawn vai ser o mesmo esquema, vai dar Fire Tackle. This part of the game always made my heart break. Just like these underworld guys didn't do anything. They just got cast out of Zeal. And then the island comes crashing into the ocean. They get tidal waved, people die. É, esse casco ele fica, porque vai ser usado aí pra poder subir. Então vou empurrar. True. Very true. And we do see Red getting the flare after that. We don't get a hug. We do not get a hug. Ayla does not do the hug. Aqui se tem a Marley na parte, tem a cena que ela dá um abraço no Chrono, que é bem legal. Só que aqui a gente não vai pegar. É mais rápido, não tem aquela cena, então botam outra parte aí. Pra já deixar pronto também para as próximas lutas e tal. Ayla is a fan of the bro fist. You're not wrong, Andy. We get Chrono back just for him to sit in the sidelines. We've shown we can operate things pretty well without him. É. Bom, agora a gente tá chegando pro final da run. Eu acho que a última quest que falta é a do Ozzy Forte mesmo. E aí depois o Black Homem. Então o Redslash chegando já bem no final mesmo. Tem aqui uma run muito boa. Muito boa mesmo. Bem consistente. Take his real body out of the way, put the clone, and come back to regular time after the Chrono trigger's power runs out. And this brings back our main character, but he is no longer our main character. We've spent so much time without him that he no longer has to be in the party at all.
He's just so happy to see his friends. Oh, Frog. Give him a flex. Aqui das categorias principais é a mais longa. Quer dizer, tirando glitches, né? Glitches é 1 hora mais longa, mais ou menos. Mas o N%, assim, pra RPG, é um tempo rápido até o N%, que é tipo 2 horas e meia ali. É um tempo. Pro RPG não é tão demorado. Mas comparado a outros jogos, com certeza RPG sempre são mais demoradas, assim. Tem ainda a categoria mais longa, é o All Endings, se eu não me engano, sem pegar todos os finais. E aí é coisa de 7, 8 horas. Mas o 100% aí dá umas 4 horas e 4 horas e 30, 40, alguma coisa assim deve dar. Essa run aqui do Redslash. Recorde é 4 horas e 32. It doesn't feel like a dungeon because in the glitched 100%, you don't have to take like a ton of fights. You can fade out every room in order to get through the cutscenes and the battles that should happen. So it just kind of feels like a 3-minute interlude where you're just kind of é uma run bem ativa, tá? Through a castle. The Reed Herring, thank you for subbing to the channel. That 2-month sub. Thanks for supporting. I actually found the list. So, Marls will be at the Guardy Castle. Lucas will be at Luca's house. Robos will be at Protodome. Frogs will be at the Cursed Woods in his hut. Ayla's will be in her chief's hut, and Magus's will be at the North Cape. Oh wow! Huh. So they're nicely spread out all over their appropriate locations. Fazendo uns fade-outs aí pra pular essas cenas aí das armadilhas do Ozzy. E agora vai ter a luta aí com o Ozzy, Slash e Flea. It's cool. It's like nice little attention to detail. Exactly. E aí ele vai usar o Omega Flare. Triple Tech é a primeira vez que vai ser usada. Por isso que era muito importante aprender o Flare com a Luca lá no Death Peak. E é isso. Isso é muito forte. E aí o Ozzy com Fire Take eu já finalizo aí. Go back. What is Luca which number is Luca? Is she 2 or 3 at this point? She's 2. 2 would be, I think 2 is the northwest corner of the southern half of the bird. Is where 2's treasure is located. I mean, yeah, I mean it's not like Jerry was gonna be able to finish in the estimation time anyways, but I'm pretty sure it's the second in that top left of the bottom map. Aí já finalizou. Raybon no Chrono. It's like this second Ozzy fight. Mais fade-out aí pra finalizar aí a quest do Ozzy. Sem precisar ver a cutscene. E aí tem que entrar na sala de novo só pra mostrar que o chão tá... Tipo, que abriu o chão, que tu realmente passou a trigger da quest. Que pode ser que termine o fade-out antes, e aí o Ozzy vai estar lá ainda. Então tu faz o fade-out, cancela a cutscene que teria com ele, e depois volta na sala pra mostrar que, ó, realmente funcionou e tá tudo pronto aí pra termos de verificação. Menuzinho agora pra curar. Agora acho que ele vai pra Black Omen. He's nasty with it too. Oh, and Jerry forgot to open the first chest too. Por isso que o Magus é muito OP. Completely off the rails, ElGran.
That is very rough. And we get to Uma coisa também interessante, o Chrono, depois que a gente revive ele não é mais obrigado a ficar na party, ao contrário do início do jogo, que ele sempre era obrigado. A partir daqui a gente pode botar ele ou não, que nem os outros personagens. Esse boss aí, o Mega Mutante, ele pode dar confuse nos personagens. E por isso que é importante o Prism Helm, pra prevenir contra isso. I'm gonna guess no because of all the wonder shots from earlier. Isn't it just that we have such high stats and such good abilities that RNG, like the manipulation, doesn't really matter much in this area anymore, or at least not up until like the Omega Boss Gauntlet. Yeah, pretty much we are done with RNG. The only thing that we can hope for is during the Black Omen elevators, we definitely are hoping that RNG is good for us and it only gives us one fight versus making us fight 3. Coisa interessante, tem um skip que dá pra fazer no menu percent, que é o Lava Shell Skip, que tu pula todas as lutas com o Lava Shell, aquelas que eles revisitam todos os bosses anteriores do jogo e tem que enfrentar todos eles de novo lá no Lava Shell. Tu consegue fazer um skip pelo End of Time. Porém, isso pula toda a Black Omen. Então, como nessa categoria aí do 100%, que na verdade All Quests da Black Omen é obrigatória, a gente não tem como fazer aquele skip lá. Então, aqui é o... Tem que fazer todo o Lava Shell normalmente mesmo. Here, Red is just going through motions. All of these enemies, you basically just menu, trick, ATB trick, and run away. The panels will need a Falcon hit, but it just takes one. The panels are relatively easy. They've got very low ATB. Falcon hit de novo aí nas paredes aí. Continua sendo roubadaço o Falcon hit aqui. As a side note for like status effects, this area really tries to bar you if you don't have status immunities in preparation for Lavos or even further on into the Omen. So even though like Chaos or status immunity might not be present for the first boss, the further and further you get into the dungeon, the more the game tries to hammer it home with you that you might need some kind of resistances. Because it would suck to get all the way to like inner Lavos and then just consistently get Chaos confused over and over again. Esse aí dá pra fugir. Yeah, you definitely don't want that. Ele também vai desviar. Fun little fact on those eyes that in the room before that Red was in. If their eyes are closed, you don't trigger an encounter with them. So you just have to wait until they're not looking, and then you can go by. So the game has these very minimal stealth elements that are just like sprinkled throughout the game. It's so strange. How many encounters is Luta no elevador. Elevator? We're hoping for one. The L Cybots and the Ruminators are the two good fights that we can get. No Falcon hits. Both can be taken care of with one hit. The ones we're looking for to not see are goons. We want nothing to do with goons. The Ruminators can be killed with a single flare from Luca. The Cybots, as you saw, were killed with a Falcon hit. But the goons actually take... As cobras aí é mais rápido dar um flare, até porque acerta em todas já, então a Luca dá um flare e termina com todas. So they will actually do 2 long animation attacks where they fly into the air, pick up the characters, drop them onto the ground, and then fly back to their spots. It's just very long and tedious and
very unnecessary for what we want. Getting the 2 fights that were not the goons was fantastic, though. Hopefully we can either have just a 1 encounter or have that. Só seguir desviando das batalhas. Maybe in the next 2 minutes. But for now, we're just going to pick up Nova Armor, Haste Helm, and Mega Elixir, and then run away. Pegar alguns itens. 3 encounters that we get into. Mega Elixir é bom pra dar umas curadinhas daqui a pouco. Serve basicamente como um shelter aí que tu pode usar fora do save point. Verdade, todos os personagens são muito bons. Né? Bem longa essa parte da Black Homem, então. As lutas vão ser o mesmo padrão. Os inimigos, por exemplo, o que dá pra fugir, ele vai fugir. Os que não dá, ele vai dar aí uns Falcon Hit, dependendo da formação, ou Flare. Aquele escudinho ele pode trollar, ele pode bater na NG, que ele fica trocando uma das vezes passagens. Essas cobrinhas aí dava pra ter esquipado, mas é meio, como elas se movem muito rápido, é meio chato mesmo de conseguir passar por elas. Então por isso que ele pegou, mas é só fugir. Esses olhos aí tem que esperar eles fecharem, aí tu consegue passar sem pegar a batalha. Por isso que ele deu essa esperadinha ali. Almost like you're just playing peekaboo with them. Se é só fugir. Esperar fechar o olho. De vez em quando dá só uma piscadinha de vez em quando, pode trollar isso aí, então tem que tomar cuidado pra esperar ele de fato fechar. Secret RNG tech. Jerry's got big time shop time. And then off to recruit the Magic Man. On Redslash's screen, he kind of stood still for just a moment. That was to manipulate the field of view the turret was looking in. Because if you end up just running down right away, you'll end up getting into the encounter with them. So by pausing just for a second... Daí o Jerry já pegando magos também, chegando na parte aí das quests opcionais. São, na verdade, obrigatórios aí nessa categoria do 100%. Pra valer a categoria. After grabbing a speed tab here, grabbing another speed tab, and then fading out this boss fight. Aí tem outro mutante aí que ele vai fazer um fade out pra esquipar. Então vai indo com os fade outs até chegar no boss. Aí quando trigar a luta, ele vai dar o fade out pra sair e pular ele. Easy money. And I think this is elevator number 2. Yes. Yeah. So again, we're hoping for a single fight, and we do not want it to be the goons. Oh, a no encounter elevator. That's perfect. Oh, really good luck. Like elevator. Wow. This is a crazy run that Red's put together. Pegou um NG bom ali que não pegou nenhuma luta no elevador. Ele pode ter entre 0 e 3. Então foi um RNG muito bom no elevador ali. It's a tough statement because the fade out glitch allows for a couple of other things, so taking all of that away, it's like you're basically doing glitchless. Like unequipped glitch is the only other glitch, and a elixir glitch. O Chrono na verdade nem diálogo o Chrono tem, né? A Luca até tem um pouquinho, assim, eu acho, a questão do pai dela, da Lara lá, aquela quest, tudo. Quando tu pega o Taban Helm, o Taban Suit lá, aqueles outros equipamentos também tem um pouco de backstory ali, mas o Chrono realmente foi feito, eu acho, pra não ter muito diálogo nem nada. Pareceu até o Chrono Cross também trouxe um pouco disso, né? O Search também é na mesma pegada, assim, não tem diálogo com ele nem nada.
Jerry does not want anything to do with Magus, and has instead decided He to do the business. is just killing Magus. Okay. Get him, Jerry. Jerry's Magus kills unleashing. him. Por um lado, fica mais pra tua imaginação mesmo. Talvez seja isso que eles tentaram fazer, assim, tipo, não dar muita Jerry, personalidade pro protagonista, mas pros outros personagens, e tu meio que which I can totally understand. imaginar a tua própria personalidade pra ele, talvez seja isso. I wouldn't say 2 hours longer. Glitchless is only an hour longer than this category. Aí vai setar para as próximas lutas. Like if we were talking about Se Green no Magus, você já pode imaginar por quê. glitch and you were trying to do an any percent, that would be a huge time difference, yes. But yeah, for the all quest 100% run, yeah, it's not as big of a difference just because you still have to do everything anyways. So it's just a matter of like skipping a couple of bosses and Ele vai dar esse load aí para setar o RNG. some story. Como é na Black Omen não tinha muito como manter o RNG, porque tem o RNG dos elevadores e tudo mais, ele carrega agora esse load aí para setar para as próximas lutas. GG's, Jerry. It was a good try on the Magus. We do an RNG load before Terra Mutant. This is to manipulate the Elder Lavo spawn. Aí, essa luta vai ser na base do Omega Flare. Robo, Luca, and Magus are each getting a 25% damage boost with their abilities in this triple tech, which is nice because Luca and Magus already have a pretty high magic stat, and then Robo's here just for, I believe, to add shadow damage. Makes very short work of the Terra Mutant. Só spamar o Omega Flare é muito OP essa tech aí. Very easy fight. Classic Chrono Trigger chest refuses to be opened. Agora eu vou usar um Mega Elixir como se fosse um Shelter aí, só pra recuperar todo mundo no máximo. They have like a roll you do every time you press the open button, and it's like a 30% chance of just being like, nah, you're good. You don't want this. You hit a button, try again. It's just, thanks for playing. It's a slots machine. Take my quarters. A fun note, we can elixir glitch the Terra Mutant, but it actually works out faster just to Omega Flare kill it because of the setup time, because it doesn't really have any heavy damaging attacks. So much like the Akron 13 fight, it takes a long time to set up because you're waiting for everyone to die. See, I didn't realize you could elixir glitch that. That's actually pretty cool. É, verdade. To address chat, Talvez aí vamos ver de repente depois do remake do 7, talvez. Acredito que demoraria algum tempo para eles fazerem. Remake do Chrono também seria algo que eu tenho certeza que eles fariam com muito cuidado, pra enfim não lançar alguma coisa que. Esse remake desse tipo de jogo é muito. Tem que ser algo realmente bom pra agradar. Então, acho que demoraria alguns anos aí, parecido com o que foi com o remake do 7. Do Final Fantasy VII. I also just think nobody has submitted or done a run on the DS version. I know there's been people that eu tô bem ansioso aí pras próximas partes do remake do 7. Curti muito a primeira parte. Tanto que é praticamente só o que eu tô jogando aí nos últimos meses. Desde que saiu. Fazendo run e tudo mais. For speedrunning purposes, it's just easier to go through different means than the DS. You know, with the, like the Steam version being way more accessible. And then, there's even though the Super Nintendo cartridge is hard to acquire, they're definitely copies. Agora vai setar aí as próximas lutas. Super Nintendo emulation.
Yeah, and then of course there's the emulation as Vai well. botar essa green green aí no Frog e tirar o da equipe pra ele realmente tomar dano, And as we porque talked about earlier, the PS vai ser usado o Elixir Glitch em alguns boss. E aí o Frog precisa for speedrunning purposes. morrer rápido pra poder fazer o setup do Elixir Glitch. With how long Todo mundo everything precisa takes to morrer. load, it's just you're losing so much time. It's just not worth it. The DS version I wouldn't really say is rare. No, it sold pretty well when it was out, so it's just like most Nintendo DS cartridges that were popular, they just are pricey. So I think it's still retail value if you want to buy it. I think I was looking it up maybe 2-3 months ago. A luta contra a Zil. Something to take with me when I was going places. oh, it's a great version casually for sure. Yeah. And then if not, there's Também vai ser agora na base do Omega Flare, essa Triple Tech aí também Yeah, the flashcard is always é muito forte. E vai ter todo o setup aí do Elixir Glitch para alguns próximos boss, por isso que é importante estar na RNG correto. And keep knocking her HP down to 1 for this part, so she's not really a big threat right now. She's just kind of trolling us. That's why she's laughing constantly. Yeah, there's an HP threshold that has to be hit before she uses the next halation attack. But with Omega Flare being so powerful, using the first and second Omega Flare will actually push her over the threshold twice. But in her script, she needs to steal that MP for some reason. It's just something about her AI. So after she steals the MP, she'll use halation twice, and we can finish her off with a third Omega Flare. Fechou, só no spam do Omega Flare. É interessante porque a Zio, ela tem, conforme tu vai tirando vida dela, ela dá o halation ali, que é esse ataque que bota todo mundo com indivíduo. Só que como o Omega Flare é tão forte, ela só faz isso, porque ela deixa com o indivíduo, dos outros Omega Flare tu tira o HP dela o suficiente pra ela usar isso de novo. E assim vai. The computer. Or the Mammon machine, I'm sorry. A very tight frame window for that, too. Yes. Se ela começar a usar outras coisas aí vai ser mais. You have to start holding the party por que ele reiniciou agora? Não? Tá, tem o skip depois dela, tá. 3 times in the New Game Plus run. Okay, we get to see some more Omega Flare action. Right? So there's the Omega Flare. There's the second Omega Flare after she steals MP. And then she's gonna use halation twice. Teria que tem que apertar o menu depois dela pra poder trocar a party. E aí provavelmente o time ali do menu dele que não deu tempo, então por isso ele reiniciou. Mas é isso, como o Omega Flare, se a gente fosse fazer outros ataques aí, ela usaria outras coisas que ia matar. Mas como o Omega Flare é tão forte, a gente só fica, na verdade, pulando esses limites de HP dela pra ela ficar só usando esse ataque aí que deixa todo mundo com indivíduo. Como eles já estão com indivíduo, na verdade, não faz nada, então. Vamos ver agora se vai rolar. It seemed like he was fast enough. Boo. Oh, boo. It's okay, Red. Don't worry. You got this. Não deu de novo, que pena. It's trying to take it back now. De novo. O Jerry não viu naquele parou, mas pelo jeito ele já parou de correr também. Não vi até que parte que ele foi. Mas enfim, ele já não tava indo mais no forfã mesmo, porque teve problemas com a energia lá, né? Então não tinha como terminar a tempo. On Memory Machine, we'll be using Flame Toss with Luca to raise its magic power. So we want Frog to die. Once again, to set up the Elixir glitch. And since he's not under the effects of Halation, bringing his hit points down to 1, we need another way to lower his hit points as fast as possible. Aí mudou o layout agora, como
Jerry já não tava mais correndo, botaram só o foco aí no Redslash pra gente poder observar melhor o final. Sim, ele tá enfrentando ela porque tem que fazer abrir o menu ali no momento específico para poder trocar a party no final. E não tava rolando. Então, a luta ele tá fazendo tudo corretamente. Tá bem certinho, é só spamar os Omega Flare mesmo pra ela ficar usando os raleixos. Mas o probleminha tá sendo num glitch que tem ali pra poder abrir o menu durante o fade out da próxima tela. Vamos ver se agora dá certo. É, agora sim. Agora sim. Beleza. Agora vamos pro Lavos Shell daqui a pouquinho. Ainda vai ter a Momo Machine. A S-Flame Toss é só pra aumentar o attack power dela. Porque aí a Momo Machine vai matar o Frog. And also to get it to attack a little faster. Ele enxerga glitch de novo. Perfect. Good job, Frog. That's the Mammon Machine. Zeal face up next. So what happens with the Green Dream? Pena esse instante aqui no final, senão ia ficar bem próximo do PB do Redslash, eu acho. So by having the whole party wipe and then the Green Dream reviving someone, you're no longer in the appropriate character slot. So the game is in a very, very confused state. We talked about this earlier. You're not supposed to be able to throw items on enemies. But since the game's in this very, very confused state, you can throw items on... Ele precisa dessa parte aqui pra funcionar a estratégia nessas lutas. Então é obrigatório conseguir acertar o skip lá, por isso que ele teve que fazer mais de uma vez. So you're basically just one-shotting the enemy with a cure item. The Green Dream only works once per fight, so you're on a very, very limited... Aí, agora a Zil também vai ser outro Glitcher Glitch que ele vai usar. It's not a free battle over and over again. One other element to the glitch is the timing of when you revive versus when your turn starts. Because if you, for instance, get your turn, but the enemy gets another turn after you've been revived, then you can get killed, or it might just knock you for enough damage that you don't die, but it screws up the glitch. And you can't do it. Tudo de acordo agora com o script. É bem importante ele estar na RNG também pra conseguir fazer todo o setup do Elixir Glitch certinho, tipo, o personagem com o Green Dream tem que morrer por último, ou pelo menos junto com todo mundo, o ATB tem que estar no momento certo ali também. Então, tem que estar tudo sob controle ali na manipulação da RNG pra sair de acordo. Era uma race, só que o que aconteceu? O Jerry, ele teve problemas com a energia dele, então, na verdade, ia ser uma race de 3 a princípio, não sei exatamente o que aconteceu com o terceiro, que era fugiu o nome. Comparatively to no LSS. Yeah, it's just amazing what happens when we have o Kit Kat. Não sei exatamente o que houve com ele, ia ser uma race de 13, então acabou sendo só 2. Que era o Redslash, que tá jogando aqui o Jerry. Só que o Jerry teve problemas com a energia dele. E aí ele acabou não conseguindo completar. Virou uma Resol no final. Mas o Redslash ele tava na frente quando caiu a energia do Jerry. O Jerry teve alguns probleminhas com manipulação da RNG e na montanha do Masamune lá no início, então ele tava alguns minutos na frente ali, o Redslash já. E aí teve o problema com a energia que aí acabou de vez com a chance dele poder completar. Ele tava jogando até há pouco ali for fun, mas agora ele parou e aí mudou o layout também pra focar só
Só a Redslash mesmo. Mas a Redslash, ela tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Pouca coisa deu errado. Não, deu dano muito alto ali na undershot da Luke. Bom, foi o Dragon Tank, agora o Guardian. Vai ser só um Dark Mist aí, já era essa luta também. Yeah, for a lot of this, it's gonna be Magus. Just kind of killing everything. Uma pena que não. A única coisa que não funcionou, eu acho, assim, em questão dos skips e das lutas até foi. As lutas no geral foram todas corretas, tudo certinho. Teve o Save Anywhere do End of Time que ele perdeu, que eu acredito que seja do RNG, porque aquele skip ele só funciona em 3 a cada 4 frames, então tem 5% de chance de dar errado por RNG. E pelo que eu vi, a execução dele estava certinho, mas aí ele deve ter dado esse azar. E agora que esse skip aí de trocar a party depois da Zil, que ele errou 2 vezes, então teve que dar 2 resets ali e refazer a luta. Tirando isso, tá uma run muito boa. That's a hefty increase. The Sunshades is 25%, and even that's pretty good. Yeah. Trocou o Chrono aí pra poder dar um Falcon Hit agora. The New Game Plus run with Prism specs on all your characters. That is a good time. Agora volta o Magus pra poder dar um Omega Flare no Masamune. While Lavos is being thoroughly and E é isso. efficiently O Mega Flare é muito roubado. He is no longer a unit. Ainda mais que todo o setup que foi feito, né? Eles têm aí os Prism Specs, os Sunshades pra aumentar o dano. Então é muito forte. Primeiro ele tem que ter esse Light aí pra diminuir a defesa do Nisbro, e aí depois vai pra outro Omega Flare também. What is Omega Flare? Even in like the glitchless runs, you'll see a lot more Omega Flare. In a glitchless run where, depending if you're using RNG manipulation or not, it's just the best form of damage. Just Magus and Luca are very, very good mages, and Robo's a pretty decent one as well. So NecroZero, there is a skip for the Shell Gauntlet, but you have to enter into the Shell fight from the end of time, and it is a very, very tricky, specific setup, and even if you get everything right, it only works 50% of the time. You could get everything pixel perfect and do everything completely right, and it still doesn't work. But that being said, we don't do that in this 100% glitchless, because as soon as we leave Black Omen after beating Queen Zeal, the Mammon Machine, and then Zeal Face, it just Black Tirano agora. into the Shell Gauntlet. So Black Tirano vai ficar vivo mais tempo, ele vai precisar de uns 4 Omega Flare pra morrer. Que ele tem muito HP, mas também vai ser na base do Omega Flare. If you notice when you save, it'll save the Black Omen, and then after you get through this, it'll say the Faded Hour. And the Faded Hour is when you know you've completed every side quest the game has to offer. So on something like that would definitely be runner specific. It would depend, even if it was allowed, but like you're risking losing your run 4.5 hours in. So it would really just depend on, do you take the safe route, take a couple of minutes to make sure you finish, or... It's not that skip isn't marathon safe. It's just like it might take you a couple of tries to get it. It's not like you're gonna like soft lock if you don't get it right or something like that. You know, if you fail it, you just won't get the zip.
And you can always just run away from Lavos when you encounter him through the bucket anyways. It's not like once you go through the bucket you can't go back. Beleza. No, Agora, mais o Gigagaia, e aí é o último boss antes do Lavos Shell, de fato. Like being it's marathon safe in the sense that, like, you know, you're not gonna like be incapable of completing the run. It just might take you, like, you know, a few attempts to actually get the skip to work. Or you could be like Redslash and just be so consistent that you get it first try in a marathon race at RPG Limit Break. Well, we can't compare people to Red. That's not fair. Meanwhile, the Omega Flare train continues to roll on towards its final Omega Flare. Down. Another blunder. Então, Dark Bomb é o suficiente. And here we are into Lavos' final shell. After 9 times, he's like, I guess I'll take you guys seriously. Like, oh, you already beat every other boss in the game? I guess you can fight me. Pepe off there. O 100%, né, para essas lutas aqui facilita muita coisa, porque o Omega Flare é muito mais... que se torna muito mais fácil essas lutas aqui em relação a N%, que aí tem que fazer outras coisas, não dá pra simplesmente tomar o Omega Flare em cada luta. Mas ele é basicamente isso, pode focar um hit de qualquer forma, porque focar um hit também é roubadaço. Mas é um pouco mais chatinho de conseguir manter o RNG. Principalmente no Black Tirano, que tem muita vida. Beleza, esse foi o Lavos Shell. E agora vamos pro interior do Lavos aí. Chegando no finalzinho da run, os últimos boss agora daqui pra frente. That'll be singing the GG. praises. Still, this is a crazy pace. Even with those safe. Sets, this pace is still fantastic. Ele aumentou o Battle Speed pra conseguir fazer o Elixir Glitch corretamente. Like that's fantastic. Faster than my PB and no LSS. Porque com Battle Speed menor é muito difícil de conseguir fazer, porque tem que ser muito rápido o menu ali pra funcionar. Então, Battle Speed 3 aí pra conseguir. Porque o Elixir Glitch, enquanto tu tá selecionando o target do boss, que tem que apertar ali, o ATB tá rolando, então se tu for muito lento, o boss vai pegar o turno e vai te matar. Redslash, it was probably only like a minute 20 late. E aí? Frog reviveu? So I wouldn't worry too much. Nice, one down. E Elixir Glitch. Usado corretamente. These glitches are a little more difficult just because you have to make sure you're hitting the right, you know, sprite. It's a little easier with Yakra in the sense that you just have to move to the enemy side, but like with Zeal and... Well, I think with Zeal, it auto... When you first move over, it goes right to her head. But with both with the... you have to make sure you move the cursor to the right sprite, otherwise... Sim, é muito... Esse jogo tem muitos inimigos assim que... E personagens que lembram muito Dragon Ball mesmo. Os imps lá e tudo é bem Dragon Ball. Especially the hands, because they have their counter attacks. Mas é muito bom, é muito bom. Mais um Elixir Glitch aqui, que dá pra usar também, como ele tem mais que 16 de vida. E é rápido o setup de fazer isso aí no Lavos.
final one, and that's just so rough, because you gotta redo both fights when you don't do the second one. So ideally, you want your ATB to be somewhere between halfway and 3/4 to get the elixir glitch to be good. And that's GG's. GG, sir. That is a fan. E aí, finalizou com o Elixir Glitch. Like, sub 450 E GG. is Run muito boa do Redslash. red. 4:45. GG, sir. Only 13 minutes slower than world record. Which still really good in a marathon setting with having to redo Queen Zeal a couple of times. And the imp section. Yes. There was a few resets there as well. So Realmente muito consistente. Poucos erros. Great times. Muito bem executada. E uma run muito interessante. Tem muita tech diferente aí que é usada. E o run do Chrono é muito boa mesmo. Or by any weird means, Radical Dreamers, feel free to join the Discord. There's a lot of good practice resources out there. There's a lot of good, friendly, knowledgeable people. They're always happy to give you a hand. We're always enthusiastic when new people want to pick up this game. I think we are also going to try and let the runners get in here to talk as well. Yeah, that'd be nice. You guys can sneak in. É verdade, né? Tem que escolher o target certinho lá. Oh, we got a moment. Briggs and Silent Murder. Obrigado pelo que, obrigado. Espero que tenha conseguido passar e a maior quantidade possível de informação para vocês que tenham curtido também. I hate to brag, but I really feel like the Chrono community for speedrunning is the best community. We're just a lot of really nice people that enjoy a really great franchise and want to showcase it for everybody to love and enjoy, because we all know how much people love this game. So, and honestly, the other games as well. You know, people that come across Radical Dreamers love it, and I know that there's a lot of love for Chrono Cross out there too. And we have ElGranJerry. How's it going, sir? Hey guys. Oh, it's Jerry. Run. He's here to ban us all. Oh man, no, it's going pretty well. Bom, a próxima run agora da maratona vai ser do Jerry, que ele tava aí correndo Chrono, mas ele teve problemas com energia. Vai ser do Radical Dreamers, que faz parte aí do mundo do Chrono. Ele passa, é meio que um prequel do Chrono Cross, se eu não me engano. E aí vai ser corrido por ele. You had a really strong showing as well, so there's not just Red played well today. Thanks, appreciate it. Yeah, I think that would have been a pretty close race if your power had been a little bit nicer. Yeah, probably. Hey, Red, GG. Hey, thanks, dude. Thanks for the race, even though you couldn't finish it. And thanks, guys, for commentating. Oh, thank you, sir. Yeah, that was a speed run. I had fun. I got lost a couple times. I hope no one noticed. I liked it. Oh, I thought you were waiting for Jerry at certain points, just like casually standing around, just like I gotta let him catch up somehow. I was looking for Jerry. I didn't gonna say anything, but it seemed I was like, he's pausing at moments. Like I'm looking through the notes, and I'm like, I'm pausing mentally, thinking like, what happens next? And then I see you stop for a second. I'm like, okay, so he's also processing this. So okay. I don't know about you, but Obscuro, assim, Era um acessório do Super Nintendo, se eu não me engano, que precisava pra conseguir rodar ele. I'm glad, good. The full spectrum from completely biased. Esqueci o nome agora.
yet. Aí o pessoal joga a maioria no emulador mesmo, se eu não me engano. Any like big things that Mas eu não conheço muita Rue, até vou dar uma olhadinha ali pra, Yeah, I hadn't pra played ver. these bosses in a long time, so it's kind of took it easy, but I remembered most of the movement and stuff, so I enjoyed that. nice. Yeah. Any boss you had to do off RNG? I did lose RNG on Mount Woe, and I Ooh, did that final rubble off RNG. I just put Berserkers on Chrono and Ayla, and then I didn't bother trying to do critical hits on Giga Gaia. Aí tem o seu primeiro final, essa, na verdade, 100% é só um final, né? Não é a categoria mais longa do jogo, a mais longa é o All Endings, então seria depois aqui de pegar o primeiro final, fazer o New Game Plus aí, pegar todos os outros finais do jogo. I got it first try in practice, but forgot how. Mas tem poucas runs dessa do All Endings aí, tem só 2 runs lá no leaderboard. Yeah, Pouca gente too surprising to miss it. que so aguenta tudo isso. Gaia, instead of doing the crits, did you just like do pure Falcon hits or something? Yeah, I had to use extra ethers too. Boa tarde, vem cá. As I went. That's true. Esse jogo aí tem uma nostalgia muito... É um jogo muito bom, né? What else happened? Oh, one thing that we were curious about at the time, you took the 6 Lavos baby egg fight before going to the shell fight. Was that a safety because you weren't sure where you were TP wise, or? Yeah, I thought generally we do have to do one fight, but I did do an extra fight in Geno Dome, but I didn't think that was going to be enough. But it turned out that it probably was. It was. I didn't see you do that fight, but I specifically noted, I was like, did he do the Genodome fight? Because he shouldn't have to take the eggs if he did that fight. Yeah, well, I was pretty sure that Genodome fight was not going to be enough from what I remember routing. So maybe something else happened too. Maybe I took another fight too. Something happened, but what I've noticed is that you're actually one. Jogo é um clássico, né? If you do everything Obrigatório aí na lista. TP away. So if you take that Pelo menos pra quem curte RPG é obrigatório. should be fine there. One thing that's gonna be nice to analyze, Red. I got Massa trolled with the Fire Punch strat. I heard that. Oh yeah, that was And weird. that's the first time I've seen that ever happen. I even took the slow strat and everything. Yeah, I'll check it out. I don't suppose there was a late move. Maybe by a frame or something. Yeah, that made me look real bad because I was like saying how you were doing the faster strat. I didn't realize it. I was like, oh, we got trolled. Of course he's doing the faster strat. Womp womp. Well, if that was the slow strat rather. Yeah, Jerry. Yeah, the safer one. So. He hit Luca from all the way from the right side. Bam. Quote unquote safer. Well, it's supposed to be 0% chance of troll. It's never been seen. Yeah, so I mean, I'm concerned. I was using that strat, the slower one, or the safer one, and I had never seen that before either. So I say that I've always had trouble convincing people to use the slower one, but you know the selling point was that there was no chance of troll. So, well I mean, but it's the first time we've seen it, and I've done this strat like. É um jogo bem tranquilo, né? De RPG, assim, não é nada muito... Like in August, and I never got it, so. É um jogo difícil. É bem de boa. Like maybe there's like a one frame where you trigger Massa from a certain angle. Ensinou pra inglês pra muita gente esses jogos aí. That was when that happened with the previous. Aprendi muito com inglês com Final Fantasy também, jogava muito. But if we got the VOD, I can try to. Well, we'll see. We'll take a look. Pretty weird. Repeatery is afoot. New stuff to do. Yeah. How did you guys enjoy the commentary? Was it Commentary was a lot of fun. This is my first time sitting through a 100% all quest, like all the way through, without having to go. Um jogo que eu lembro que eu aprendi bastante inglês porque era um jogo mais difícil até, e aí tinha que entender o que estava acontecendo, não dava pra passar no modo louco, que não é tão popular, era o Legend of Legaia, que era... Eu curtia muito do Play 1. E aí eu lembro de pegar o dicionáriozinho e traduzindo lá as palavras pra
pra entender o que tava acontecendo. E aí Yes, I actually just got fui my aprendendo um pouco mais. JP card either yesterday or 2 days ago, so this next few days I'm gonna be O Breath of Fire é muito bom também. my file and then hopefully 2021 start doing New Game Plus runs. I can't wait for you to take my cat. Come with us to the dark side. I had a lot of fun. I gotta thank. Cara, é muito massa, curti bastante. gotta thank Red É, for the eu tava meio com medo do que ia sair do remake do 7, mas eu curti, então me deu esperança aí watched a couple of runs, but de it's sair coisas so boas aí much to take pras in. próximas partes. Yeah, I really appreciate you joining in the comms, and Oh, you two Riggs and Silent. Ooh, I think I'm gonna. I could talk all day about Chrono Trigger, so anytime you guys want me to do comms, I'm totally down. My comms are better than my runs at this point, so any way I can contribute to the community, I'm happy to help. I'm just happy to be here. We need a new tournament. It's been 2 years now. Oh yeah, Magus %. I would absolutely be down for some of that. We can schedule that sometime in the summer, and that'll lead up to the next Chrono Relay. Ooh. That'll be a nice little promotional thing. We'll see which community has more active runners. Dá pra dizer que é um dos Like a Magus or like a ápices do Super Nintendo aí. either community. É esse jogo. Que nem eu digo que o Final Fantasy IX, por exemplo, que é um jogo que eu curto bastante, é um dos ápices aí do Play 1 também, que o jogo é muito bom. Tanto do jogo ser bom mesmo, quanto questão de gráfico e tudo mais, é muito bem aproveitado tudo. He did. By a couple of seconds. One way to put That it. was a great end for that tournament. Speaking I of don't think we can the, top that. I was gonna say, speaking of speed gaming, shouts to Fiesel for the behind the scenes help today. Thank you, Diesel. You to bomb, man. Thank you, good sir. Yeah, appreciate it. I also wanted to say, if you wanna join the O Chrono, eu tenho a versão do Chrono da Steam. Eu lembro que só que eu não joguei ainda. Tá parado lá uma hora, tem que jogar pra ver. Eu lembro que no início o pessoal reclamava de algumas coisas, mas parece que a Square arrumou logo, que foi bem da hora. Tipo, eles corrigiram muita coisa que o pessoal tava reclamando. E dizem que tá legal hoje em dia a versão, mas eu ainda não cheguei a jogar, tem que jogar lá uma hora. But yeah, if you want to join the Discord, there's the link I just posted. Everybody's really helpful. We have a full tutorial for no LSS. We don't have a 100% tutorial, but the run up to Black Tyranno is exactly the same. So basically, the tutorial for the first 2.5 hours helps you prepare for basically all the categories. And we also have a full-fledged practice room with easy to set manip, warps, so you can just practice what you want without having to level. It's really nice. So if anybody wants to join, there's the link. Dude, you cannot state how good that practice ROM is for learning this game. Like it's fantastically made and is so helpful, regardless of your level of speedrunning like quality, like how good you are. Like it's going to be very helpful. Shoutouts to Redslash. Thank you, Red. It's all right. It's a little bit scuffed in points, but yeah, it is useful. I use it myself, so. Thanks. Actually upset at myself for not using it to learn the run. I learned the entire no LSS category before I started using the practice ROM. That's my own fault. Some people just don't like themselves that much, Riggs, but we like you more, so it's okay. There's also a lot of variety. For any percent, there's both JP and English fully routed. So if you want to play JP, it's a completely different run from the US. I know Red's going to be happy that I'm promoting it because very few people play JP. So yeah, it's a complete different run from the US version just because of differences with the unequipped glitch. So yeah, this game offers a lot of variety, a lot of different runs, and it's really fun to pick up. I would recommend. Isso aí, the end. Chegou no final. Word. Yeah.
Yeah, we were talking about it during the run too. Like there's a lot of different runs for this game. So if you don't have the time to do a 5-hour run, there are shorter runs. And if you like longer runs, there are longer runs. So there's a lot of variety in this game. O pessoal tá comentando aí nos comentários em inglês, que eu já tinha comentado também lá no meio, que essa é uma das categorias mais longas do jogo ali, né? 4 horas e 40, 5 horas, mas tem categorias bem mais curtas, que nem o N% tá ali 2 horas e meia, o N% no NSS também, menos de 3 horas, então é um tempo mais de boa, assim, considerando que é um RPG, que normalmente são runs longas, é uma run curta até, considerando que é um RPG. E para quem quer aprender o jogo também tem a categoria o Defeat Magos, que é muito boa, porque ela te ensina todos os fundamentos ali que tu precisa. Ela vai te ensinar, inclui tudo, skip, fade out, da equipe glitch, as batalhas, manter RNG, tem tudo até ali. Tem lutas complicadas, que nem Masamune, Slash, o Magos, então se tu conseguir completar ali os Defeat Magos num tempo legal, com consistência, tu tá pronto ali, o resto é só questão de aprender mesmo, de decorar o que tem que fazer. Na verdade tem a wiki do Chrono, que ela te diz tudo que tu precisa fazer nas batalhas e tal, então dá pra seguir o que diz lá só, basicamente. O nome tu diz da categoria é o Defeat Magos. Eu vou colar aqui alguns links até. SNES Super Stars. And I hadn't actually been on another one until this one, so. Aqui o link da speedrun aí do Chrono. Se tu clicar em MISC, tem a categoria Defeat Magos lá. Que na verdade, ela vai até o Magos. Começa o jogo até derrotar o Magos ali. Menos de 2 horas ali, dá pra terminar bem tranquilo. Eu fiz algumas runs até quando eu tava aprendendo, mas eu parei um pouco, dei uma pausada no Chrono, eu quero retomar ainda. Mas é bem da hora. E tem também esse outro site aqui, que é o wiki do Chrono, e aí tem a rota de cada categoria ali, tu seleciona, e ele vai te dizer tipo, o que tu precisa fazer em cada luta, os itens que tu tem que pegar e tudo mais, então é bem completinho. Tem até um tutorial ali em forma de vídeo. É bem... Pra quem tá começando, eu acho que esse é o caminho, fazer uns Defeat Magos ali, e depois conseguir executar com uma certa consistência e partir pro N% no LSS e curtir mais. Bom, agora a próxima run vai ser o Radical Dreamers. Eu fico por aqui hoje. Espero que tenham curtido os comentários aí. Pra mim foi um prazer aí estar com vocês hoje. E é isso. Até a próxima aí. Valeu. Boa tarde pra todo mundo.